Conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O número de estudantes indígenas nas universidades brasileiras subiu mais de 370% de 2011 a 2024. Mas a permanência desses estudantes nas universidades é cercada de desafios. Povos indígenas e educação são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com João Guilherme Nunes Cruz, coordenador do programa Povos Indígenas do Instituto Sociedade, População e Natureza. João Guilherme, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Bem-vindo ao Estúdio da Cidadania. Obrigado pelo convite, Marcelo. E vamos aí conversar sobre esses grandes desafios da permanência de estudantes indígenas no ensino superior. Isso, os desafios e as oportunidades, né? Sim. O que nos traz aqui é um programa que eu tomei conhecimento, inclusive em visita ao Instituto Sociedade, População e Natureza, que chama Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade. A sigla PIPOU. Eu queria que você falasse sobre esse programa. Quando é que surgiu o PIPOU? O que motivou o Instituto a desenvolver esse projeto? Sim, Marcelo, o PIPOU ou PIPOU, né, as pessoas chamam das duas maneiras, ele é um programa que o ISPN concebeu em articulação com a empresa Vale, justamente para dialogar e abordar essa questão da permanência de estudantes indígenas no ensino superior, tendo como perspectiva que a política de cotas para o ingresso nessas instituições de ensino superior já vinha num processo mais longo de consolidação, mas ainda há uma lacuna para se pensar apoios e estratégias e mecanismos para a permanência, a devida permanência desses estudantes e o investimento na conclusão dos seus estudos e nas suas respectivas trajetórias acadêmicas. Então, o PIPO ele surge dessa motivação principal de elaborar estratégias de apoio para a permanência. E dentro desse programa, quais são as formas as estratégias e com que meios o programa ele consegue ajudar esses alunos a permanecerem na universidade até a conclusão dos seus cursos? Sim, o programa ele foi concebido primeiro a partir de um diagnóstico que nós realizamos para ver quais eram os principais gargalos desses estudantes no ensino superior. E descobrimos que um dos gargalos, além do financeiro, eram das adaptações a um contexto muito novo e desafiador para esses estudantes. Então, o PIPO ele tenta dialogar com essas várias categorias de desafios. Um, que é o próprio financeiro, então a gente concebe uma bolsa mensal de R$ 1.200, a gente doa para cada estudante indígena selecionado um notebook e associado a isso a gente promove uma série de palestras mensais de formação complementar, em temáticas variadas, mas todas associadas às realidades, aos contextos socioculturais indígenas, seus desafios nas universidades, mas também seus desafios territoriais e de consolidação de seus direitos, e também um sistema de tutoria para aqueles que se interessam para o aprimoramento da escrita acadêmica. Então, nós temos essas três principais frentes a partir do PIPO, que, repetindo, elas são elaboradas a partir desse diagnóstico sobre esses desafios que os estudantes indígenas enfrentam quando saem de seus territórios para ingressar numa instituição de ensino superior. Então é dado um apoio aos estudantes, eles têm esse apoio da bolsa, tem o apoio do equipamento também, que é uma questão bastante importante, né? Um instrumento necessário hoje no desenvolvimento de qualquer estudante. E esse acompanhamento que vocês fazem com palestras, que é até uma forma assim, de assessoria.
Existe algum pedido de contrapartida? Quer dizer, os alunos eles precisam demonstrar algum desempenho dentro dos cursos, como a questão de frequência? Esse acompanhamento também é feito com os estudantes para que eles mostrem, né, que estão fazendo jus a essas bolsas? Sim, também é feito. Cada universidade ela tem um critério para definir o rendimento acadêmico. Sim. Então, a gente exige que o estudante tenha um rendimento acadêmico satisfatório a partir dos critérios de cada universidade, que ele cumpra pelo menos 10 horas mensais com essas atividades extra, né? No caso, participar das palestras, participar de alguma das reuniões também que a gente promove para debater o próprio programa, para debater seus rumos e também as frequências satisfatórias durante o semestre. Então, a gente faz uma avaliação a cada semestre, né, desses critérios e, inicialmente, nós comunicamos ao estudante, né, caso ele não esteja atendendo aos critérios e ele ter um tempo para... Vai um alerta ali para ele, olha, opa, calma aí, Isso. Você está ganhando a bolsa, vamos fazer jus, Exato. Né? Afinal de contas, um estudante que está ganhando a bolsa é um estudante que deixou de ganhar. Tem outras pessoas querendo, né? Existe aí um universo finito. Como é que você avalia os resultados do programa desde o começo até aqui? O que você tem observado? A multiplicidade também, a diversidade, né, de etnias indígenas. Dá um panorama do que você tem desde o início do programa até aqui. Sim. Atualmente, Marcelo, nós estamos com 84 estudantes participando do programa. Esse número já foi maior. Nós tivemos 14 estudantes já formados, em torno de 32 povos, 32 etnias diferentes, né, ao longo de em todo o país, todas as regiões do país, distribuídos mais ou menos ali também em torno de 30 cursos diferentes e 20 instituições de ensino superior. Nós, para além dos números, nós temos compreendido que o próprio People tem sido assim, um cenário de muita articulação entre esses estudantes, porque às vezes é uma oportunidade deles trocarem suas próprias experiências e se fortalecerem enquanto coletivos. Então, nesses encontros, nessas palestras, a gente tem aí a reunião de estudantes indígenas da Amazônia, junto com estudantes indígenas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim, com essa heterogeneidade de povos. E nós temos convicção, melhor dizendo, que isso tem dado uma força para um coletivo que, às vezes, se sente sozinho, né, quando visto em separado nos contextos em que eles estão estudando. Cada universidade vai ter uma realidade diferente, né? Daí a gente entra na questão dos desafios. Eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe técnica para colocar na tela, ispn.org.br, não é isso? Exato. Esse é o site, porque eu vou fazer uma pergunta importante agora para o nosso convidado. João Guilherme, afinal de contas, como os estudantes que pretendem acessar essa bolsa, eles podem conquistá-la? Né? Qual é o caminho? Por isso eu pedi para a gente colocar o site, daqui a pouco está sendo colocado aí, mas eu já vou passando para você que está assistindo, ispn.org.br. É Instituto Sociedade, População e Natureza. Está na tela para você ver. Como é esse processo de seleção, João Guilherme? Como as pessoas podem acessar a Bolsa de Estudos e o programa People? Inclusive, Marcelo, nós estamos em meio a um novo processo seletivo, que é o nosso terceiro edital do People, e é de ampla concorrência, e não tem delimitação geográfica de povo. A nossa única delimitação é o estudante estar regularmente matriculado num curso de graduação presencial em uma das 31 universidades que nós elencamos como foco para esse terceiro edital, que é o anexo 1 do nosso edital. Para ele concorrer, ele obviamente precisa ser um estudante indígena, reconhecido por seu povo. Então, a gente tem também os critérios de avaliação em relação a esse reconhecimento. Ele estar num curso de graduação presencial,
devidamente matriculado, já ter algum rendimento comprovado, algum rendimento acadêmico satisfatório, já comprovado, e estar no início do seu curso de graduação. Então, para esse edital, a gente colocou o marco de 2022 a 2023, porque a ideia é justamente que o programa possa apoiar em toda a trajetória da sua graduação. Então, o ideal é que ele esteja ali pelo primeiro ano. Primeiro, segundo ano. Sim. De modo que ele também possa apresentar os documentos do seu rendimento. Então, é o começo do curso para que a gente possa apoiá-lo até a finalização dos seus estudos na graduação. Então, já fica a dica aí para o estudante indígena que está na universidade, você que está em todas as universidades do país, acessa o site do IESPN, capricha nos estudos, porque é preciso ter rendimento para ganhar essa bolsa. Agora, dentro dessa heterogeneidade de etnias e de universidades diferentes, sabe que universidades do Nordeste, do Norte, as estaduais, as federais, são muito diferentes, né? E dessas palestras que são realizadas pelo programa, que vai mantendo o grupo, né, de bolsistas em contato, eu acessei alguns desses vídeos e me deparei com alguns desses desafios que eu comentei aqui no começo da nossa entrevista, né? Que desafios são esses? Quais são os pontos que mais pegam para os estudantes quando eles entram nesse universo acadêmico? São diversos mesmo, né, Marcelo? Eu acho que não dá para a gente escapar do desafio financeiro, né? Os custos de vida nas cidades brasileiras, eles são significativos. A gente, por exemplo, aqui em Brasília, né, nós temos uma cidade cara para se viver. Então, acho que o desafio financeiro, ele é um dos recortes assim, muito importantes, né? A moradia, né? A manutenção da moradia, enfim. Mas há uma outra dimensão desses desafios que são igualmente importantes. A distância dos seus territórios, a adaptação a esses novos contextos, que são contextos de ensino, mas são contextos culturais também, né? De culturas e de pessoas que pensam diferente, que têm modos de pensar o mundo diferentes. Então, é um encontro bastante interessante, mas também bastante desafiador para os dois lados. Há questões, por exemplo, da saudade da família, da saudade do seu lugar, né? Temos a situação também de pais e mães que não têm condições de vir com seus filhos ficam com seus avós e avós. E a aceitação deles nas universidades? A gente falava um pouco sobre isso aqui também. Alguns relataram nessas palestras acolhimento por parte de professores, outros relataram falas preconceituosas, até racistas em relação a esses povos. Essa questão tem sido comentada também dentro desses encontros que vocês têm com os estudantes, o que eles trazem para vocês sobre essa relação com outros estudantes não indígenas e com o corpo docente das universidades, os professores? Sim, sem dúvida. Todos trazem essas palestras, esses encontros, são momentos muito ricos, né, para captar esse tipo de situação. E como você falou, nós temos as duas situações, né? Nós temos a situação de preconceitos, né, por parte dos colegas estudantes, mas às vezes, surpreendentemente, até por parte de professores. Mas nós temos também histórias de acolhimento, histórias de solidariedade, histórias de compartilhamento, porque no final das contas, assim, nós estamos falando dos desafios dos estudantes indígenas, mas também é o desafio das universidades em perceber a riqueza que é o acolhimento e o recebimento desses estudantes para o seu cotidiano e para tudo aquilo que vem consequente disso, a troca de conhecimentos, a troca de experiências. É uma experimentação da própria diversidade cultural do nosso país. Eu costumo dizer até nesses encontros para o pessoal que eu tenho graduação e tenho mestrado, tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia, e durante toda a minha trajetória acadêmica, até então, eu não tive um colega indígena nas minhas salas de aula. E eu me formei em Etnologia Indígena. Então, eu não tive
Na verdade, é um estudo eu não distanciado no final das contas. Exato. Né? Eu que, na verdade, não tive o privilégio e essa oportunidade de uma troca de saberes profunda, sofisticada e em que os dois lados só tendem a crescer. É interessante, em uma dessas palestras que está no YouTube, né, no canal do ESPN no YouTube, a professora Rita Potiguar, que é uma acadêmica com mestrado, doutorado, ela, conversando com os alunos, ela fez uma provocação muito interessante. Ela falou que não basta ir à universidade, é preciso que os indígenas transformem a universidade também. Então, quer dizer, aí a gente tem uma via de mão dupla que vai dentro, né, vai ao encontro do que você estava comentando agora. Quer dizer, os estudantes, eles vão adquirir conhecimentos, isso vai transformar a vida de universitários indígenas, mas eles levam também o conhecimento de suas aldeias, de suas etnias, de seus modos de viver. Como é que vocês avaliam essa participação deles? A transformação do espaço acadêmico da universidade está acontecendo a partir da atuação desses estudantes? Eu acho que é bem variado, mas é um processo em curso, sem sombra de dúvida. Como você falou no início, né, da nossa conversa, o próprio crescimento, essa própria presença dos estudantes indígenas, ela vai suscitar essa transformação e ela já vem suscitando, em alguns casos, mais do que outros. Aqui na Universidade de Brasília, um exemplo mais próximo nosso, você já tem uma estrutura consolidada ali, um espaço que é a Maloca da UNB, que é um espaço de encontro, um espaço de promoção de debates acadêmicos, interculturais, que já movimenta muitas coisas para além dos próprios estudantes indígenas, mas os estudantes, mas a comunidade acadêmica da universidade como um todo. Isso está variando caso a caso, porque depende muito de um passo adiante que as universidades precisam dar para realmente compreender essa potência e a riqueza que é a presença dos povos indígenas e dos povos também quilombolas, né, e de toda a diversidade cultural, que é o que compõe o nosso país, no final das contas, né? E os sistemas de conhecimento e de saberes que estão associados a esses povos. Então, são encontros aí epistemológicos, intercientíficos, interculturais, que é uma potência para o crescimento das nossas ciências, né, muito promissor. Nós temos, inclusive, Marcelo, dentro do programa, uma outra vertente de atuação, que são parcerias com algumas universidades para que elas desenvolvam projetos de acolhimento desses estudantes, seja criando um regime de tutoria, seja criando um espaço de convivência, um espaço de estudos. Nós estamos atualmente com 6 projetos com universidades diferentes em todo o país, nesse sentido, entendendo que o People não é ele quem vai resolver a situação, né? O People, ele é parte de um conjunto, a gente enxerga o People como uma fonte de inspiração, para que outras instituições também pensem programas semelhantes, adaptados aos seus contextos, para que as universidades também pensem como trabalhar melhor essa questão e, por que não, que a política pública também pense como aprimorar as suas políticas para a permanência de estudantes indígenas e de outros povos nas instituições de ensino superior. Sim, esse é um ponto interessante, porque no recente Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, uma das reivindicações dos estudantes foi justamente que o Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade se torne uma política pública de Estado. Sim. Existe alguma movimentação nesse sentido? Eu penso que o Estado já vem elaborando isso há um certo tempo. Eu lembro que isso era muito pensado lá na Secretaria que na época chamava SECAD, acho que agora é SECADI, né? Então, existem movimentos dentro do governo em fazer disso uma política pública mais estruturada, menos dependente de programas de governo, mas nós compreendemos que ainda continua muito associada a programas de governo, né? Então, acho que o salto de qualidade vai ser quando começar a se pensar a permanência
no mesmo patamar, no mesmo grau de importância do acesso. Então, nós temos a lei de cotas, né, que já garante que as universidades elaborem seus programas e a gente precisa avançar no sentido de que agora exista uma política para a permanência. E para você que está assistindo o programa, a lei de cotas é a Lei 12.711 de 2012, aprovada aqui no Senado Federal. João Guilherme, você está falando sobre essa coletividade, esses povos que compõem a coletividade, a população brasileira. E uma dessas palestras também, o líder indígena Ailton Krenak, né, que dispensa apresentações. A Ailton Krenak já foi entrevistado nosso no Cidadania, remotamente, isso foi durante a pandemia, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de trazê-lo aqui pessoalmente em algum momento. Ele fez uma palestra para esse grupo de estudantes do programa e ele falou justamente sobre uma ideia de sujeito coletivo, em que ele fala dessa interculturalidade, dessa troca, né, de saberes, troca de conhecimentos, de modos de viver, de culturas diferentes, mas ele coloca isso como uma forma de afirmação identitária de cada sujeito, né, de cada pessoa. Então, nessa palestra ele falou sobre isso para os estudantes indígenas, com essa ideia de que, ele usa uma frase de uma outra liderança indígena também bastante conhecida, Marcos Terena, que diz o seguinte: eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou, né? E essa reflexão que ele traz é justamente para provocar os alunos no que diz respeito a essa troca, né, a esse trabalho intercultural, né, a essa vivência, melhor, intercultural dentro da universidade, sem perder a identidade deles. Como é que os estudantes têm lidado com essa questão dentro das suas vivências acadêmicas? Olha, Marcelo, eu acho que essa reflexão do Ailton, ela é assim, de uma riqueza, de uma profundidade, que a gente podia desdobrar ela em várias situações, mas eu vou tentar abordar por um aspecto. Ela derruba toda a sótipos e preconceitos que a sociedade envolvente ainda tem em relação aos povos indígenas, sobre as roupas que usam, sobre as roupas que não estão usando, sobre o celular que está utilizando, sobre as tecnologias que está acessando, porque não são essas superficialidades que vai definir quem você é, né? Então, todas essas identidades, elas são fundamentadas em princípios que não são traduzidos por esses elementos materiais. Eles são traduzidos por uma relação histórica, ancestral com o seu povo e o seu espaço. Então, a identidade indígena, ela não entra em xeque por conta de um uso de celular, como nós escutamos ainda em 2024 com tanta presença ainda esse tipo de estereótipo. E eu acho que quando o Ailton, que é uma referência nacional e nos contextos indígenas uma referência ainda mais profunda, e foi muito grata a contribuição do Ailton nessa palestra para a gente, quando os estudantes escutam isso, é como se estivesse escutando um grande ancião, um sábio que reforça aquelas referências que eles já têm e que ficam sendo colocadas à prova quando eles estão fora dos seus lugares. Fora, entre aspas, né? Sim, fora entendi. Porque, como estamos dizendo, a universidade já é deles também, né? Então, fora é um modo de dizer. Então, eu diria que é uma injeção de ânimo que talvez, falo com muita convicção, seja até mais importante do que a própria bolsa. João Guilherme, o que é cidadania para você? Cidadania, Marcelo, eu acho que é você se sentir parte daquele lugar onde você está. Você se sentir realmente acolhido, olhado, abraçado e acolhido. Eu sou desse lugar e esse lugar me vê como parte dele. Bom, João Guilherme, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia.
Olá, quinta-feira, 19 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto aprovado pelo Senado cria o programa Acredita, uma série de ações voltadas a famílias vulneráveis e inscritas no CadÚnico, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O programa vai funcionar em 4 pilares: microcrédito para inscritos no CadÚnico, apoio a microempreendedores individuais com a renegociação de dívidas vinculadas ao Pronamp, criação de um mercado secundário para o crédito imobiliário e do Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção cambial para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Senadores deram destaque ao desenrola para microempreendedores individuais e pequenas empresas durante a discussão do projeto. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, é que há mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil ou recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. Outro projeto aprovado em plenário pretende dar mais transparência aos gastos públicos com educação. O texto também segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. O plenário também aprovou outros 2 projetos: o que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular e o que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. Os incêndios e as queimadas em todo o Brasil vão ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O requerimento foi aprovado nesta quarta-feira e devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de institutos de pesquisa e de associações ligadas ao meio ambiente. Estamos enfrentando a maior seca, uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando uma ação que até então nós sabíamos que existia, mas essa questão do incêndio doloso. Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento, nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo, aqui no DF, foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje, certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório
laboratório. Então, eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, todas elas foram afetadas, né? E dano à nossa flora e à fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas ICMBio, do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. A Comissão de Meio Ambiente debateu ontem em audiência pública a criação de uma universidade para valorizar as culturas originárias, reforçar a troca de saberes e promover o desenvolvimento sustentável. A criação de uma universidade dos povos indígenas está sendo estudada por um grupo de trabalho criado em abril deste ano pelo governo durante o acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o IBGE, em todo o país são cerca de 1.200.000 indígenas. A maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. O grupo, formado por representantes do governo, dos povos indígenas e especialistas, está fazendo seminários em vários estados para recolher sugestões para um projeto de lei que deverá ser encaminhado pelo governo ao Congresso. O Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. O representante do Ministério da Educação ressaltou que a Universidade dos Povos Indígenas deverá ser um espaço para valorização da cultura dos povos originários, troca de saberes, inclusão social e reforço ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a ideia é de que a universidade tenha várias sedes. Já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. A oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. O diretor do Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas disse que é preciso levar em conta a diversidade de línguas entre as etnias e as especificidades dos biomas de cada região. Durante a história, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. Trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça. Para o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade dos Povos Indígenas deverá reforçar a implementação de políticas públicas ambientais. O manejo, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta
muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto estes, quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares do saber científico, eles são tão importantes quanto. E a universidade indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, né? No mesmo patamar do saber científico. Rutian Patachó, que participa em Brasília do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, defende que os estudantes também devem ser ouvidos na criação da Universidade dos Povos Indígenas. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. Os impactos da reforma tributária na infraestrutura do Brasil estiveram em discussão na audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos. Representantes de setores como concessionárias de ferrovias, aeroportos, rodovias e serviços de água e energia apontaram problemas para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, entre outras demandas. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. A Comissão de Assuntos Econômicos agora debate o projeto de lei complementar, já aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta as mudanças trazidas pela emenda. Na audiência pública, representantes dos setores de infraestrutura no Brasil apontaram preocupações com o texto aprovado na Câmara e solicitaram ajustes ao projeto. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura gravita, é um belo de um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai acertar, vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país. Para a representante da Confederação Nacional do Transporte, se o projeto de lei não for alterado, transportadoras brasileiras passarão a ter prejuízo no transporte internacional de cargas. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. Já a representante das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto pediu que esses serviços fossem reconhecidos como serviços de saúde. O nosso pedido aqui é que os serviços de água e esgoto sejam equiparados aos serviços de saúde, o que para a gente já é bastante óbvio. A gente pensa muito em saúde quando a gente fala em remediar, mas a gente tem que pensar também em saúde pública quando a gente fala em prevenir, e a gente sabe exatamente os impactos que a falta de água potável causa em todas as esferas. Um dos principais problemas apontados pelos diversos setores trata do impacto do projeto no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a exemplo de ferrovias, rodovias e aeroportos. O PLP, ele condiciona o reequilíbrio, né, ele condiciona o reequilíbrio, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, né, em todos os entes, né, federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões, né, tributárias são comuns, principalmente considerando, né, instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, né, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes, né. Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. Matheus Roca, representante do governo, respondeu questionamentos dos debatedores. Há setores que sofrem com essa morosidade no processo de desequilíbrio, mas também não se chegou num meio termo de permitir ainda que uma parte do reequilíbrio de forma cautelar por diversas questões práticas. Uma questão prática que se discutiu foi que eventual cobrança a maior do reequilíbrio que seria proposto por uma contratada não seria automaticamente restituído para a população que usa aquele serviço público. Ao final da reunião, o senador Isalci Lucas falou sobre o debate. Alguns pontos que merecem realmente ser considerados e alterados na reforma. Né? Por exemplo, os serviços que são prestados para exportação, se a gente não desonerar isso, nós estaremos exportando impostos, né?
e o que não é objetivo da reforma. Então, além de perder competitividade. O projeto que assegura vantagens trabalhistas aos árbitros de futebol foi discutido nesta quarta-feira na reunião da Comissão de Esporte. O projeto de lei altera a relação entre empregado e empregador, determinando que os árbitros de futebol tenham direitos assegurados, como férias e 13º. A proposta foi defendida por especialistas que integram o grupo de trabalho criado pela Comissão de Esportes para debater o tema. É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. A gente sabe que quanto melhores são as condições ofertadas ao árbitro, melhor é o seu rendimento dentro do campo de jogo. Não é uma questão fácil, como eu estava conversando aqui com o doutor Luiz. Eu acho que a gente tem que enfrentar aí questões do direito do trabalho, né? Questões relacionadas à própria regulamentação das profissões, questões práticas, né, como remuneração, estabelecimento de vínculos formais de trabalho. A principal queixa dos árbitros do futebol é a de não ter estabilidade financeira, já que os juízes são escolhidos para as partidas através de sorteios e só recebem alguma remuneração quando atuam. A gente está falando de uma categoria de trabalhadores que hoje não tem previsibilidade de remuneração, né? Que sequer existe um critério definido acerca de escolha, né, de quem será o árbitro da partida, porque é um mero sorteio. Então eu posso ter momentos ou períodos em que esse árbitro, embora devidamente qualificado, embora deva estar desempenhando essa atividade, ele sequer pode prestar o serviço. Ele sequer tem uma previsibilidade de quanto ele vai oferir mensalmente, ele não tem uma remuneração. E aí a gente impõe que um atleta de alto rendimento, porque eles são atletas sim, ele tenha que procurar outras formas de sobrevivência. A ideia que prevalece entre os especialistas é de alterar a Lei Pelé, para que os árbitros deixem de ser trabalhadores autônomos e passem a ter vínculo com entidades desportivas. Dessa forma, os juízes podem assegurar as garantias trabalhistas. É um trabalho que necessita do Ministério do Trabalho, da Previdência, das próprias entidades, de que essa palavra autônomo, ele deve sair. E aí o passo seguinte, árbitros profissionais, o reconhecimento com a entidade, e isso traz a garantia para o árbitro. Uma medida provisória editada pela Presidência da República libera 5 bilhões e 130 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, para fazer frente ao pagamento de precatórios judiciais e também para compensar o Estado pela perda de arrecadação com o ICMS. Dos 5,13 bilhões, pouco mais de 4,4 bilhões serão destinados ao pagamento de precatórios federais no ano que vem. E 675 milhões de reais serão enviados pela União como compensação financeira ao Estado pela perda de arrecadação do ICMS. A medida provisória é uma forma de atender às necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul depois do desastre climático que destruiu o Estado em maio deste ano. A MP tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ela será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. As enchentes de maio levaram vidas e destruíram sonhos. Atingiram diretamente mais de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais de 600 mil tiveram que abandonar suas casas. Desde a tragédia, a Comissão Temporária do Rio Grande do Sul, no Senado, aprovou várias medidas para socorrer o Estado, como a que permite a dispensa da licitação para compras e obras em casos de calamidade pública. A lei assegura condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pelas enchentes sejam atendidos. Com o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o crédito extraordinário concedido ao Estado pela medida provisória não será computado nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Quais são os tipos de golpe mais comuns na internet? A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Henrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca,
respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos, e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. A partir do momento em que a indústria cultural, a cultura de massas, ela foi crescendo, né? O romantismo ele se tornou quase que o neorromantismo, o romantismo vulgar, vulgarizado, banalizado. Ele foi se tornando, ao meu ver, pelo menos, quase que a essência da indústria cultural. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. No distrito de Miritituba, todos os dias, centenas de caminhões atravessam bairros com precária infraestrutura. Porém, esse tipo de progresso não apaga o que sempre existiu:
Antes dos portugueses chegarem, Itaituba era a terra dos mundurucus. O tempo passou, eles permanecem. Dentro da cidade, aldeias urbanas comprovam a história secular de resistência. Ouro, soja e cultura indígena. Projetos de vida em rota de colisão. O povo munduruku, nesse contato com a sociedade branca, ela sofre alguns impactos. Afeta culturalmente, afeta linguisticamente, afeta nos costumes. E isso tem causado muitos problemas, principalmente na nossa saúde. O próprio mercúrio, né, nos peixes, nós estamos consumindo, né, praticamente o próprio mercúrio, né, que é trazido por consequências da garimpagem. Havendo número regimental, declaro aberta a 47ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 17 de setembro de 2024. A presente reunião destina a realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, os EPS e regimes de bem de capital, em atenção ao requerimento 66 de 2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Convido para tomar assento à mesa os seguintes convidados: vice-almirante Amaury Calheiros Boit Júnior, diretor-presidente da empresa gerencial de projetos navais, Engeprom. Pode aplaudir aí para animar a audiência. Muito bem. Convido também Fábio Pulse Martins, secretário executivo do Conselho de Zonas de Processamento de Exportação, CZPE, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Muito bem, e convido também o Marcelo Reis. Marcelo, tudo bem? É isso aí, né? Marcelo Reis, tá. Convido também Lisiane Angelotti Meira, doutora em Direito, professora e auditora fiscal da Secretaria da Receita Federal. Lisiane. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Já passo imediatamente, então, a palavra ao nosso vice-almirante Amaury Calheiros Boit Júnior, diretor-presidente da empresa gerencial de projetos navais. Senhor senador Isalci Lucas, senhores convidados, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que nos foi aberta pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para trazer a esta casa a solicitação da Engeprom de aperfeiçoamento do texto do PLP 68 de 2024, que regulamentará a reforma tributária, tendo em conta as consequências dessa reforma estruturante para os atuais e futuros projetos estratégicos desta, que é uma das mais importantes empresas estratégicas de defesa do Brasil. Sou o vice-almirante Calheiros, diretor-presidente da Engeprom, que é a empresa de gerenciamento de projetos navais. A Engeprom, senhores, é uma empresa pública independente do orçamento fiscal, vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha. Sobre a Engeprom, eu gostaria de destacar duas de suas três finalidades legais, a saber, promover a indústria militar naval brasileira e atividades correlatas, incluindo a pesquisa e o desenvolvimento, e gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo Comando da Marinha do Brasil. No bojo dessas duas finalidades legais e, por conseguinte, estatutárias, atualmente a Engeprom gerencia o programa das fragatas da classe Tamandaré,
cujo objeto é a construção de 4 navios escoltas modernos e tecnologicamente complexos, os quais, quando entregues à Armada Brasileira, colocarão a Marinha do Brasil no nível operacional e doutrinário das marinhas mais poderosas do planeta. O programa de construção das fragatas classe Tamandaré é um poderoso indutor do desenvolvimento brasileiro, cujo escopo envolve mais de 1.000 empresas nacionais e a geração de cerca de 23 mil novos empregos em vários estados da Federação. O orçamento do programa é da ordem de 13,6 bilhões de reais, dos quais 4,8 bilhões serão aplicados em conteúdo nacional, com uma estimativa de arrecadar cerca de 1,1 bilhão em impostos. No âmbito do programa das fragatas classe Tamandaré, a primeira unidade já foi lançada às águas do rio Itajaí-Açu no mês de agosto último e espera-se concluir sua construção até dezembro de 25. As outras 3 unidades serão lançadas, uma por ano, a partir de 2025 até 2027. O programa se encerrará em 2030, quando todas as unidades estiverem testadas e entregues à Esquadra Brasileira, plenamente operacionais. Assim, por conta da moldura temporal do programa e dos seus relevantes desdobramentos para uma enorme cadeia produtiva de âmbito nacional, é de se esperar que este venha a ser impactado pelo PLP 68 no seu formato atual. Nesse contexto, a Marinha do Brasil, visando buscar a necessária neutralidade tributária para a sustentação orçamentária do programa das fragatas classe Tamandaré, apresentou 6 propostas de emendas ao PLP 68, nomeadamente as propostas 252A, 256 e a proposta 414. O capítulo 3 do texto do PLP 68, que trata dos regimes de bens de capital, aborda aspectos importantes para o Poder Marítimo Nacional na seção 1 do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. E também na seção 2, que trata do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. Mas o PLP não abordou o regime especial de tributação para a indústria de defesa, o RETID, como é conhecido. O RETID é um mecanismo que possui a finalidade de eliminar a diferença de tributação entre os produtos de defesa nacionais e importados, protegendo a base industrial de defesa brasileira com reflexos na indústria naval. Prezados senhores, posso lhes afirmar que o RETID é um elemento essencial para a viabilidade financeira do programa das fragatas classe Tamandaré, bem como foi para a viabilidade de vários outros projetos estratégicos da INGEPROM, como, por exemplo, o projeto de construção de um novo navio polar para apoiar o Programa Antártico Brasileiro, que atualmente se desenvolve no estaleiro Jurong, em Aracruz. Neste ensejo, aproveito para chamar a atenção para outro item de grande importância para a INGEPROM e para a Marinha do Brasil, que é o artigo 137 do PLP 68. Nitidamente, o artigo 137 teve o objetivo de desonerar as compras públicas destinadas à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, em que pese o referido artigo ter incluído as aquisições da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deixou de fora, talvez por um lapso do legislador, as empresas públicas de defesa. Repito, então, senhores, que a Marinha e a INGEPROM procuram contribuir em todas as situações e projetos com o desenvolvimento nacional, com a geração de empregos e, em especial, com o fortalecimento da indústria naval do Brasil. Isso ocorre por meio da priorização da construção no país dos meios operacionais e de apoio que a Marinha do Brasil precisa para cumprir suas atribuições legais. É o caso dos submarinos e dos navios patrulhas que estão sendo construídos em Itaguaí, Rio de Janeiro, do navio polar em construção no Espírito Santo e das fragatas já mencionadas, que estão sendo construídas em Santa Catarina. Tendo em vista que muitos dos projetos atuais da Marinha são conduzidos por intermédio da INGEPROM, é nosso entendimento que, para se cumprir com plenitude o objetivo do artigo 137 do PLP 68,
é extremamente necessário que as empresas públicas de defesa sejam incluídas no texto. No caso concreto da Engeprom, essa providência é essencial para a própria sobrevivência da empresa como uma estatal independente. Concluo, portanto, esta minha intervenção, agradecendo mais uma vez a oportunidade de contribuir para o debate sobre o aperfeiçoamento dessa importante reforma tributária, trazendo aos senhores o legítimo pleito de uma empresa pública da área de defesa que se dedique em servir ao Brasil para que este disponha de uma marinha à altura da estatura política estratégica do Brasil e que seja capaz de proteger a nossa Amazônia Azul, patrimônio de todos nós brasileiros. Obrigado. Obrigado, doutora Mauri. Passo imediatamente a palavra ao Fábio Pussi Martins, que é o secretário executivo do Conselho da Zona de Processamento, ZPS, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Bom dia, senador. Obrigado e bom dia a todos. O tempo é bem restrito, então eu optei aqui por avaliar o painel de perguntas constante da página da audiência e observei muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o regime de ZPE. Eu selecionei 3 perguntas, que acho que sintetizam os principais pontos de dúvida que foram levantados pelos interessados. Primeiro ponto, a grande pergunta que estava sendo colocada, eu acho que a dúvida de todos é o texto do PLP como ele está hoje, ele altera fundamentalmente o regime de ZPE? Deixa de conceder, reduz, altera concessões tributárias, outros benefícios para as empresas instaladas em ZPE? E a resposta é não. Não. Muito pelo contrário, o texto mantém, recepciona todas as regras existentes e ainda traz algumas inovações incrementais, que até trazem novos benefícios para o regime. E aí eu passo para a segunda pergunta, que é o que então muda? Para explicar melhor o que acontece. Basicamente, a gente tem, resumidamente, uma atualização e 2 inovações que são incrementais para benefícios ao regime. A atualização é a essência do texto. O que está no capítulo 2 sobre o regime, nesse PLP, ele basicamente atualiza os impostos antigos, os tributos antigos, para os novos tributos e nomenclaturas, mantendo as mesmas regras. Então, basicamente, onde está sendo mencionado anteriormente, ou atualmente, PIS, COFINS, IPI, ou até a referência ICMS, acaba sendo substituída por CBS e IBS. Demais regras seguem, em essência, como estão atualmente. E onde temos inovações incrementais, 2 pontos que são bastante interessantes e importantes para o regime. Primeiro, há uma previsão já trazida que institui a desoneração sobre a energia elétrica destinada à produção de energia limpa em ZPE, incluindo hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono e amônia. Esse é um ponto interessante porque a energia elétrica é equiparada à matéria-prima nessa situação específica e nessa situação poderá obter os benefícios atribuídos à matéria-prima para finalidade específica. Segundo ponto incremental é redução a 0 para serviços de transporte de bens que venham até a ZPE e bens que partem da ZPE para exportações. Então, ativo mobilizado comprado ou insumos que são recebidos na ZPE para utilização pelas empresas que estão instaladas e usufruindo do regime, passam a ter isenção no serviço de transporte. E o serviço de transporte aplicado aos bens que saem exportados também passam a ter esse benefício. Então, é mais um incremento às regras já atuais do regime. E aí passo para a terceira pergunta, que é como fica a atratividade do regime de ZPE após a reforma tributária em geral. Então, o que eu falei até agora aqui, a gente está olhando para dentro. O texto que toca especificamente o regime em si traz essas novidades, essas atualizações. Mas, considerando todo o panorama do regime, como fica a ZPE, continua sendo atrativo ou não como um regime especial diferenciado e que se presta a fins específicos. Primeiro, 2 grandes pontos, olhando para fora. Ativo mobilizado. A gente tem nova regra já prevista aqui no texto do PLP, que traz a desoneração para aquisição de bens de capital. Esse é um benefício que não existia antes fora,
né? Não existe atualmente fora de ZPE, do regime de ZPE, ou salvo na regra geral, né? Estamos falando aqui da regra geral, mas existe em ZPE. Passa a haver um benefício para isso na regra geral, mas não para todos os impostos. Então, o imposto de importação e a FREM continuam sendo beneficiados no regime especial de ZPE, então ainda representa um benefício adicional de atratividade para o programa. E o segundo ponto, e aí eu já caminho aqui para finalizar, senador, quanto ao ressarcimento de créditos tributários, né? Hoje, as empresas exportadoras têm uma grande dificuldade para a obtenção desses créditos, quando exportam e não conseguem recuperar ou têm dificuldades para a recuperação desse crédito. A nova regra geral do regime, né, permite que o ressarcimento possa acontecer num prazo de 30 até 180 dias, mas isso impacta 30 a 60 dias, né, de um giro de capital, ou seja, ainda tem algum custo financeiro. Comparativamente, apesar de ser um grande avanço, né, comparativamente à ZPE, em que a isenção ou a suspensão já é imediata, não há nem esse impacto em fluxo financeiro, né, em custo de capital para isso. Então, é mais um ponto que ainda reforça o quanto o regime continua atrativo. Bem, enfim, num sobrevoo, acho que o tempo é curto, mas acho que são pontos bem importantes a destacar num panorama geral sobre como fica o regime à luz do texto que está aqui hoje. E não nos furtaremos a continuar acompanhando as discussões e, eventualmente, trazer novas propostas que possam aprimorar ou manter a atratividade do regime. Obrigado, senador. Obrigado, Fábio. Já passo a palavra ao Marcelo Reis para complementação. Obrigado, senador Isalci Lucas, pela oportunidade de falar em nome da Secretaria de Comércio Exterior. A minha fala vai ser bastante rápida, né? Compartilhando aqui o tempo com o meu colega Fábio, lá do MDIC. Eu vou tratar, basicamente, a gente tem uma apresentação, eu acho que aponta para cá. Eu vou passar direto para o tema da sessão de hoje, que é relacionada a drawback, né? Ou, aliás, regimes aduaneiros. Né? Nós estamos tratando de regimes aduaneiros na sessão de hoje. Em relação ao drawback, que é um regime de suspensão dos tributos que são cobrados na aquisição de insumos voltados para processamento de mercadorias que serão exportadas, a gente sauda, né, o texto do PLP 68 porque ele traz uma inovação muito importante, que obviamente tem que ser mantida, que é a extensão do tratamento da suspensão de tributos não só para as mercadorias importadas, mas também para as mercadorias que são fornecidas, claro, por nossos produtores nacionais, né? Antes, na configuração, na verdade, atualmente, né, até essa reforma ser implementada, os fornecedores nacionais eles ficam em desvantagem em relação aos fornecedores estrangeiros, que é uma grande estranheza, né? Tendo em vista que o ICMS não é coberto pelo drawback suspensão no caso de aquisição no fornecimento interno, né? Então, essa é um avanço muito importante para sanear essa lacuna, essa questão que levava a uma falta de isonomia entre fornecedores nacionais e estrangeiros. Esse é um ponto muito importante. Tem uma referência à questão da imunidade tributária nas compras públicas no slide, mas não faz parte aqui do tema, deve ser tratado em outro, né? Em outra sessão. O outro ponto relacionado ao drawback, acho que não está indo. É desse computador? Foi. Foi. Não, na exportação de serviço é outro tema. Outro tema que é bastante caro também para o MDIC, para a Secretaria de Comércio Exterior, é a questão do drawback voltado para a prestação de serviços. Existem muitos serviços que estão atrelados ao processamento de mercadorias e eventual exportação. Em 2022, a gente havia conseguido passar uma legislação atualizando a Lei 11.9.405, permitindo que o drawback também fosse utilizado para determinados serviços que têm uma associação bastante estreita com exportação. Acontece que o texto que foi apresentado primeiramente lá na Câmara dos Deputados havia havia retirado essa disposição que a gente tinha conseguido emplacar na Lei 11.945. Depois de muita negociação, a gente conseguiu demonstrar que
Se trata de uma ferramenta que é utilizada na Europa, né? Existe diretiva da União Europeia para essa suspensão tributária. O México também utiliza, a gente usa o México por conta de ser um país similar, né? Com um potencial econômico similar. E seria uma pena a gente deixar de fora do projeto de lei essa ferramenta, né? Então, a gente conseguiu ainda na Câmara dos Deputados restabelecer, né, a previsão legal a respeito de drawback de serviços, de maneira a favorecer até mesmo esse processo de servicificação da economia, né? Cada vez mais serviços são embarcados nas mercadorias que nós exportamos. E creio que era, em resumo, tudo que tinha para falar a respeito das nossas preocupações no âmbito do MDIC. Muito obrigado, senador. Obrigado, Marcelo. Bem, passo a palavra então para a Lisiane Angelotti Meira, que é auditora fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Bom dia. Inicialmente, agradeço ao senador Isalci Lucas pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e estar, né, nesse âmbito de discussão com vistas ao aprimoramento, né, do nosso processo de reforma tributária. Cumprimento também meus colegas de mesa e a todos os demais que acompanham presencialmente e também à distância. Eu preparei alguns slides, mas alguns dos temas aqui eu acho que já foram bastante desenvolvidos pelos meus colegas de mesa. E, tendo em conta também nosso tempo, eu vou me ater a alguns pontos, né, que eu julgo mais importantes. E aí, nós estamos, né, num momento em que nós temos uma reforma tributária, né, que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande, né, aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração, principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. E, ao mesmo tempo que esse aprimoramento ele ocorre, né, com a mudança e a simplificação tributária, nós temos também regras relativas aos regimes aduaneiros especiais e aos regimes aplicados em áreas especiais. E pela primeira vez nós temos essa matéria, né, prevista na Constituição. Foi uma garantia, como uma garantia de se manter esses regimes, né? Na minha perspectiva, o sistema tributário se simplificando, os regimes vão deixar de ser aí, né, essa forma que é bastante complicada, digamos, né, burocrática, eles vão deixar de ser a única forma de desoneração, talvez deixem de ser algo tão importante no nosso comércio exterior, né, como o drawback, que representa mais de 20% do nosso comércio exterior, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão deles, eles têm que continuar, né, disponíveis, eficientes e, nessa perspectiva de reforma tributária, aprimorados, né, e eu acho que é essa a discussão que está aqui. E é extremamente importante porque nós falamos em inserção do Brasil em nível internacional, nós estamos discutindo, né, acordos internacionais, seja a entrada do Brasil na OCDE, seja o acordo com a Europa. São processos que demoram, mas para os quais nós precisamos estar preparados, né? Se nós não tivermos em condições de competitividade, e uma delas, um comprometimento dessa competitividade certamente veio de um sistema tributário excessivamente complexo, nós não vamos ter ganhos com abertura comercial, nós vamos ter desindustrialização. Então, essa é uma preocupação bem importante. Bom, dentro dos regimes, nós já conversamos aqui, nós já ouvimos ZPE, né? Ouvimos também a questão do drawback e bens de capital. E eu vou trazer algumas questões mais gerais, né? Eu, pessoalmente, estudo os regimes aduaneiros especiais desde a última década do milênio passado, em termos acadêmicos. Tive a oportunidade de trabalhar nessa matéria na Receita Federal, né? Participei da elaboração do Código Aduaneiro do Mercosul e, no momento, estou
no CARF, onde também essas questões são decididas. E nesse tempo todo, né, que são aí mais de 20 anos, algumas questões permanecem, né? E talvez fosse o momento de pensar um pouco melhor sobre essas questões básicas e fundamentais para tratar melhor os regimes aduaneiros especiais. Nós temos regime comum, né, regimes aduaneiros especiais e regimes aplicados em áreas especiais. Nós temos definições legais, mas definições que vêm de um sistema. Esses regimes, eles vêm, né, de fora, muitas vezes, ou eles vêm de uma estrutura que é adotada mundialmente, né, e regulamentada, principalmente na Organização Mundial das Aduanas, mas, ao mesmo tempo, eles chegam aqui no Brasil e eles são adaptados às nossas realidades, né? Principalmente o drawback brasileiro é uma jabuticaba, é muito diferente do drawback mundo afora e muito importante, porque com o nosso sistema tributário, se o drawback existisse só para desonerar as importações, isso já foi dito aqui, nós teremos, né, um impedimento à produção de insumos nacionais, porque seria muito desigual. Então, nós temos esses 3 tipos, e a principal questão... Aí nós temos vários regimes, né? Então, e são importantes, sendo que alguns, né, como drawback, recof, são extremamente importantes para o comércio exterior. E além dos regimes aduaneiros especiais, nós temos também os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, né? Onde está a Zona Franca de Manaus, extremamente importante, garantida, né, expressamente na Constituição Federal, né, nos atos das disposições constitucionais transitórias, e também tratada na reforma tributária, para que seja mantida. Temos as áreas de livre comércio e temos as zonas de processamento de exportação. A minha observação é que, na verdade, aí um pouquinho do drawback, né? Na verdade, nós temos 3 modalidades de regime de drawback: suspensão, isenção e restituição, sendo que o último eu vi pouquíssimas vezes na minha experiência profissional, não vou dizer que nunca vi, mas vi aí 2 vezes, né, nessas décadas, utilizar o 3º tipo. Mas o 1º e o 2º são utilizados, e é interessante que no PLP nós temos somente o de suspensão, né? Então fica uma dúvida se esse tratamento estaria afastando a isenção, e bem interessante também que o PLP ele traz regras sobre os regimes, mas se formos observar, são regras para CBS e IBS. E como ficam, né, os tributos que continuam na transição, o IPI que em alguma medida fica, né, e também o imposto de importação. Será que eu tenho que colocar no mesmo arcabouço jurídico de CBS e IBS, que agora tem, né, regras com muito mais força em termos de hierarquia, a Constituição, e é aprovado o PLP, lei complementar? Aqui uma referência também à Zona Franca de Manaus, que no Brasil é um regime que se distingue bastante, né, do conceito internacional de Zona Franca de Manaus. Na elaboração participei da discussão do Código Aduaneiro do Mercosul e discutimos muito isso para mostrar que a nossa Zona Franca ela faz parte do território aduaneiro e ela tem uma vocação diferente, principalmente aí de destinação de uma grande parcela ao mercado interno, né? Algo que nós precisamos manter e deixar claro que ela difere das zonas francas estrangeiras. ZPE nós também ouvimos. O que observo em relação ao ZPE, que ela nasceu muito próxima de um conceito de zona franca, né, para ser uma área delimitada no território, em regiões menos desenvolvidas, e me parece que hoje ela está se aproximando muito mais, né, do recof. Então, talvez ela esteja caminhando para ser um regime aduaneiro especial que vem sendo adotado Brasil afora. Aliás, eu peguei na CZPE, não está totalmente atualizada, de 2020, eu coloquei, mas a gente pode ver que tem ZPE no Brasil inteiro, né? Então, essa discussão do que são as ZPEs, quais são os benefícios, o que a distingue dos outros regimes, eu creio que seja um ponto importante também. Bom, eu vou passar já para as minhas conclusões, né? No PLP, em relação aos regimes, nós temos um tratamento como suspensão, e essa é uma questão que é pouco tratada, né? Se é uma suspensão do pagamento, seria também uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se é suspensão de exigibilidade,
teria que estar em lei complementar. E em lei complementar só está para CBS e IBS. Parecem questões acadêmicas, mas que elas acabam impactando na discussão dos regimes, no tratamento na hora da internação, nas penalidades aplicadas. Nós não sabemos muito bem o que eles são e temos tratamentos diversos em função das características de cada regime, esquecendo muitas vezes que eles seriam o mesmo instituto. Então, aqui, eu acho que o PLP, aliás, faltou o PLP, ele faz um trabalho importante, mas ainda fica essa questão do que eles seriam, né, e como ficam os regimes nas regras antigas, né? Estariam sendo revogados, o imposto de importação teria que entrar aqui nessas novas regras, o IPI, né? E os demais impostos que enquanto ainda subsistirem. Eu acho que passou o meu tempo, né? Então, são essas as minhas observações. Eu acho que alguns pontos talvez tenhamos que voltar, né? Estabelecer se efetivamente o tratamento como suspensão do pagamento é o mais adequado, verificar se as regras entre os regimes estão equilibradas, que os regimes continuam muito importantes, né? Para manutenção até conquista da nossa competitividade internacional e sem comprometer sempre a produção nacional. Então, esses regimes criados jabuticaba aqui no Brasil, eles precisam ser entendidos, né, e talvez tratados de forma mais uniforme. Fica essa minha sugestão e eu agradeço novamente pelo convite. Obrigado, Luciano. Vou passar agora por videoconferência a senhora Melina Rocha, consultora internacional do BID. Melina. Bom dia, senador. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom, eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação. Quem está responsável aqui poderia... Ok. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, senador, com os senhores, os demais senadores e todos aqui para discutir essa questão da importação. A minha apresentação, senador, eu vou focar mais em uma outra questão, que é a importação de bens imateriais, serviços e remessas postais. Eu acho que esse tema é importantíssimo aí para a questão da reforma tributária, e aí foi dado um tratamento que se alinhou muito aos modelos internacionais, conforme eu vou mostrar aqui. Então, eu participei desse GT1, né, do PAT-RTC, dei apoio e assistência técnica pelo BID ao pessoal da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária e especialmente nessa parte de importação e exportação que estava sob a responsabilidade do GT1, né, eu acompanhei de perto, aí com colegas da Receita Federal, das receitas estaduais e municipais, para chegar nesse modelo que foi colocado aí. Eu queria só fazer um esclarecimento nessas dúvidas que foram colocadas agora pela Lisiane. A ideia desses regimes aduaneiros que foram colocados ali no PLP 68 seria mais dar o tratamento do IBS e da CBS dentro desses regimes, né? Eu acho que um pilar que norteou os trabalhos com relação a essa parte foi justamente não trazer a regulamentação desses regimes aduaneiros, que são regimes aduaneiros próprios do imposto de importação, mas então a ideia não é trazer a regulamentação e detalhamento para a lei complementar do IBS da CBS, porque esse detalhamento e regulação está na legislação aduaneira, mas trazer somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados dentro desses regimes aduaneiros. Então, a ideia e o pressuposto foi esse dentro da construção do PLP 68, né? Julgou-se que não seria adequado trazer o detalhamento, porque esse detalhamento é de competência da legislação aduaneira, mas somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados quando os bens estarão, né, as operações estarão dentro, né, submetidas a esses regimes aduaneiros. Então, foi essa a ideia, por isso que não se trouxe o detalhamento completo para a lei complementar. Bom, mas passando para a minha apresentação, senador, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, que o IVA
Esse modelo IVA ele se aplica sobre todos os bens e materiais, serviços, bens de pequeno valor. E aí, quando a gente tem um fornecimento feito por um não residente, se o fornecedor está fora do país, né, o grande desafio é como que eu vou tributar essa operação. Né? Então, em todo o mundo se tem discutido aí, pelo menos desde o final da década de 90, início da década de 2000, como que eu vou fazer com que o fornecedor não residente fique sujeito ao sistema IVA, aplique o IVA sobre suas operações, já que ele está fora do país e, portanto, como que eu vou fazer o enforcement, né? Como que eu vou fazer que ele recolha o IVA aplicável nessa operação. Como todos sabem, o IVA é um imposto no destino. Então, qualquer importação, seja de bem material, imaterial, serviços, devem ser tributadas adequadamente no país. Então, o grande desafio que todos os países do mundo têm enfrentado é justamente isso: como fazer com que essas operações feitas por fornecedores não residentes sejam tributadas adequadamente no Brasil. O grande desafio é quando esses fornecedores eles remetem produtos, vendem materiais ou serviços para um consumidor final. Porque se é para outro contribuinte, se é para outra empresa, essa empresa vai tomar crédito, e quando ela toma crédito, o impacto, então, é zero, né? Em termos de arrecadação, né? Porque tributa e toma crédito, então o impacto na arrecadação é zero. Então, o grande desafio é como, principalmente, tributar nessas operações para consumidor final, já que o consumidor final não tem crédito e é realmente aquela operação que vai gerar receita pública para os entes federativos, né? Então, se discute em todo mundo esse controle e fiscalização dessas operações para consumidor final. E aí tem soluções trazidas por relatórios da OCDE, a União Europeia e outros países que adotam IVA têm implementado essas soluções que são quais, né? Então, para serviços intangíveis, se obriga que o fornecedor não residente, mesmo não tendo qualquer presença física no país, qualquer representação, nada no país, não tem absolutamente nada, mas se obriga que esse fornecedor se inscreva no IVA e aplique o IVA nas operações para residente no país. E, ao mesmo tempo, também exige a responsabilidade das plataformas na coleta e na arrecadação desse IVA quando forem feitas as operações por meio do seu intermédio. Também esse mesmo tipo de solução de inscrição do fornecedor não residente e das plataformas digitais são soluções para importações de pequenos valores. Essas importações que são remetidas, né, seja através de courrier, seja através dos próprios correios. Então, essas importações de pequeno valor também se exige a inscrição do fornecedor não residente e a responsabilidade das plataformas digitais. E aí, senador, mas já em 2000 e isso daqui, esses dados que são da OCDE de 2022, já tinha 76 países que adotam esse tipo de soluções para o comércio internacional, né? Então, a gente tem 175 países do mundo com IVA, já quase metade já adotou esse tipo de solução. E só para dar uma ideia do volume dessas transações, né? Em 2020, 62% dos 29 trilhões de dólares do comércio digital mundial foram feitos pelas 10 maiores plataformas. Então, assim, 67% de todo o comércio digital é feito pelas 10 maiores plataformas. Então, basta que essas plataformas se inscrevam, recolham o IBS-CBS nas operações realizadas por fornecedores não residentes, que o Brasil já pegaria 62% do comércio que é realizado internacionalmente. As top 3 plataformas são responsáveis por 62,6% e as 100 maiores plataformas correspondem a mais de 95% do e-commerce, né? Então, assim, é muito importante essa responsabilização de plataformas, seja para operações com imateriais, seja serviços, mas principalmente com relação às remessas postais, porque grande parte do comércio internacional é feito por essas plataformas. E aí eu queria só deixar claro que o que o PLP
faz, né? E rapidamente passando pelas regras do PLP. Nós temos o IBS e CBS, são cobrados no destino. Então, a gente tem que ver se a operação ocorreu dentro do território nacional ou fora do território nacional. Geralmente, né, nós temos regras no PLP 68 quando há uma importação de serviço ou de bem imaterial, né? Então, quando é um fornecimento que é realizado por não residente, né? Vamos supor uma Netflix, por exemplo, né? Se a Netflix não tivesse nenhuma residência ou presença física no Brasil, né? Então, ela estaria fornecendo como não residente para um adquirente que está localizado no país, no Brasil, para consumo no país, né? E mesmo que essa prestação de serviço ou fornecimento de bem material seja feita a partir do exterior. E aí o que o PLP também fala, né? O que é esse consumo, né? Porque está escrito para consumo no país. Consideram-se consumo de bens imateriais e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Então, se essa pessoa no Brasil está comprando, né, uma inscrição no Netflix, ela está acessando o Netflix desde o Brasil, isso quer dizer que ela está consumindo no Brasil, e isso é uma importação de bem imaterial, né, porque streaming é considerado, segundo o PLP 68, um bem imaterial. Isso quer dizer o quê, senador? Quer dizer que essa fornecedora não residente, ela tem que se inscrever para o IBS-CBS, e quando ela está fornecendo o Netflix, o streaming, para o consumidor brasileiro, ela tem que aplicar o IBS-CBS e recolher aos cofres públicos, né? Seguindo o modelo internacional, como eu já disse. Além disso, nós temos ainda regras de importação de serviço, né? Quando essa importação for executada no país, né? Se serviço for executado no país, então vem um não residente do exterior, executa algum serviço presencialmente no país, e isso faz com que haja uma importação de serviço, e por isso o IBS tem que ser recolhido, e a CBS. Ou essa prestação de serviço é relacionada a um bem imóvel que esteja localizado no país, ou algum bem imóvel que vai para o exterior para execução de algum serviço, né? Então, equipamento que vai para o exterior para ser consertado, uma manutenção, e depois retorna ao país após a sua conclusão. Isso também é considerado importação de serviço, tá? E aí, eu queria deixar bem claro aqui uma coisa que é muito importante. Nesses casos, o fornecedor não residente vai ser contribuinte do IBS-CBS, e ele deve se inscrever no regime regular, porque ele está prestando um serviço, realizando uma operação no país. Isso é considerado importação, e, portanto, quem é contribuinte é esse fornecedor não residente no país. Além disso, as plataformas digitais são responsáveis também, caso o fornecedor seja não residente. Então, se o fornecedor for não residente, as plataformas que intermediarem essas operações vão ter que tributar, né, aplicar o IBS-CBS, e ainda uma regra de que se o fornecedor residente ou domiciliado no exterior, né, não for inscrito, o adquirente é solidariamente responsável pelo pagamento nessas aquisições de bens imateriais, direitos e serviços. E aí eu queria passar, então, senador, rapidamente para a questão dos bens materiais, que essas remessas de pequeno valor, 15 segundos. Remessa postal. Então, quando agora se discute muito a taxa das blusinhas, né, o imposto das blusinhas sobre o sistema hoje que existe no país, qual foi o tratamento que foi dado pelo PLP 68? Quando há essa remessa internacional, que é aquela remessa que é submetida a um regime simplificado, que hoje já existe, né, e há todo um tratamento através do programa que se chama Remessa Conforme, da Receita Federal. Nesse caso, os fornecedores de bens de procedência estrangeira submetidos a esse tipo de regime simplificado também vão ser contribuintes do IBS da CBS. A plataforma digital que está vendendo esses produtos vai ser responsável também pelo pagamento do IBS da CBS. E caso um fornecedor não residente
nem a plataforma, no caso delas serem responsáveis, serem contribuintes, o destinatário também vai ser solidariamente responsável caso não tenha sido recolhido o IBS-CBS. Então, isso também é mais ou menos algo que a gente já tem hoje no Remessa Conforme, né, da Receita Federal, atende os padrões internacionais. E, senador, só para terminar, que eu sei que o meu tempo acabou, isso é muito, muito importante, esse tipo de medida, para garantir a competitividade dos produtos nacionais da indústria brasileira. Porque se a gente não tributa esse tipo de importação, ou a indústria brasileira, o comércio brasileiro vai ser prejudicado, porque eles vão ser submetidos à tributação normal, enquanto aqueles produtos que vêm do exterior não vão ter tributação nenhuma, né? Então, assim, a tributação da blusinha que eu compro por meio dessas plataformas digitais residentes no exterior tem que ser exatamente a mesma tributação da blusa que eu compro na loja da esquina, porque senão a gente vai ter um problema de competitividade da indústria nacional, do comércio, e aí isso impacta a economia nacional. E com isso eu acabo, senador Isalci, dizendo novamente, agradecendo a minha presença aqui, o convite feito pela CAI para participar desse debate. Muito obrigada. Obrigado, Melina. Vou passar agora para o doutor Mendel Macedo, que é diretor jurídico da Câmara Brasil-Ásia, CBA. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Primeiramente, agradeço ao senador Isalci e a todos os integrantes aí da comissão por esse momento e essa oportunidade. Eu vou compartilhar aqui um material e eu vou tentar ser de forma bem objetiva para não forçar. Só um minuto aqui, deixa eu só colocar. Pronto, vocês estão visualizando? Tudo certo, presidente? Ok. Certo. Primeiramente, bom dia, meu nome é Mendel, eu falo em nome da Câmara Brasil-Ásia e também vou falar alguns pontos aqui que a Federação Nacional dos Operadores Portuários tem interesse, tá, pessoal? Eu vou tentar focar, eu fiz uma tabela aqui comparativa para a gente ser mais objetivo, explicando um pouco de como esses regimes eles vão ficar, como eles estão atualmente e como eles devem ficar de acordo com o PL 68, tá? Eu vou focar em especial no Repetro, Reporto, Reide, nas ZPS e nos bens de capital. Todos esses regimes aduaneiros especiais, eles tendem a incentivar, né, a aquisição de produtos importados e produtos nacionais para posterior exportação ou mesmo para produção interna no Brasil. O que eles se assemelham todos, que estão previstos no PL 68, tanto o Repetro, quanto o Reporto, quanto o Reide, é esse incentivo ao processo do setor industrial, do setor de infraestrutura brasileiro. Tanto o Repetro, ele é voltado para a importação de bens para atividades de petróleo e gás, o Reporto, ele é voltado para a modernização de infraestrutura portuária e ferroviária, o Reide, ele é voltado especificamente para a execução de projetos de infraestrutura, e aí a gente está falando de energia, saneamento e outros bens específicos, né? Atualmente, a nossa legislação atual que trata sobre esses temas, eles estão em legislações esparsas, tanto em leis complementares quanto em instruções normativas da Receita Federal. Atualmente, pessoal, quando a gente faz uma análise do cenário como está atualmente, como ele se dará, a gente vê, de certa forma, uma série de benefícios e uma série de incentivos econômicos no decorrer do tempo, né? A preocupação maior desses setores é o período de transição desses processos, em especial porque a gente vai estar tratando sobre um benefício fiscal que ele tende a finalizar e o setor ele tende a criar um pouco de insegurança e incertezas quanto a esse prazo final, né? Se a gente observar, por exemplo, como funciona atualmente, o Repetro, o Reporto, ele é via restituição por compensação de tributos pago na importação de bens para essas atividades de petróleo e gás. Como se dará essa situação no PL 68? Vai haver essa suspensão de tributos com uma conversão de alíquota a zero por um período determinado. A gente tem o Repetro e o Reporto, que é 5 anos. O Reide, eu achei bastante prudente ter colocado que a manutenção da suspensão dos tributos é até a conclusão do projeto com a conversão para alíquota zero,
que essa é uma das críticas que eu faço, que em relação ao Reporto e o Repetro deveria ser mantido nessa mesma estrutura, não um período anual, mas um período de conclusão de projetos, de setores de infraestrutura, que daria uma facilidade e uma clareza maior nesses projetos que envolvem, que são incluídos tanto o Reporto quanto o Repetro. E a gente tem essa parte das EPEs, né? Essas EPEs, elas incentivam em especial essa parte de exportação. Claramente, você tem que ter uma quantidade X, né, de faturamento para poder estar exportando, para poder ser enquadrado nessas zonas de processamento de exportação, que o PL 68 ali ele está prevendo a mesma margem de 70%. E os bens de capital, certamente, ele traz esse tipo de incentivo porque ele mantém, né, essa situação. Antes, a forma de você utilizar esses bens de capital para amortizar a questão de RPJ, CSL, PIS e COFINS era no ativo imobilizado. E com essa nova redação do PL 68, ele mantém essa suspensão dos tributos com conversão para alíquota zero após os 5 anos de utilização. Quando a gente faz uma melhoria, quando a gente faz uma análise das melhorias, a gente percebe que, em especial, o Repetro, essa questão da alíquota zero após os 5 anos, né? Eles supostamente já estão prevendo uma simplificação de processos. No Reporto, a gente vê essa prorrogação até 2028 e trata especificamente sobre essa tentativa de simplificação na habilitação. Aqui, já no Reporto, eu falo em nome da coalizão aí portuária e aeroportuária, que existem 2 emendas, a 490 e a 491, que prevê a extensão dessa prorrogação até 2032, e ele abrange um pouco a cadeia de importação desse processo do Reporto, tá? A crítica que o setor faz é da possibilidade de extensão da inclusão desse benefício do Reporto em toda a cadeia portuária até a finalização desses projetos portuários ou ferroviários. O REID é a melhoria que ela traz essa maior clareza nas regras de conversão da suspensão, mas as pioras, quando a gente pega todos os setores e pega principalmente os relacionamentos internacionais que a gente tem com o mundo asiático, a gente percebe que é de forma unânime a situação dessa insegurança jurídica quanto à aplicação futura e também essa complexidade na tentativa de se conseguir esses benefícios, esses regimes aduaneiros especiais. Atualmente, a gente trabalha em todos esses setores, tá, pessoal? A gente já trabalha há muitos anos na inclusão desses benefícios de Repetro, Reporto, REID, e, sinceramente, é uma dificuldade hercúlea até você conseguir esse benefício, esse regime aduaneiro especial. Então, a maior crítica que o setor faz é de por que não, a partir desse PL 68, a gente trabalhar com simplificações maiores, né? Porque acaba que só as grandes corporações ou as grandes empresas acabam conseguindo se enquadrar nesse tipo de benefício por conta do excesso de regras. Então, por que não trabalhar em cima desse PL 68 numa tentativa de facilitar um pouco, de desburocratizar e seguir a essência da reforma tributária? Porque a manutenção desses regimes aduaneiros especiais no PL 68, como está atualmente, ele acaba não trazendo o processo basilar da reforma tributária, que é essa simplificação tributária. E se a gente simplesmente manter esses regimes, mas não trazer processos de simplificação, a gente ainda continua trazendo esse tipo de regime especial aduaneiro só para uma classe muito pequena de empresas, né? Então, essa é uma crítica que se faz. E uma outra crítica que se faz também, pessoal, é porque até então, Repetro, Reporto, REID, ele sempre tratava das tributações federais. Com o PL 68, existe a inclusão tanto de um CBS, que é um tributo federal, quanto de um IBS, que é um tributo estadual. O problema maior é porque a gente acaba não tendo uma certeza de como os estados lidarão com essa situação, porque para que haja a implementação e desses benefícios, a extensão para os IBS, a gente tem que entender que os estados eles vão ter que concordar de alguma maneira, né? E como vai haver essa concordância por meio de outras leis ordinárias, os estados, para eles concordarem com essa suspensão e transformação de alíquota zero da questão do IBS, isso aí não fere um pouco a competência dos estados e municípios em gerir o seu próprio tributo, porque o IBS ele é um conglomerado tanto do ICMS quanto do ISS. Então, são dúvidas que o setor fica em relação ao tema,
por a gente não saber de forma clara como esses benefícios fiscais tratarão, como é que eles serão lidados daqui para frente, tá certo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, porque saiu a tela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, tá muito bom. Ah, tá. Pessoal, essa crítica é a questão do reporto, principalmente as emendas constitucionais 490 e 491. Eu acredito que o PL 68 ele poderia ser um pouco mais esmiuçado quanto a esse detalhe sobre essa competência federativa entre os estados e a União. Ali na Lei Complementar 68 prevê essa suspensão do CBS, ou seja, mantendo como sempre foi a questão dos regimes aduaneiros a tributos federais, mas o tributo estadual traz um pouco estranheza essa questão de suspensão e conversão de alíquota zero, porque para que isso funcione na prática, os estados eles vão ter que chancelar esse tema de alguma maneira. Eles vão fazer o quê? Replicar a lei federal, a lei complementar por meio de lei ordinária? Será que vai ter que ser feito um trabalho entre cada um dos estados para a concordância dessas suspensões, desses regimes aduaneiros especiais ou dessas EPS? Ou vai ter que ser tido uma discussão no Poder Judiciário a nível de STF para entender se, de fato, essas suspensões serão estendidas ao CBS ou não. 15 segundos. Bom, pessoal, de forma bem objetiva, eu preparei um material um pouco mais robusto, mas como o tempo ele é curto e muita gente já expôs aí boa parte do que eu gostaria de falar, eu encerro agradecendo, em especial ao senador Isalci e por toda a casa por esse convite. E agradeço imensamente estar podendo enriquecer esse debate. Obrigado. Obrigado, Mendel. Bem, eu só aproveitando, antes de passar a palavra para o próximo expositor, o objetivo maior desse grupo de trabalho é a gente já trabalhar de uma forma muito pontual em cima daquilo que já foi aprovado. Então, nós temos um texto da Câmara que já foi aprovado e o objetivo aqui é vocês apresentarem uma proposta de mudança com uma justificativa muito óbvia, muito clara, que qualquer senador entenda. Olha, realmente precisamos mudar, porque o nosso objetivo não é discutir a reforma de uma forma muito... porque já foi muito discutido. A gente precisa ir no ponto, direto no ponto. Olha, tal artigo, tal parágrafo tem que ser alterado por isso, por aquilo, para a gente tentar convencer a mudança. Então, eu gostaria, assim, mais só para reforçar, para que a gente possa apresentar no dia 22, uma proposta para o relator da CCJ, as mudanças que nós vamos sugerir. Mas, por isso que eu digo assim, a gente quer muito ver o mundo real, lá na ponta, o que está acontecendo, porque a gente percebe que a reforma está muito bacana, bonita, teoricamente bacana, academicamente, mas na ponta tem algumas distorções. Por exemplo, aqui a empresa pública, é uma coisa tão óbvia. Por que a empresa pública ficou fora? Não sei. Ou alguém esqueceu, ou na redação. Mas é uma coisa fácil. Olha, está aqui, no artigo tal, a empresa pública ficou fora. Então vamos colocar. Então tem que ter uma emenda para colocar. Qualquer senador vai entender isso. Olha, empresa pública tem que entrar. Então, esse é o objetivo maior do nosso grupo de trabalho, porque só a discussão em si nós não vamos chegar a lugar nenhum, entendeu? A gente não vai conseguir fazer as mudanças que nós pretendemos. Bem, ainda tem ainda de forma de videoconferência o senhor Solon, doutor em Direito, professor e advogado. Bom dia, senador Isalci Lucas. Eu quero agradecer pelo honroso convite. Quero cumprimentar todos os senadores que estão presentes, demais autoridades, em especial os membros da mesa, notadamente a professora Lisiane Meira, que é uma amiga de longa data, e a professora Melina Rocha. Bom, senador, eu tenho estudado esse tema. Eu retornei sexta-feira da Europa, onde eu tenho procurado estudar bastante o IVA, principalmente na parte do comércio exterior. O comércio exterior é uma área que o Brasil precisa investir, o Brasil precisa se abrir para o comércio exterior, que hoje o comércio exterior no mundo movimenta cerca de 18 trilhões de dólares, e o Brasil participa com menos de 2% desse montante. E, apesar disso, o comércio exterior ele é 40% do nosso PIB. Então, imaginem os senhores o quanto nós temos de potencial
se subirmos de 2% para 4%. Então, uma coisa extraordinária. E os regimes aduaneiros especiais, eles fazem parte disso. De uma forma muito geral, vou fazer algumas considerações gerais bem rápidas e vou fazer uma sugestão pontual, que eu considero muito importante, e depois eu vou explicar. Bom, sobre o aspecto geral, eu sou entusiasta da reforma, eu acho que a nossa reforma tributária ela é muito boa. O IVA brasileiro, CBS, IBS, ele vai ser o mais moderno que existe no mundo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E no âmbito do comércio exterior, especificamente nos regimes aduaneiros especiais, nós vamos ter um ganho de simplificação. Hoje, no Brasil, nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. O regime aduaneiro especial mais importante, que é o drawback, o mais importante, responsável por mais de 20% das exportações brasileiras, ele tem um emaranhado regulatório, é muito difícil de compreender, até para quem é estudioso dessa matéria, é difícil entender. Então, imaginem os senhores para o empresário que vai tentar se aventurar a exportar mercadoria usando o drawback. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. É claro que o projeto de lei complementar não vai entrar em detalhes, ele está estabelecendo as balizas e depois vai acontecer uma regulamentação. Se essas regulamentações forem adequadas, como o projeto, em geral, desde a aprovação da emenda constitucional, está sendo, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter um grande ganho. O que eu gostaria de destacar pontualmente, senhores senadores? Dentro do regime de aperfeiçoamento, especificamente do drawback, que é, a meu ver, o regime aduaneiro mais importante, né? A maioria dos países dedica especial atenção ao drawback. Ele é um regime aduaneiro que foi teorizado no século XVIII por Adam Smith, já ressaltava a importância no Tratado das Riquezas das Nações, né? E esse regime aduaneiro, ele precisa de um ajuste aqui no Senado Federal. No que especificamente? Hoje, a CBS e o IBS, né, eles têm uma base de incidência ampla. Esse foi o modelo aprovado no nosso país e é um modelo adequado. Dentro dessa base de incidência ampla, ele incide sobre operações com bens e operações com serviços. Ocorre que, na hora que está sendo prevista a desoneração das aquisições dos insumos que são importados no drawback para produzir mercadorias que posteriormente vão ser exportadas, o PL ele desonera apenas a aquisição de bens. Não está ocorrendo a desoneração dos serviços. E isso gera uma incoerência com o próprio regime de incidência. Que, veja, se o tributo incide sobre bens e serviços, a desoneração ela tem que também abranger os serviços. E isso é relevante porque já é uma demanda antiga da indústria brasileira. Um estudo que foi feito pela CNI, ele mostra que os serviços participam com quase 25% da agregação de valor da indústria brasileira. Todos os países do G20 desoneram os serviços no âmbito do drawback. O próprio Estados Unidos, com a tributação monofásica no consumo, ele faz essa desoneração. E da forma como está sendo aprovada hoje o projeto, nós vamos perder essa oportunidade, vamos engessar também, porque a lei complementar ela requer um quórum mais restritivo e uma vez aprovada essa lei complementar, sem a inclusão dos serviços nesse regime aduaneiro, vai ser muito difícil essa alteração. Então, a sugestão que eu faço, e já encerrando a minha participação muito objetivamente, é essa. Eu acredito que tem que ser alterado o caput do artigo 88. Eu me coloco à disposição depois, se a assessoria quiser entrar em contato para fazer uma exposição de motivo bem sucinta e uma proposta de alteração. Alterar esse artigo 88 para prever a extensão do drawback também para as operações com serviços. Isso vai ser um grande ganho que nós vamos proporcionar ao nosso país e nós vamos ter uma regulamentação completa para que realmente a reforma tributária produza os seus efeitos desejados. Então era isso, senador.
demais integrantes da mesa, muito obrigado. Obrigado, Solon. A gente agradece. Realmente é importante a sua contribuição aí com relação a essa sugestão, que pode ser encaminhada aqui para a comissão. Acho que é importante. Eu não sei se o... Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre isso aí, por favor? Pode apertar aí. Aqui. Obrigado, senador. Em relação ao drawback, a inclusão dos serviços no drawback, como eu havia comentado, a Lei 11.945 de 2009 foi alterada por uma outra lei em 2022 para incluir justamente os serviços nesse regime aduaneiro especial. É claro que houve muita resistência para passar esse dispositivo legal e, na verdade, o que foi incluído ali foram serviços que estão diretamente atrelados ao processo exportador. Então, é serviço de transporte internacional, serviço de despacho, tem até um serviço relacionado a treinamento, né, para uso daquelas mercadorias ou aqueles equipamentos que vão ser exportados. Então, é uma lista restritiva, né? É claro, como o Dr. Solon comentou, muito mais serviços podem estar ali relacionados a bens, podem estar embarcados, podem estar incorporados, né, ao bem final que vai ser exportado e, de repente, essa lista pode ser trabalhada. É claro que, se ela ficar em nível de lei complementar, vai acontecer o que o doutor comentou, né? Ela vai ficar engessada, porque para modificar uma lei complementar é bastante mais complexo. Então, talvez uma solução para isso, ao invés de se estampar, né, no texto principal do PL, seria colocá-lo como um anexo, né? Mas isso tem que ser pensado, um anexo que, de repente, poderia ser alterado por ato infralegal ou por um ato menos engessado do que uma lei complementar, para permitir essa fluidez em relação aos serviços. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Solon. Ô, Solon, quer complementar, Solon? Não, só uma complementação aqui. A Lei 14.440, né, ela desonera o PIS e COFINS, que é um tributo que vai acabar em 2027. Nós temos que inserir na reforma tributária, no PL aqui, a desoneração do IBS e da CBS. E, como destacado pelo colega, a desoneração ela tem que ser coerente com o regime de incidência. Então, como nós temos um regime de incidência amplo, nós temos que desonerar todos os serviços que são utilizados para produzir mercadorias que vão ser exportadas pelas empresas brasileiras, sem estabelecer uma lista. Porque se nós estabelecemos uma lista, nós vamos ter um problema. O contencioso para saber se uma mercadoria, se um serviço se enquadra ou não naquela lista, e até a própria desatualização, né? Serviços é um conceito muito amplo. A cada dia a economia dinâmica ela se altera, surgem novas atividades, né? Se a cada momento a gente tiver que discutir a inclusão ou não, nós vamos criar um engessamento. Então, a ideia que eu tenho é a desoneração total dos serviços na linha de forma coerente com a incidência. Obrigado. Era isso, senador. Obrigado, Solon. Bem, eu vou pedir aqui os colegas Lisiane, Fábio e o Amaury, o Marcelo, para a gente fazer uma troca aqui agora. Vou chamar para compor a mesa aqui a doutora Daiane do Nascimento Lima Silva, que é coordenadora do Comitê Técnico Tributário da Associação do Comércio Exterior do Brasil, AEB. Pode aplaudi-la também, né, Daiane? Tá ótimo. Obrigado. Tem essa emenda já, não? Sim. Tem a emenda, né? Sim, senhor. Também o senhor Elson Cavalcante Braga, presidente da Associação de Processamento de Exportação. Elson. O senhor Mário Sérgio Carraro Teles, superintendente de Economia da CNI. Registrar a presença da nossa senadora Rosana Martinelli. Obrigado, Rosana.
Bem, eu passo imediatamente a palavra, então, a Daiane do Nascimento Lima. Som. Pronto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Isalci e, em nome da presidência da AEB, mais uma vez agradecer o convite para participar dessa audiência. A Associação de Comércio Exterior do Brasil representa o setor exportador há mais de 50 anos e, desde a criação do GT1 pelo Ministério da Fazenda, no âmbito do PAT-RTC, tem contribuído com as discussões sobre a regulamentação dos regimes especiais aplicáveis ao comércio exterior. E, objetivamente, a mensagem da AEB na audiência pública de hoje é enfatizar 2 pontos que não foram plenamente contemplados no PLP 68 e que são pontos essenciais para garantir a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. O primeiro ponto diz respeito ao regime do preponderantemente exportador. Nós tivemos a manutenção de grande parte dos regimes especiais, mas na redação atual do PLP 68, o regime do preponderantemente exportador ele não foi contemplado. E o que é esse regime, né? Os exportadores do Brasil, que hoje possuem pelo menos 50% do seu faturamento obtido com atividade de exportação, eles estão autorizados a adquirir insumos com suspensão de PIS, COFINS e IPI. E qual que é o objetivo dessa suspensão? É a desoneração, né? Evitar um acúmulo de créditos fiscais na cadeia produtiva do setor exportador. É desonerar o exportador brasileiro para que ele tenha melhor condição de competir com outros países no cenário internacional. E, usando as palavras do secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, um dos principais objetivos da reforma tributária no âmbito do comércio exterior é a completa desoneração da cadeia de exportação, passando, inclusive, pela manutenção dos regimes especiais que são aplicáveis ao comércio exterior. Então, hoje, os exportadores brasileiros que adquirem matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, eles fazem isso com suspensão dos tributos PIS, COFINS e IPI. E, a prevalecer a atual redação do PLP 68, eles passarão a ter de recolher IBS e CBS. E, ao contrário do que se possa imaginar, isso não significa um aumento de arrecadação para a Fazenda. Por quê? Em se tratando de um produto final exportado, não haverá incidência de IBS e CBS nessas saídas. Então, esses recolhimentos que foram feitos nas etapas anteriores, eles terão de ser ressarcidos ao exportador pela Fazenda. Então, na verdade, o que nós estamos criando com o texto atual do PLP é um ônus para ambos os lados. Para o exportador, que passa a ter um prejuízo financeiro, um impacto de fluxo de caixa, né, de 27,9% sobre as suas aquisições de insumos, né, lembrando que esse percentual ele é a última estimativa da alíquota padrão do IVA, que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda, 27,9%. E, para a Fazenda, haverá o ônus de ressarcir esses créditos para o exportador. Então, vejam, né, se uma das principais bandeiras da reforma, se não a principal bandeira, é justamente a simplificação, não me parece que nós estejamos aqui simplificando esse ponto. Então, não faz sentido haver a extinção do preponderantemente exportador. Esse ponto ele precisa ser revisitado no texto do PLP 68, para que, a exemplo do que acontece hoje com PIS, COFINS e IPI, haja também a suspensão de IBS e CBS nas aquisições desses insumos que eu mencionei. E o último... Sim, nós temos proposta de emenda. E o segundo e último ponto, em função do tempo, é a questão do imposto seletivo ser incluído nos regimes aduaneiros especiais, né? E aqui um breve parênteses nesse primeiro bullet do meu slide, que é a questão da incidência do seletivo sobre as exportações. Nós sabemos que existe uma audiência pública específica para o seletivo, mas nós não podemos deixar de mencionar esse ponto, porque ele é de extrema importância, né? O seletivo, hoje, no texto atual do PLP, ele está alcançando a exportação de bens minerais e
a nossa percepção é de que isso fere frontalmente o que está disposto na emenda constitucional 132, lá no artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1, está expressa a premissa para o seletivo nas exportações, ele não vai incidir sobre as exportações. E mais adiante, no inciso 7 desse mesmo dispositivo, quando nós temos, então, uma previsão específica para o seletivo na extração, por uma interpretação lógica, o que nós temos é, na verdade, uma alíquota máxima de 1% para o seletivo na extração de bem mineral, independentemente da destinação de uso desse bem mineral. Nós não estamos falando aqui de uma destinação geográfica, se para venda no mercado interno ou se para exportação. Nós estamos falando aqui de uma destinação de uso. Então, é fundamental que esse ponto seja observado sob pena de nós criarmos um novo resíduo tributário para o exportador. E, como bem sabemos, precisamos exportar serviços e produtos, não tributos. Então, esse é um ponto muito importante que nós não poderíamos deixar de mencionar. E, voltando ao último ponto da nossa colocação aqui, é a questão da inclusão do seletivo nas importações, como eu mencionei. Sendo o imposto seletivo um imposto não recuperável, o que acontece? Ele acaba acrescido ao preço final do produto que vai ser exportado. Então, quando nós inserimos o seletivo nos regimes especiais, a exemplo do que acontece com o IBS e com o CBS, nós estamos eliminando esse resíduo da cadeia exportadora. Nós temos uma melhor condição mínima de competir com os grandes players internacionais. Nós sabemos que existem países hoje que até mesmo subsidiam os seus exportadores, e nós não podemos ir na contramão disso, criando um novo entrave para os exportadores brasileiros. Eu não preciso dizer aqui da importância desse setor para o Brasil, para a balança comercial, mas vale pontuar que hoje a participação do Brasil no cenário internacional é de pouco mais de 1%. Segundo o último relatório divulgado pela OMC, o Brasil amarga a 24ª posição no ranking mundial dos maiores exportadores. Então, nós precisamos mudar essa realidade, desonerando completamente a cadeia exportadora do Brasil. Em função do tempo, eu encerro aqui a nossa participação. Senador, nós temos, sim, material preparado e disponível nesse sentido, com sugestões de emendas. Ficamos à disposição, inclusive das assessorias técnicas legislativas, e pela atenção de todos, meu muito obrigada. Obrigado, Daiane. Passo imediatamente ao senhor Elson Cavalcante Braga, presidente da Associação de Processamento de Exportação. Ao mesmo tempo, registrando aqui a presença da senadora Damares, que esteve aqui e já saiu porque tem um compromisso. Muito obrigado, senador Exauci. Eu queria agradecer penhoradamente a oportunidade que nós temos, a Brasp, de participar desse debate. Eu queria cumprimentar todos os presentes e direto ao ponto, conforme sugeriu o senador Exauci. Está em discussão aqui sugestões de mudanças do PLP 68. Mas antes de entrar exatamente nesses pontos, eu gostaria de focar duas coisas. Primeiro, da importância que a Brasp atribui a essa questão. Até porque, durante 30 anos, foi ela que, basicamente, segurou esse bastão no desenvolvimento desse projeto no Brasil. Então, é com muita satisfação que a gente vê que, finalmente, no Brasil, hoje, as EPs estão acontecendo. Nós temos um marco legal hoje já competitivo. Nós temos um governo comprometido com a implementação efetiva desse programa, como bem ressaltou aqui o nosso secretário, Fábio Pucci, e nós estamos em pleno processo de formar uma parceria efetiva para que possamos ter um projeto de CPE que contribua, como a gente espera, para o desenvolvimento do país. De uma maneira não muito diferente, como esse mecanismo tem feito no resto do mundo. Se você der uma olhada, nos outros países, existem mais de 150 países no mundo que utilizam intensivamente esse mecanismo. China, sobretudo, os Estados Unidos, enfim,
O Brasil só está muito atrasado nisso. Nós passamos 30 anos para chegar nesse ponto que nós estamos. Mas hoje já existe um consenso de que esse programa é importante para o país e vários estados estão empenhados em implantar suas EPEs. Nós temos 14 EPEs criadas no Brasil, temos 2 já em funcionamento no Ceará e no Piauí. Estamos já inaugurando umas EPE em Cáceres e várias outras já estão no processo de implantação e alguns outros projetos também de criação de novas EPEs. O Brasil será certamente diferente daqui para frente com a efetiva implantação das EPEs. Dito isso, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos desse nosso mecanismo. As EPEs criam empregos, atraem investimentos, desconcentram a nossa base industrial e sem pedir recursos do governo federal. As EPEs estão sendo implantadas, nós estamos fazendo todos esses benefícios para a política econômica sem requerer recursos do governo federal. As EPEs são investimentos privados e, em alguns casos, minoritariamente de governos estaduais. Então, a gente pode dizer com absoluta tranquilidade que ela tem uma contribuição pesada, positiva e sem contraindicações do ponto de vista dos recursos públicos. As EPEs têm um outro tipo de aspecto que vale a pena destacar aqui, que ela é compatível com absolutamente todas as outras políticas de desenvolvimento e, muito particularmente, a gente pode afirmar que ela não afeta, não implica em perda de receita para o Estado. As EPEs, as empresas que estão em EPEs, não apenas não sacrificam a política de controle da nossa dívida pública, mas ela também, é importante destacar isso, ela não representa nenhuma ameaça para a indústria nacional, na medida em que todas as vendas que serão feitas no mercado doméstico, as empresas vão pagar integralmente todos os impostos existentes, mais uma multa. Na verdade, as empresas serão tratadas com mais rigor do que as importações normais, que criam emprego lá fora, quando elas criam empregos aqui. Então, é muito importante fixar esse ponto de que as EPEs têm uma contribuição pesada, significativa para o nosso desenvolvimento, sem contrapartidas. Eu queria, na sequência, ir diretamente na sugestão do senador Exaussi e quais são os pontos que nós imaginamos que precisam ser aperfeiçoados nesse projeto que veio da Câmara. Eu acho que a gente pode ir já direto, até porque o tempo é curto, então muitas das coisas que eu estou falando aqui estão mais detalhadas nessa apresentação, mas como o tempo é realmente curto, eu quero exatamente ao final. Aí eu até mostrei em alguns exemplos aí onde existem as EPEs no mundo. Aí nos Estados Unidos, nossos irmãos aqui estão na Argentina, nós temos no Uruguai, temos no México, na Colômbia, enfim, nós só estamos muito atrasados aqui no Brasil. Mas outros países foram lúcidos o suficiente para implantando pesadamente esse mecanismo de EPEs em várias oportunidades. Por favor. Aqui. Esse PLP que veio da Câmara, ela precisa de algumas correções. E eu vou estar só mencionando isso aí. E, na sequência, se houver interesse, a gente pode explorar um pouco mais por que nós estamos colocando essas mudanças, essas correções necessárias ao PLP que veio da Câmara. Primeiro, é muito importante que a gente destacar esse aspecto. Tanto o DBS quanto o CBS são dois tributos que se concentram no conceito de bem material, que é muito mais amplo do que a categoria de produtos, de itens que são objeto de suspensão de tributos quando a gente fala nas EPEs. As EPEs falam em matérias-primas, produtos intermediários e matéria de embalagem. E no PLP 68 nós falamos em bens e matérias, que é uma categoria muito mais ampla, que permanece essa categoria muito mais ampla para os outros regimes aduaneiros especiais, mas mantém a restrição dentro das EPEs a utilizar esses 3 itens que são muito mais limitados. Então, há uma necessidade de que na legislação das EPEs também se utilize o conceito de bens materiais e em substituição ao antigo, essa tríade de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem. É fundamental fazer isso, senão eles ficam em desvantagem em relação a outros regimes especiais que concorrem, de certa forma, com as EPRs. Então, é fundamental a gente ter a percepção disso e fazer esse tipo de correção. Nós estamos trabalhando nessa direção. A outra coisa é uma multa que já existe há muito tempo aí. As vendas que agora a nossa legislação permite de venda no mercado doméstico, no passado não era assim. As empresas já foram proibidas de vender no mercado doméstico, depois se admitiu uma parcela de venda no mercado doméstico, mas manteve-se uma parcela de 80% da produção para ter que ser vendida no exterior. Isso acabou pela lei que nós temos hoje. Então, a venda no mercado doméstico deixa de ser uma hipótese proibida, ilegal. É uma possibilidade permitida pela legislação. Por consequência, não faz nenhum sentido aplicar uma sanção, uma multa, quando você vende no mercado doméstico. Isso já existe reconhecimento pelo Tribunal Superior de Justiça, e esse é um ponto que a gente precisa consertar também, aproveitando esse PLP. E, por último, esse ponto esse artigo 6D. A nossa legislação já permite que as empresas EPRs adquiram matérias-primas e serviços também no mercado doméstico, com suspensão dos tributos aplicáveis. Mas a redação que veio da Câmara retira essa isenção, foi até levantada aqui por um dos expositores que me antecederam, retira essa possibilidade de suspensão de tributos nas aquisições de serviços no mercado doméstico. Isso, obviamente, é um retrocesso que a PLP está fazendo em relação com a lei ordinária da DESBER, que já existia. Então, a gente precisa consertar isso também, senador. Por favor. Acho que tem uma aqui. Bom, nós estamos colocando aqui, aproveitando essa oportunidade, na lei complementar, de fazer uns aperfeiçoamentos que nós não conseguimos fazer até agora na lei ordinária que nós temos até agora. E daria, evidentemente, muito mais segurança se a gente colocasse esse aperfeiçoamento dentro de uma legislação complementar, que são esses aí. Veículos e embarcações que são incorporados no ativo fixo das empresas precisam ser objeto também, e isso vale muito para o Senaval. O Senaval tentar presente e atentar para isso aí. E também, bom, é uma coisa que já está pacificada, é a necessidade de que a suspensão do IBS e CBS também alcance a energia elétrica e também a água, que são insumos fundamentais, especialmente para aproveitar melhor essa grande oportunidade que se apresenta no Brasil hoje, que é a utilização das EPS como locus preferencial para a implantação dos projetos de hidrogênio verde. A questão do hidrogênio verde e seus derivados constitui hoje umas grandes oportunidades de desenvolvimento do Brasil daqui para frente. E o local onde esses projetos serão implantados, no Brasil inteiro, não tenho nenhuma dúvida disso, serão nas EPS. Então, as EPS vai ser um instrumento preferencial para que o Brasil possa aproveitar essa grande oportunidade que tem hoje de desenvolver uma economia limpa e ter um outro potencial de desenvolvimento disponível para o nosso empresariado. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o meu tempo está encerrado, e evidentemente estamos à disposição para esclarecer qualquer outro ponto que deixou de ser restrição de tempo tratado aqui. Muitíssimo grato a todos. Muito obrigado, senador. Obrigado, Celso. Vou passar agora a palavra ao senador Roberto Rocha, que está também por videoconferência. Ele que foi presidente da comissão aqui da reforma tributária com relação à PEC 110. Meu amigo Roberto Rocha. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiros, companheiras. Estão me fazendo ouvir? Tá bom aí a chegada a mensagem? Tá ótimo. Muito bem. Ao tempo que cumprimento o senador Exalci, que dirige esse trabalho dessa comissão importante do Senado Federal, cumprimento todos os convidados que eu tive o privilégio de ouvir aqui há pouco. Cumprimento de modo especial meu estimado amigo Mário, da CNI, que vejo
aí na mesa, como sempre, muito atento às questões relativas ao desenvolvimento industrial brasileiro, notadamente em relação à reforma tributária, que me ajudou muito na construção de um texto que ajudou o Brasil, por meio da Câmara e do Senado, a aprovar a PEC 45. Tenho muito orgulho disso, senador Exaussi. Agora estamos discutindo a regulamentação dessa PEC. A Câmara acaba de votar o PL 68 e agora está em discussão no Senado Federal. Estamos em um ano eleitoral. No Brasil, quando não estamos em ano eleitoral, estamos em ano pré-eleitoral, porque temos eleição de 2 em 2 anos. Daí porque é difícil matérias de alta complexidade como essa ser votada na urgência que se pretende no Brasil. Mas, em relação especificamente à questão das EPS, eu quero fazer uma rápida, se me permite o presidente e os convidados e a todos, uma rápida contextualização histórica. Em 89, o presidente Sarney, quando visitava a China, na condição de presidente da República, ele descobriu, percebeu, testemunhou, presenciou uma alavanca de desenvolvimento naquele país. À época, é importante ressaltar, o PIB do Brasil era maior que a China, bem maior que a China. Nós estávamos na véspera de criar os BRICS, e o Brasil era o maior dentre os BRICS. Vejam tanto do prejuízo que a ausência de um sistema tributário decente, que dialogue com o mundo digital, trouxe de prejuízo ao Brasil. Nós temos um sistema analógico no mundo digital. É um absurdo completo. Por isso, essa reforma não podia ser só clássica, ela tinha que ser tecnológica, como, de fato, ela o é. E o presidente Sarney, então, quando chegou ao Brasil, ele apresentou um projeto de lei para que o Brasil pudesse ter, na sua costa, dos quase 8 mil quilômetros de costa, nós tivéssemos ZPS, ou seja, aquele programa que o Deng Xiaoping chamou na China de portas abertas, fossem também abertas as portas do Brasil para o mundo. Pois muito bem, essa lei foi aprovada, não na forma que desejava o então presidente José Sarney. Tanto isso é verdade que, ao longo de todos esses anos, só tínhamos uma ZPE funcionando, a ZPE de Pecém, em Fortaleza. Ela sozinha dobrou o PIB do Ceará. Fez Fortaleza ultrapassar até Salvador. Fortaleza é hoje, capital pujante do Nordeste brasileiro. É bem verdade que não é só a ZPE, mas a ZPE foi e é uma alavanca para o desenvolvimento daquele Estado. Muito bem. Eu carreguei nos meus ombros, durante 19 anos no Congresso Nacional, o projeto que cria um novo marco legal das ZPEs no Brasil. Combinado com a reforma tributária, caminhei com esses dois projetos juntos. Nós, ao final de 19 anos, 3 mandatos de deputado federal e 1 de senador, aprovamos o texto. É a lei que está em vigor. É a lei que permitiu, por exemplo, o governador Wellington Dias, ele apresentar um projeto no governo passado para criar a ZPE de Parnaíba. Eu ajudei na criação daquela ZPE. Eu fui a Parnaíba para fazer uma palestra a convite do então governador Wellington Dias. Meus cumprimentos ao Wellington e seu governo, fez o Piauí avançar bastante e está fazendo. Agora, nós precisamos compreender uma coisa, senador Exaussi. O ano que vem nós temos a COP30 na Amazônia, em Belém. A Amazônia responde, sabe quantos por cento do PIB do Brasil? 0,1% do PIB brasileiro, que já é o PIB muito baixo. Eu ouvi aqui a exposição anterior, me perdoe, não me lembro aqui o nome da palestrante, muito competente, por sinal, dizendo que o Brasil participa com 1% do PIB mundial. O Brasil tem, eu acho que 11,5% do PIB nas exportações, contra 29,5% da média mundial. A Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta, tem 0,1%. Por quê? Porque a Amazônia não tem uma porta aberta para o mundo, para o comércio exterior e para que seja feita a exploração econômica sustentável e correta dos nossos bioativos. Não tem.
Vocês acham que tem tanta ONG na Amazônia por quê? É para melhorar a vida dos amazônidas? E por que não tem ONG no Nordeste, que não tem nem água? Claro que os países ricos já estão na era da biotecnologia. E nós não conseguimos sequer entrar na era da indústria, no caso do Nordeste. Só tem um jeito de emancipar o Nordeste. Não tem outro. É se a gente abrir as portas do Nordeste para o mundo. Porque da população mundial, quase 10 bilhões de pessoas, 9 bilhões elas estão no hemisfério norte, da linha do Equador para cima. E 1 bilhão, apenas 10%, está da linha do Equador para baixo, do hemisfério sul. E o Nordeste está muito mais perto dos mercados econômicos. E tem logística, que neste caso é porto e ferrovia. E por que não fazer isso? Por que continuarmos com 2 Brasis, absolutamente antagônicos um em relação ao outro? Essa foi a motivação que me fez carregar durante 19 anos, repito, o novo marco legal das ZPEs aprovado. Eu espero que a gente tenha, não dá para a gente conversar aqui nesse pequeno espaço de tempo sobre algumas anotações que fiz. A Câmara, eu até pensei que tivesse feito algumas alterações substanciais na nossa lei em vigor, mas não fez. Pelo contrário, até onde eu tenho conhecimento, o efeito foi acrescentar benefícios, como, por exemplo, a energia elétrica. É preciso saber que, com a reforma tributária, claro que as ZPEs, o próprio apetite por ZPE vai reduzir um pouco. Por quê? Porque esse manicômio tributário só tem uma saída para fugir dele no Brasil. É com a ZPE. Porque a ZPE não se submete a esse sistema tributário brasileiro atual. Então, com um sistema tributário mais moderno, nós teremos os ambientes de negócio da ZPE parecido com os ambientes de negócio do Brasil. Claro que nós estamos falando de exportação. Nós temos que preservar o compromisso exportador. Claro, nós temos que preservar a nossa indústria nacional. Claro. Agora, se é preciso fazer algum tipo de correção para ajustar, para melhorar, muito bom, vamos fazer. Mas eu tenho convicção, Isacir, que o Senado brasileiro vê, como viu, tanto que aprovou, essa matéria com muita simpatia, com muito gosto. Eu espero em Deus que o ano que vem, e digo para caminhar para o final, eu espero em Deus que o mundo possa testemunhar a Amazônia sendo um motor do desenvolvimento da humanidade. O motor do desenvolvimento da humanidade. E quando a gente fala da Amazônia, nós estamos falando de 9 estados. Um deles é o nosso Maranhão, que, aliás, tem a melhor logística dentre todos os 9 estados, porque tem um complexo portuário do Itaqui, o melhor das Américas, e tem a condição de ser da Amazônia, junto com Alcântara, que é da base aérea que fica em frente a São Luís. Então, eu penso que é chegada a hora da gente refletir bem sobre as nossas potencialidades e não permitir que o mundo continue patenteando os bioativos da Amazônia, como recentemente queriam patentear o açaí, acredita? O açaí. A macaúba, por exemplo. Lá em Dubai, na última COP, se a gente tiver que traduzir aquela reunião que reuniu líderes do mundo todo, milhares de pessoas em Dubai, em uma palavra, essa palavra se chama macaúba. Macaúba é nativo no Maranhão, nativo. Então a Bahia, o norte de Minas, já está produzindo muita macaúba. Os cientistas do Brasil e do mundo estão estudando as espécies de macaúba que no Brasil nós temos 5. No Maranhão é nativo. Então, tem produtos que só existem no Maranhão, por exemplo, porque o Maranhão está na faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido. Por exemplo, Babaçu, 17 milhões de hectares no Brasil, o Maranhão tem 13. É um combustível, tem um teor para a aviação, combustível de aviação para o SAF, extraordinário, assim como o macaúba. Muito bem. Então, eu quero
me despedir, eu quero contribuir com a comissão, o senador Exaussi, meu amigo. Eu vou mandar para a mesa, para a sua assessoria, alguns apontamentos que fiz sobre esse tema, para deixar pontuado a minha contribuição ainda maior nesse debate. Gostaria muito de estar em Brasília, presente nessa audiência fisicamente. Contudo, por problemas pessoais, eu passei quase 2 meses em Brasília direto nos últimos dias, cheguei em São Luís na sexta-feira. E eu aqui agora estou sem poder sair. Mas eu não poderia deixar absolutamente de participar dessa audiência pública, que discute 2 dos temas mais caros dos meus 8 anos como senador: reforma tributária e ZPE. Muito obrigado a você e a todos que me dão o privilégio da audiência. Obrigado, senador Roberto Rocha, meu amigo. Todos têm certeza aqui da sua contribuição aí no avanço da reforma tributária. Vou passar agora, então, para o Mário Sérgio, que é o superintendente de economia da CNI. Bom dia. Obrigado, senador Exaussi, pela oportunidade da CNI trazer aqui os seus pontos com relação à reforma. Cumprimentar especialmente o senador Roberto Rocha, senador Armando Monteiro, que também está presente. E vamos lá, por causa do tempo. Olha, não estou... tá no final. Só desculpa aí, mas é que entrou pelo fim aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, senador, eu acho que a gente precisa pontuar que para a CNI, o que chegou aqui da Câmara é uma reforma tributária muito boa, tá? Acho que o principal ponto é que o PLP 68, ele preserva o que nós temos chamado na CNI do bom funcionamento do IVA, tá? E com isso elimina uma série de distorções e muitas delas já foram faladas aqui nessa audiência pública, tá? Agora, permanecem alguns problemas e ali no final eu vou trazer para o senhor aqui, ponto a ponto, o que a gente acha que precisa ser melhorado. E uma das distorções que permanece é na questão dos regimes aduaneiros especiais. E aí eu vou fazer coro aqui com o Marcelo, tá? E a questão da equiparação, mas vou falar um pouquinho mais à frente. E tem que chamar a atenção, tá, senador, embora não seja o tema específico dessa audiência, na questão da ampliação das exceções, tá? Então, esse é um ponto também negativo, tá? Com relação aos pontos positivos, só para destacar, o bom funcionamento do IVA está garantido por esses elementos, tá? Desculpa que passou mais do que é aqui. Primeiro, garantia do crédito amplo. Aí sim nós vamos ter a completa desoneração das exportações com esse crédito amplo e uma série de outras vantagens. Então, as empresas têm direito ao crédito amplo, podem usar esses créditos de forma ampla também quanto os seus débitos, que não acontece hoje, por exemplo, com o ICMS, substituição tributária, que o senhor conhece muito bem. E, usando os créditos que são amplos, se tem saldo credor, tem que devolver rápido o saldo credor. O senhor sabe muito bem que hoje nós temos bilhões de reais em créditos acumulados. E eu não uso mais a palavra crédito acumulado. Eu acho que todo mundo tinha que tirar isso da sua fala. O que vai acontecer na reforma é geração de saldo credor. Gerei o saldo credor, apurei no mês, lá os nossos contadores, devolve rápido, tá? Hoje, a previsão geral é 75 dias. Em relação ao que tem hoje, é excelente. Mas a gente precisa melhorar isso, esse é o ponto principal aqui que eu gostaria de trazer para o senhor. E agora, acho que tem que enfatizar também alguns pontos que não entraram, e ainda bem que não entraram lá no texto da Câmara, tá? Um deles é a substituição tributária. O ICMS substituição tributária não foi transferido para os novos tributos, tá? O nosso mecanismo agora de combate à sonegação vão ser outros. Vão ser o split payment, a vinculação do crédito ao efetivo de pagamento do tributo. Substituição tributária é péssima e não entrou na Câmara, e eu espero também que não entre aqui no Senado. E também sem ausência
a ausência, né, não foram introduzidas restrições à devolução dos saldos credores, porque se pensava algumas questões. A mercadoria ainda está em estoque, não devolve o saldo credor, né? Uma série de questões. Isso não entrou, acho que a gente precisa colocar aqui. Mas vamos então para as alterações, viu, senador Exalci, todos que nos acompanham. Primeiro que eu gostaria de chamar a atenção, e talvez seja a principal, que vai resolver uma série de questões que nós ouvimos aqui, tá? Hoje, o prazo para devolução do saldo credor, a partir do momento que a empresa fez o pedido de devolução, 75 dias, 60 dias para o fisco analisar aquele pedido e 15 dias para pagar. Então, nós chegamos em 75. Precisamos reduzir isso, senador Exalci. Nós estamos sugerindo que, para começo de conversa, se o senhor conseguir e quiser, a gente apoia que seja mais rápido, tá? Mas, no mínimo, 30 dias para analisar o pedido e 15 dias para pagar, para a gente reduzir de 75 para 45 dias. Só lembrando, não é nada impossível. A Irlanda devolve em 22 e a França em 25. E lá não tem vinculação do crédito ao efetivo pagamento do tributo, não tem split payment, não tem nada disso. Por que que isso é importante? Primeiro, reduz o custo financeiro das empresas, que o senhor conhece muito bem, do senhor ficar com um ativo que não está disponível para uso da empresa. Tá? E segundo, tá? Muito importante aí aqui, a Lisiane falou uma coisa que eu concordo. No futuro, vários desses regimes especiais que estão sendo mantidos, eles ou vão ser diferentes ou vão se perceber que não tem necessidade. Mas, para isso, tem uma coisa que é importante. Devolução rápida do saldo credor. Então, se é 30 dias com mais 15, poderíamos até querer mais. Lembrando o caso da França e da Irlanda. Então, reduzir o prazo de devolução do saldo credor é importante agora para beneficiar as empresas e vai ser importante lá na frente, porque hoje nós estamos mantendo uma série de regimes especiais, porque ninguém acredita, está todo mundo tentando pegar o que tem hoje no sistema tributário e colocar no novo. Então, vamos deixar por enquanto, né, já está decidido, mas lá na frente, se a gente começar a devolver rápido os saldos credores, vão perceber que não precisam de uma série de regimes especiais que estão sendo mantidos. E aí o ponto que eu queria fazer coro aqui com o Marcelo. Não está garantida a equiparação do tratamento à produção nacional à importação. Por quê? Nos regimes aduaneiros especiais, haverá suspensão do IBS-CBS nas importações e poderá haver nas aquisições no mercado interno. A gente está defendendo uma mudança muito simples ali, senador. Deverá. Então, suspende na importação, suspende na aquisição no mercado interno, já que a opção foi incluir o IVA dentro dos regimes aduaneiros especiais. Aí sim vai estar garantido a isonomia. Tem um ponto aqui, só lembrando que muita gente duvida da devolução do saldo credor, viu, senador? Mas o que acontece lá no IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios? Não adianta eu reter mais o dinheiro. Porque está dito na Constituição e no PLP que o valor informado pelas empresas, que é saldo credor, vai ter que ficar retido no comitê gestor, não vai para o Estado e para o município para depois voltar a sair do caixa. Ele não vai no caixa. Essa é a garantia da devolução do saldo credor, mais até do que o prazo. Porque não adianta eu reter, porque eu vou reter para ganhar a Selic, mas agora, desde o início, tem Selic. Se não devolver no prazo, incide Selic desde o início. Então, eu vou ganhar e perder Selic se eu ficar retendo o saldo credor. Agora, para a União não tem isso. Então, nós estamos sugerindo um mecanismo semelhante. No caso da CBS, o que as empresas informarem de saldo credor, esse valor fica retido lá na conta única do Tesouro, não pode custear a despesa. Por quê? Para não ter de novo a 1227 tentando fazer espaço fiscal em cima da não devolução de saldo credor. Já estou acabando. Com relação ao imposto seletivo, nós tivemos muitos pontos positivos na Câmara, mas tem um que resolve, viu, Daiane, essa coisa, colocar o seletivo no drawback. Não. Vamos regulamentar com a alíquota zero. Já caiu para 0,25, não é um mais, já está em 0,25. O que a CNI defende é a alíquota zero no seletivo sobre minerais. Por quê? Porque é acumulativo
está na cadeia produtiva de tudo que existe na economia, e uma das coisas que nós queremos com a reforma que o senador Roberto Rocha tanto trabalhou, foi desonerar completamente as exportações. Com esse seletivo, nós não vamos desonerar completamente as exportações. Temos uma série de melhorias no Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais, está, senador, mas eu não vou passar, eu passo para o senhor aqui. E tem o ponto de atenção das exceções. Olha, colocamos uma série de questões na Constituição e agora está todo mundo tentando se encaixar ali para conseguir uma redução ou uma alíquota zero, tá? Lá está escrito, produtos hortícolas, a alíquota zero. Nós colocamos flor como produto hortícola e flor vai pagar zero agora no novo sistema tributário brasileiro. Lembrando que roupa, calçado, móveis, só olhando tudo que está aqui, pagam a alíquota normal. Então, a flor paga zero e a roupa paga 28, né? E essas exceções que nós introduzimos lá na Câmara levaram a alíquota de 26,5% para 28%, que é a estimativa do Ministério da Fazenda, mas nós na CNI já tínhamos soltado a mesma estimativa. Tem um outro ponto, senador, muito objetivo. A alíquota da CBS vai ser calculada para reproduzir a arrecadação de 2012 a 2021. Isso foi uma mudança lá na Câmara, porque o PLP entrou como? Eu vou calcular a alíquota da CBS para reproduzir a arrecadação de 2024 e 2025. Esta mudança aumenta em 0,4 ponto percentual a alíquota da CBS. Por quê? Porque a arrecadação do PIS/COFINS esse ano e no ano que vem, em relação ao PIB, vai ser menor do que daquela média. Então, só aqui nós contratamos mais 0,37 de alíquota, tá? Aquela previsão de alíquota máxima é uma boa intenção, né, senador? É o parlamentar de hoje dizendo para o parlamentar de 2031 fazer a maldade, né? Eu acho que o senhor vai ser governador, não vai estar aqui nessa época, mas os que tiverem vão ter que fazer a maldade. E, para terminar, o regime de bens de capital é uma preocupação. 15 segundos. Né? Uma lista, né? Vai ter uma lista, e já foi colocado aqui, eu não sei se foi pelo Solon, listas, fica um dentro, outro fora, tá? É um problema. Qual a melhor solução que a CNI defende para desonerar bens de capital? É aquela lá do início. Incide, devolve rápido o saldo credor, né? A gente não precisa ficar fazendo lista, porque aí uma coisa fica dentro, outra fica fora, e é assim que o mundo faz, tá? E aí eu terminei. Obrigado, senador. Bem, nós temos alguns pontos ainda, né, com relação ao percentual de referência, a taxa efetiva, há uma discussão desses 26,5%. Defendemos também que o governo não pode acreditar que a gente vai adaptar sempre os percentuais em cima do que ele precisa gastar sempre, né? Nós temos que definir uma alíquota e o governo tem que se adequar a ela, não dá para ficar sem limite, né? E o governo aumentando despesa todo dia, sem cortar despesa, né? Mas é um assunto que a gente vai ainda debater sobre isso. Bem, como a matéria é muito técnica, muito polêmica até, eu vou passar para as considerações finais, porque, como foi dito aqui, não sei se a Lisiane, né, tem algumas considerações com relação ao que foi dito também. Eu vou passar para cada um de vocês, para, se quiserem complementar, ou questionar, ou sugerir alguma coisa, né? Cadê? A Mauri está aí ainda, não? Mauri, você tem alguma observação, considerações finais? Não? O Fábio, cadê o Fábio? Não, também não. Lisiane, todo mundo entendeu direitinho? Está tudo certo? Vai lá, Lisiane. Está funcionando? Está funcionando. Eu só queria mencionar, né, essas questões que até se desenvolveram depois, dessa preocupação realmente em ter uns regimes que tragam esse aprimoramento, né? Então, as alterações pontuais são alterações visando a nossa maior competitividade no exterior, né? E sem tirar características que permitem a incorporação de insumos nacionais. E eu acho aí, doutor Mário, que as suas observações vieram muito nesse sentido, né? Nós precisamos contar ainda com os regimes, precisamos de alterações e aprimoramentos para garantir a competitividade da indústria brasileira, né? Somos muito competitivos no agronegócio, mas queremos, sem deixar o agronegócio de lado, exportar produtos com mais valor agregado. Essas observações. Obrigada. Obrigado.
Daiane? Tudo certo? O Elson, alguma consideração, Elson? Só pegando esse ponto da Lisiane, esse objetivo de aumentar o valor agregado, o instrumento que o mundo esperto desenvolveu são exatamente as EBS. Muito bom a gente exportar commodities, mas se a gente pegar parte disso, processar, agregar valor, a gente vai ganhar mais dinheiro e vai gerar mais emprego. Uma parcela do mundo desenvolvido e inteligente lá fora já percebeu disso há muito tempo. Está na hora da gente cair a ficha também. Melina, alguma consideração? Melina, o Mendel e o Solon? Roberto Rocha também? Melina? Sim, senador, só rapidamente, então, ressaltar que o PLP optou justamente pela manutenção desses regimes aduaneiros, né? Mesmo que, como foi dito, não seria necessariamente o ideal, né? Porque em outros países a gente não tem esse tanto de regime, né? A gente teve que criar no Brasil todos esses regimes aduaneiros, de certa forma, para diminuir os impactos negativos do nosso atual sistema. Então, foi a opção do PLP 68 manter para o IBS e CBS exatamente esses mesmos regimes aduaneiros que existem hoje, né? E, de novo, né, não é a intenção do PLP dar um tratamento detalhado do funcionamento dos regimes, mas sim somente regular como vai se dar a incidência do IBS e da CBS dentro desses regimes que já existem, Reporto, Repetro e o REID, né? Então, como foi dito aqui pelo Mário Sérgio, pela Lisiane, talvez no futuro isso a gente vai todos vamos chegar à conclusão que a devolução rápida dos créditos acumulados, então, quando há aquisição de um equipamento, de um maquinário, se houver a devolução rápida, né, e quase imediata desses créditos tributários, não é preciso haver esses mecanismos de suspensão do IBS e da CBS. E outra coisa só que eu queria ressaltar, eu acho que foi dito ali pelo colega, eu esqueci o nome dele, é o advogado ali da Câmara do Brasil e China, ele ficou na dúvida com relação a como que essa suspensão vai se dar no âmbito do IBS, já que hoje esses regimes aduaneiros são federais, né? Eu acredito, e aí ele colocou se haverá uma legislação ordinária ou não. Em princípio, né, toda legislação relacionada ao IBS, assim como a CBS, por mandamento constitucional, deve ser feito de forma idêntica por meio da lei complementar, que é justamente esse PLP que está sendo discutido hoje no Senado. Não vai haver uma legislação ordinária de estados para justamente garantir essa suspensão. A suspensão já está sendo dada pela lei complementar. O que vai haver é um regulamento, né? E esse regulamento pode dar um maior detalhamento, e esse regulamento, em princípio, no que diz respeito às questões comuns da CBS e IBS, deve ser também idêntico, né? Mas não haverá uma legislação ordinária, não há espaço nem constitucional, nem mesmo na lei complementar para que haja um detalhamento em lei ordinária como vai se dar a suspensão. Está ali na lei complementar que vai ser suspenso, o tratamento da CBS e do IBS vai ser feito de forma idêntica, caso os contribuintes estejam sujeitos a esses regimes aduaneiros especiais. Então, só esse esclarecimento, e agradecendo já de novo, senador Exauci, o convite de estar aqui participando desse debate. Muito obrigada. Nada. Mendel, alguma colocação? Mendel, Roberto Rocha? Não? Vou passar, então, para o Mário Sérgio, para as suas considerações. Obrigado. Primeiro, Melina, desculpa, minha amiga Melina, esqueci de cumprimentar. Eu aprendi muito com ela, viu, senador? Então, por isso que a gente falou a mesma coisa aqui. Faltou um ponto na questão do regime de bens de capital. O que acontece com a suspensão? Por isso que não é um bom mecanismo. Eu suspendo na aquisição do bem de capital, aí eu passo, porque eu não quero esperar 75 dias para receber o meu dinheiro de volta. Ok. Aí eu passo o pepino para o vendedor do bem de capital, porque aí ele vende com suspensão, vai gerar o saldo credor, é ele que vai esperar. Tá? Então, é um mecanismo ruim. Eu volto a insistir no ponto de que nós precisamos a desoneração ser feita com a devolução rápida dos saldos credores. Tá? Acho que esse é o único ponto que eu gostaria aqui de acrescentar. Muito obrigado aí pela oportunidade, senador.
Chegaram algumas perguntas, eu acabei não lendo aqui. Se alguém puder responder, ajuda. O Carlos, aqui do Distrito Federal. Essa reforma impacta, de alguma forma, compras internacionais por meio de sites como AliExpress ou Shein? Nossa, Lisiane, você que é a nossa Receita Federal, essa reforma impacta isso? A não ser a mudança de CBS, dos tributos que incidem atualmente, para, eventualmente, CBS e IBS. Mas, na forma atual, se for regime de tributação, né, de imposto de importação, não altera. O João do Ceará, como a reforma auxiliará na produção de bens de alto valor agregado, através da simplificação e da não cumulatividade, por exemplo? Você que é da indústria, fala aí, João. Obrigado. João, a CNI está apostando muito na reforma para ajudar nesse processo de retomada da industrialização da economia brasileira. O fato é que o sistema tributário atual, ele retira a competitividade da indústria brasileira de diversas formas. Uma que nós falamos aqui é o problema da cumulatividade. É o fato do meu fornecedor pagar imposto e eu não poder me acreditar que ele vira custo para a minha empresa. Tá? Quando eu vou exportar, a gente tenta exportar imposto. Acho que foi a Daiane que falou, nós temos que exportar produtos e serviços, não impostos. É que o resto do mundo faz. No Brasil, o nosso cálculo na CNI, que na indústria, o resíduo é esse imposto que fica na cadeia e não tem como desonerar na exportação. 7,4% do preço líquido de venda de um bem industrializado. Então, a gente tenta exportar 7% de imposto, senador. E o pior, gente, quando o importado chega aqui, ele vem do país dele lá sem resíduo. Aí paga aqui o nosso imposto, né? A Receita Federal cobra e os estaduais as alíquotas nominais, e o nosso produto chega na ponta, pagando as alíquotas nominais e mais os 7,4% que fica pelo caminho. Então, a gente concorre aqui dentro também em desvantagem com relação ao importado. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo, desoneração de investimento. Tá? A reforma desonera investimento. Hoje, se eu faço um investimento, eu contrato uma terraplanagem, o cara lá paga ISS, eu não me acredito, vira custo para mim. Tá? PIS/COFINS, eu tomo crédito imediato, mas só depois que a empresa entrar em operação. Até lá eu fico carregando os créditos, sabe, senador? E ICMS, eu tomo os créditos, mas em 48 meses. Né? Sendo que a indústria, se as empresas se financiam hoje, você sabe, é caro, né? Carregar mais de 20% em média o custo. Então, desoneração de investimentos, desoneração da importação, isonomia na competição com o importado, redução de custos administrativos. Hoje as empresas têm um batalhão de gente para tentar calcular certo o imposto, porque aí calcula errado e tem um contencioso gigantesco aí no judiciário. Então, assim, para resumir, a reforma vai trazer uma competitividade muito grande para o nosso setor industrial, porque é aquele setor que concorre com o estrangeiro, né? Tanto aqui dentro como lá fora. A Melina, você está ainda aí, não? Porque essa próxima aqui, o Marconi lá do Pará pergunta, a criação do Comitê Gestor da Reforma Tributária não irá enfraquecer o Pacto Federativo? Vai lá, Milena, você que... Bom, senadores, sim, claro. Então, nós temos o Comitê Gestor, ele foi criado... Estão me ouvindo, gente? Está ouvindo, ok. Tá. Então, o Comitê Gestor foi criado exatamente para garantir a autonomia de estados e municípios, né? Primeiro, a escolha do IVA dual, que foi introduzido nas discussões pelo senador Roberto Rocha, que me homenagem ao senador Roberto Rocha, que foi ele que introduziu o modelo de IVA dual na PEC 110 e que tornou possível a aprovação da reforma tributária. E aí, dentro desse modelo de IVA dual, o modelo de IVA dual foi justamente para garantir a autonomia de estados e municípios de administrar o seu próprio tributo de forma separada e não ficar submetida à União Federal em nenhuma instância, né? E por isso, para administrar esse tributo compartilhado entre estados e municípios, se criou o Comitê Gestor de forma a garantir, de novo, a autonomia de estados e municípios para poderem ter
a administração do seu próprio tributo sem ficar submetido à União Federal. Então, pelo contrário, tanto o modelo de IVA dual quanto o comitê gestor serviram para garantir a autonomia federativa e a independência dos entes, estados e municípios com relação à União Federal. Então, ao meu ver, não impacta e não fere o pacto federativo, pelo contrário, garante a autonomia desses entes. Obrigada, senador. Obrigado. E só para responder aquela pergunta da questão das compras internacionais e adicional que a Lisiane já falou, senador, hoje nós temos a incidência de imposto de importação, do ICMS sobre essas compras internacionais. Como eu falei, a gente tem um regime especial, que é o remessa conforme, em que esses fornecedores e plataformas digitais são obrigados a aplicar os tributos aplicáveis na venda. E esse regime que já existe vai ser reproduzido na reforma tributária, claro que com alguns ajustes para tornar mais próximo ao modelo internacional, mas em geral não vai mudar não, o que já hoje se tem com o remessa conforme na tributação desses produtos de pequeno valor do exterior, tá bom? Obrigada. Obrigado. Eu vou fazer vários aqui, e aí, Mário, você responde que é mais com relação às empresas aqui. A Ana de Goiás. De que forma a reforma tributária poderá influenciar a competitividade das zonas de processamento de exportação ZPS e o regime de bens? Eu vou fazer todos aqui, depois você já. Quais serão os benefícios para a exportação dos produtos? O João lá do Maranhão. O Rubem de Minas Gerais. No caso de abastecimento de carros elétricos, teríamos diferencial de quilowatts deste consumo, como acontece com tarifas de energia de baixo consumo? Guilherme de São Paulo. Como a reforma tributária criará ambiente favorável para a entrada de capital externo mediante a exportação? Os MEIs, MPS estão inclusos? E a Íris do Ceará. Como a reforma tributária vai garantir a competitividade das empresas que utilizam esses regimes para importar insumos sem tributação? E o Ciro do Rio de Janeiro. As alíquotas de importação de pequenos produtos essenciais e não produzidos no Brasil terá uma percentagem menor para importação? Dá para responder tudo isso aí, não? Algumas perguntas. Opa, vamos ver lá. Vamos passando assim, só para... A questão da competitividade das EPS, está mantido, né? Já foi bem dito aqui. Agora, eu concordo com o senador Roberto Rocha, que na medida em que a gente melhora o sistema de quem está fora das EPE, o diferencial de estar dentro das EPE vai se reduzir, mas aí eu acho que é uma coisa boa, né? A gente não pode prejudicar todo mundo que está fora para aumentar o benefício de quem está dentro das EPEs, mas elas estão mantidas, tá? Exportação, aqui o João, né? Os benefícios para exportação, acho que, sendo bem rápido, vai haver a efetiva desoneração das exportações. Hoje o nosso sistema é impossível desonerar as exportações de fato, como o resto do mundo faz, tá? No caso de abastecimento de carros elétricos, teria um diferencial no quilowatt desse consumo, como acontece com as tarifas de energia de baixo consumo? Eu entendo que não, tá? A alíquota é a mesma, mas se eu estiver enganado, peço ajuda aqui aos meus colegas. Eu não vejo, eu não sei onde, não tem essa diferença não. O ambiente favorável para a entrada de capital externo, tá? Aqui é o Guilherme de São Paulo. Acho que a entrada de capital externo vai acontecer na medida em que você vai dar mais competitividade à economia brasileira. Então, o Brasil vai ficar mais atraente. Hoje, o Brasil não é fonte para as chamadas cadeias globais de valor. O cara não vem aqui produzir para exportar, justamente porque exportar a partir do Brasil é muito difícil, né? As MEIs e MPS estão inclusos. Para a MPE, nós deveríamos... Já teve aqui uma audiência pública, vai ter, né? Mas só para resumir, a minha visão é que as MPEs vão ganhar muito com a reforma tributária. Quem está na ponta da cadeia fica lá dentro e vai ter talvez até vantagem em relação a quem está fora, principalmente no caso, se houver aumento da tributação de quem está fora do Simples, porque quem está no Simples na ponta, vendendo para o consumidor final, fica lá dentro e não sai. Quem está no meio de cadeia vai ser beneficiado, porque hoje tem uma cumulatividade enorme no Simples, que ninguém fala, porque ele não toma crédito, e ainda paga um pouquinho na saída. Paga na entrada e paga na saída. E quando ele migrar para o débito e crédito, ele vai deixar de ter essa cumulatividade. Só para vocês trazerem uma informação aqui, nós fizemos um estudo com a LCA, se
Todas as empresas que estão no meio de cadeia do Simples, tá? Se elas optarem por pagar por débito e crédito, sabe o que acontece com a alíquota? 2 pontos a mais de alíquota lá na ponta. Por quê? Porque acaba de ter aquela tributação no meio da cadeia que tem hoje. Porque eu vendo por Simples, eu pago imposto e ele não se acredita lá. Então, a Receita arrecada aqui. E as estaduais também, né? Não vou falar que é só você, não. E depois lá na ponta arrecada de novo. Quando eu acabo com essa tributação no meio da cadeia, sobra só a ponta para tributar. Então, lá tem que ter uma alíquota maior, já que não vai reduzir a carga, né, senador? Então, aqui, deixa eu ir rápido. Como a reforma vai garantir a propriedade das empresas que utilizam os regimes para importar insumos sem tributação. Aqui foi falado, né, os regimes aduaneiros, eles vão continuar existindo, e as alíquotas de importação de pequenos produtos essenciais e não produzidos no Brasil terá um percentual menor para importação? Não. É a mesma alíquota do mercado interno. Obrigado. Bem, agora só comentários. Tem 2 comentários aqui. O Luiz de Santa Catarina. Toda tributação representa um prejuízo real para o cidadão na ponta do pagamento, por ser o destinatário final de qualquer bem tributado. E a Mariana da Bahia. Adaptar-se a essas mudanças será crucial para maximizar os benefícios e as oportunidades oferecidas pelos novos parâmetros tributários. Passa para mim. Você quer falar? Não, só. O Elson. Fala aqui pertinho aí, Elson. Só um ponto que o Mário mencionou, na sequência de uma observação do Lisiane, que é que com abrindo a economia, melhorando o sistema tributário, o diferencial da ZPE vai diminuir e com o tempo ela desaparece. Não desaparece, não. Por isso fica igual, o diferencial desaparece. Existem países, Taiwan, por exemplo, eles começaram na década de 70 com o Export Processing Zone. E foram implantando as EPS, vindo que a coisa funcionava, e foram passando para o resto do país as mesmas vantagens, as mesmas coisas que tinham feito dentro da ZPE. E o país foi ficando mais parecido com a ZPE. Eles evoluíram do conceito de Export Processing Zone para Export Processing Country. E ficar mais parecido com o ZPE foi a prova mais evidente que o país tomou jeito e fez as coisas corretas. Então, a gente não tem problema nenhum em que o Brasil tome jeito e fique parecido com o ZPE, está torcendo e contribuindo para isso. O outro ponto que eu queria aproveitar aqui é o seguinte, que esse projeto, o PLP 68, ele passou pela Câmara sem receber emenda praticamente, porque não houve tempo. Há óbvios pontos que a gente precisa aperfeiçoar aqui no Senado. Então, senador, um pedido que a gente gosta de muito colocar para o senhor é cuidar para que a gente tenha a oportunidade de introduzir emendas nesse projeto, nessa avaliação no Senado. Ok. Bem, está aberto aí a questão das emendas, basta ter de uma forma bem didática. O Alexandre, que é deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente, deputado. Cadê o Alexandre? Alexandre, você quer falar alguma coisa? Depois eu passo para o Fábio também. Cadê o Armando? Não está aí não, né? O Armando Monteiro deu uma saída. Ok, Alexandre. Bom, está me ouvindo? Sim. Sim. Excelência, uma satisfação eu estar aqui nesta Casa Legislativa, no Senado, perante essa comissão, parabenizar pela iniciativa. E um dos temas que nós traríamos aqui pela frente parlamentar em defesa da indústria naval, que tem a ver com a pauta que é apresentada nesta data, já foi apresentada de forma muito eficaz através do vice-almirante, que aqui estabeleceu as preocupações pelo fato da empresa pública não estar sendo mencionada no texto do PLP 68, especificamente a empresa pública de defesa, que é o que nos preocupa. E que, a persistir o texto tal e qual como ele está, talvez coloque em risco todo o programa do ProSub, dos submarinos, das fragatas brasileiras e assim por diante. O outro tema que também nós trazemos aqui através dessa frente, que é representativa tanto dos segmentos da indústria, né, representado pelos mais variados segmentos, como também dos trabalhadores e da Câmara Federal, são relacionados à extinção do REB, do Registro Especial Brasileiro,
que uma política que foi criada em 1997, que deu certo, que vem ao longo desses anos todos gerando milhares de postos de trabalho, construiu inúmeras embarcações e que acabamos não vendo ser contemplada na nova reforma tributária, né, tão esperada e que nós comemoramos, sim, mas que conseguimos, através do senador Omar Aziz, a apresentação de uma emenda nesse sentido. E aqui a gente faz toda uma justificativa para a existência desta emenda. Um outro ponto, presidente, e aí já encerrando, que eu sei que o senhor está, digamos, criando uma excepcionalidade no regimento da Casa, é em relação ao artigo 105, parágrafo 5º. Nós estamos defendendo que seja criado um 6º parágrafo, que é a possibilidade, no que diz respeito aos equipamentos de autopropulsão de grande porte, né, que, a persistir o texto tal qual como está, vai permitir que se importe equipamentos, navios de fora, em detrimento da construção naval no nosso país, sendo que, pelo que está hoje, a tributação seria em torno de 45%. A persistir a redação desta nova legislação reduziria talvez na casa de 14%, 15%, o que impactaria de forma frontal em relação à existência da indústria brasileira. Então, agradeço a deferência que o senhor está me dando, me concedendo, e, ao mesmo tempo, só reiterando que as duas emendas já estão propostas pelo senador Omar Aziz, e também tem esta proposta que também nos preocupa, referente à empresa pública de defesa, que já está apresentada também por uma senadora e por um senador, já também desta casa. E lhe agradeço por ter me oportunizado essa fala. Obrigado. Obrigado, deputado Alexandre. Bem, já tem as emendas, acho que não tem nenhuma dificuldade. Aquelas que têm uma justificativa razoável, né, e bem didática, que as pessoas entendam bem, acho que não vai ter nenhuma dificuldade a gente colocar no nosso plano de trabalho. Bem, gente, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, né, e declaro encerrada a presente reunião. Antes, Fábio, esqueci, desculpa. Sem problemas. Obrigado, senador. Só uma última consideração bem rápida, um pouco mais ampla sobre o regime de zonas de processamento e exportação, que acho que aqui nós estamos avaliando tecnicamente um aspecto muito estrito, né, que é a questão tributária. E, de fato, acho que todos os pontos colocados aqui são muito válidos, né? O regime se presta muito, com essa abordagem tributária, a contornar dificuldades do sistema atual, né? Isso foi bastante discutido aqui. Mas acho que é importante não perder de vista que o regime ele é mais amplo do que isso, ele não é meramente somente um regime para benefícios tributários, né? A lei 11.508 prevê benefícios tributários, cambiais, administrativos, para se buscar objetivos específicos por meio desse instrumento, né? Então, o artigo 1º da 11.508, de 2007, indica lá objetivos que que o instrumento se propõe, né? Então, desenvolver cultura exportadora, promover difusão tecnológica, reduzir desequilíbrios regionais e promover desenvolvimento econômico e social, né? Então, acho que é interessante pontuar que o instrumento também se preza a outros objetivos, inclusive maiores, né, e que se busca por meio da conexão com outras políticas públicas prioritárias para se atingir, por exemplo, missões da NIB, adensamento industrial, desenvolvimento econômico e regional, por meio de outros, do pacote de benefícios também. Então, obrigado. Obrigado, Fábio. Lembrando também que amanhã, né, nós vamos fazer o debate sobre a questão da infraestrutura brasileira na reforma tributária. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 expositores. Esse negócio é... Gente, obrigado pela presença e declaro encerrada a presente reunião. É muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu.
ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 19h30. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Percorrer a Transamazônica é andar sobre uma quimera. É como revirar um fóssil ainda vivo. Paisagens, alucinações, memórias, tudo jorra pela estrada, que um dia foi o símbolo da integração nacional. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. São 2.475 quilômetros duramente conquistados à floresta, com um objetivo: a integração norte-nordeste. As mulheres, a Pinagé, pegava carona e saía para uma aldeia e o caminhoneiro levava embora para o rumo do Pará. Depois os caminhoneiros enganavam e levavam as mulheres embora. A Transamazônica ela trouxe muitos ocupantes não índios para dentro do território, aqui na região do Bico do Papagaio, nessa região aqui da pré-Amazônia. O objetivo da rodovia foi esse, foi trazer pessoas, né, para ocupar a região. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença.
A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os 2 genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque
Estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. Quais são os tipos de golpe mais comuns na internet? A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Ulrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. O pleito municipal se aproxima e no programa de hoje vamos ficar por dentro das regras eleitorais. O que é permitido, o que é proibido. E para conversar comigo, o nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui. Para começar, quais são as novas regras que passam a valer a partir dessas eleições de 2024? É importante observar que um dos aspectos essenciais para um bom andamento de uma eleição é a estabilidade das regras, né? Ou seja, se existe uma boa compreensão de ambas as partes, né, dos candidatos, dos eleitores, da própria autoridade eleitoral, né, de como se deve proceder, quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição, né? Só que no Brasil, embora o nosso sistema eleitoral ele seja bastante longevo, né, dentro dos seus princípios macros, por exemplo, voto proporcional para vereador, né, para deputado, etc., as regras de administração do processo eleitoral, elas mudam de eleição para eleição, né? E principalmente por quê? Principalmente para se adaptar às novidades, né? Se adaptar aos eventos que acometem a sociedade e também para obedecer algum direcionamento sobre como o sistema político deve funcionar. E aí, nesse aspecto, a gente tem, acho que, duas fontes importantes de novidades, né? A primeira é aquele grande desafio, né, de cobrir o que as redes sociais, o que a tecnologia, né, o que a inteligência artificial lança de desafio para o sistema político. A gente sabe que não foi votada uma lei de fake news, né, nos últimos 4 anos,
A gente sabe também que desde então surgiu uma coisa importante chamada inteligência artificial, que também não teve a oportunidade política de ter uma regulamentação para ser aprovada no Congresso Nacional, mas para fazer face a esses desafios, acho que a mudança mais importante é que o TSE ele definiu para si, né, um papel de criar algum nível de exercício de autoridade sobre essas novas tecnologias, né? E o principal deles foi exatamente a proibição do uso de inteligência artificial, como, por exemplo, produção de diálogos deepfake, e aí deepfake é quando mostra alguém, né, que você não consegue diferenciar da pessoa real, falando determinadas coisas, direitos de suspensão de conteúdo mais célere, né, junto às plataformas. As plataformas foram convidadas a colaborarem, né, já que não existe legislação, foram chamadas a colaborar com a autoridade eleitoral. Então, assim, do ponto de vista da administração das eleições, né, a boa parte da mudança está nessa criação de uma autoridade maior do Tribunal Superior Eleitoral sobre questões ligadas à tecnologia e seu uso nas eleições. Do ponto de vista sistêmico, a gente continua na implementação da reforma política que foi feita em 2017, né, que estabeleceu uma cláusula de desempenho e também a proibição de coligações, que são coisas que os eleitores ainda veem como novidade, embora ela já tenha sido implementada na eleição de 2020 e também na eleição de 2022, cujo objetivo é filtrar os partidos políticos, né? Ou seja, é você criar uma cláusula de desempenho mínimo que vai ser utilizada para definir quem vai continuar acessando recursos políticos ou não. A ideia com isso é dar recursos públicos. A gente sabe hoje, né, que o sistema eleitoral político partidário ele é basicamente financiado por recursos públicos apenas com quem tem um nível mínimo de legitimidade. E aí esse também continua sendo um processo de alteração que o eleitor vai continuar sentindo, não é, nessas eleições desse ano. Você comentou sobre as coligações. E a gente tem a figura já, nas últimas eleições, tínhamos das federações partidárias. Qual que é a diferença operacional entre elas e como que a federação partidária influencia na estratégia daquele partido político? Então, para fazer uma tradução coloquial e correndo o risco de ser muito chulo, nas coligações, usando aí o vocabulário dos jovens, os partidos ficavam, né? Eles criavam uma aliança que valia apenas para a eleição. E a ideia disso qual que era? Era reunir forças para que aquela coligação ela conseguisse votos suficientes para atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é um índice mínimo para o cara ter direito a ocupar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores, né? Falar especificamente em eleições municipais. As federações, elas obrigam os partidos a namorarem, né? O que significa isso? Eles vão se aliar, mas eles vão ser obrigados a permanecer enquanto um bloco político único durante os próximos 4 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, a federação do PSDB com o Cidadania, a gente também tem a federação do PCdoB com o PT, né? Partidos que já tinham até alguma proximidade e aí que decidiram se unir para disputar eleições, mas são obrigados agora a permanecer pelo menos os 4 anos. E os 4 anos da existência de uma legislatura aqui de Brasília. Então, por exemplo, houve uma federação do PSDB, do Cidadania, para 2022, eles precisam estar juntos até 2026. E aí, nas eleições municipais, a gente vai acabar vendo essas federações também, né? O PCdoB com o PT, né? O Cidadania com o PSDB. Isso substituiu aquelas coligações que existiam apenas em períodos eleitorais. Você comentou também sobre o uso de recursos, né, públicos, de fundos,
E existem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Explica para a nossa audiência a diferença desses fundos. O fundo partidário é um recurso que é destinado para que o partido ele mantenha as suas atividades ao longo de todo um período, né? Então, ele está presente todos os anos no orçamento, né? Cada partido tem que dedicar uma parte desse dinheiro para uma fundação, né? Para promover a educação política, enfim. Você paga todas as despesas administrativas do partido político e por aí vai. O fundo eleitoral, ele acontece apenas nos anos de eleição, né? E eles são dedicados, ele está ali no orçamento também, mas ele só existe de 2 em 2 anos para financiar as eleições. É importante entender que o critério de dinheiro, né, para esses, tanto para o fundo partidário quanto para o fundo eleitoral, é definido a partir do desempenho que cada partido teve na eleição para deputado federal anterior àquela eleição. Ou seja, se criou esse parâmetro em 2022, que foi a última eleição para deputado federal. E aí, por isso, você vai ter partidos que ganham mais, partidos que ganham menos, né, de acordo com o seu desempenho. Então, é engraçado, né, porque o desempenho dos partidos políticos hoje, além de toda a sua capacidade política de influenciar nas decisões, também define o seu desempenho financeiro, né, o quanto que ele vai ter de recurso para gastar. É importante observar, hoje a gente tem um financiamento público, mas ele não é exclusivo, né? Ou seja, pode haver financiamento privado também, mas de pessoas físicas, né? Ou seja, a empresa, ela não pode mais doar. E essa pessoa física, ela tem um limite definido ali, né, pelo seu último imposto de renda. Então, você doando dentro desse limite, não tem problema, né? Assim, as pessoas continuam podendo participar enquanto pessoa física. De uma maneira geral, a maior parte das despesas são pagas mesmo pelo fundo. Agora, acho que uma outra característica importante, o partido, ele tem total liberdade para escolher onde colocar o dinheiro dele. Entendeu? Não há uma regra dizendo assim, não, todo mundo tem que receber igual. Não, o partido pode estrategicamente decidir financiar, por exemplo, colocar todo o dinheiro num único prefeito, né? Claro que isso não acontece, mas assim, ou então privilegiar alguns estados, ou então privilegiar cidades por tamanho, acontece, né? Um partido pode decidir, não, eu vou financiar candidatos apenas em cidades médias ou em cidades grandes. Isso cabe à estratégia de cada partido, né? E naquelas cidades, enfim, naqueles lugares onde o partido decide não colocar dinheiro ou decide não mandar dinheiro, aí os deputados, os candidatos têm que financiar suas eleições ou com recursos próprios, né, ou com a ajuda de pessoas físicas. E falando desses candidatos para as eleições de 2024, vamos conhecer um pouquinho das regras para a candidatura. A gente preparou uma arte aqui com as regras básicas. Primeiro aqui precisa ser brasileiro, alfabetizado e estar regular com a Justiça Eleitoral. A idade mínima para prefeito e vice é 21 anos e 18 anos apenas para vereador. Precisa estar filiado a partidos políticos até dia 6 de abril deste ano. No caso, já houve essa filiação. E ter domicílio eleitoral na área. E, principalmente, também desincompatibilização, que é variável em até 6 meses. Queria que você complementasse eventualmente essas regras e também explicasse sobre a importância dessa desincompatibilização do candidato com algumas funções que ele exerce na sua vida, no seu cotidiano. O objetivo dessas regras, além de promover acesso, né, elas são bem amplas, né? Por exemplo, 21 anos, 18 anos, então elas não exigem mais critérios de renda, como já aconteceu no passado, enfim. Além de ser bastante amplas, a ideia delas é sempre promover uma condição mais justa possível, né, de concorrência. Por isso, a regra de desincompatibilização. A ideia é não permitir que funcionários públicos que estejam no exercício de alguma função, no exercício de algum cargo, use daquele cargo, daquela função, para obter benefícios junto a eleitores.
né? Então, por exemplo, imagine se alguém é o diretor lá da área de distribuição de remédio num determinado município, né? Ele não pode usar daquela função, por exemplo, privilegiando determinados grupos, fazendo promessas, etc., para obter vantagem eleitoral. Então, a desincompatibilização é a chance, ou melhor, a garantia de que o candidato ele não vai usar uma posição privilegiada para poder ter uma vantagem eleitoral. Agora, uma coisa que é muito importante, e é muito importante porque tem dado muita confusão, que entra no item sobre estar regular com a justiça eleitoral, que além dos cumprimentos das suas obrigações, né, por exemplo, ter votado nas eleições ou então ter justificado, etc., você está adequado à lei de ficha limpa, né? E isso tem dado muito problema. Muito problema porque a lei do ficha limpa ela é muito clara. Ela diz assim, se você tiver uma condenação em segunda instância, que é uma condenação em nível colegiado, né, você não pode disputar a eleição, né, você tem um impedimento aí de 8 anos. Tá? Só que qual é o problema? Muitos entram em decisão, são condenados em decisão colegiada, mas entram com liminares recorrendo dessas decisões. E aí conseguem registrar candidaturas com base nessas liminares. E muitas vezes, aliás, é uma situação até relativamente comum, vários candidatos são eleitos, né, com essas liminares, e aí depois do processo eleitoral concluído, é que a justiça vai cassar essa liminar, que ele vai perder o mandato. E isso cria uma situação de instabilidade muito importante. Por quê? Porque o eleitor, se ele está com o número do cara na mão, se ele assistiu à campanha, né, se o nome do cara está registrado na urna, ele acredita que tudo está correto com aquilo ali. Não é? E aí ele vai lá e dá o seu voto de boa fé. É o que o pessoal do direito chama de ato jurídico perfeito. Né? Só que depois da eleição, a autoridade eleitoral muitas vezes vai lá e faz o seguinte, não, esse cara não, ele estava no pleito, mas ele não podia estar. Então a gente anula a eleição dele. Olha, anular a eleição do cara é uma coisa, o problema é anular o voto do cidadão, que na prática é o que acontece. Né? O voto do cidadão que agiu de boa fé, né, que estava confiando ali na qualidade do funcionamento do sistema eleitoral para garantir que aquele cara ali estava tudo certo com ele, etc. Esse cara, ele tem o voto dele anulado. Sim, que é um dos principais direitos para promover cidadania e democracia. Exatamente. E, de repente, você está anulando. Exatamente. Hoje esse é eu entendo que é, talvez, uma das maiores fragilidades das nossas regras eleitorais, né? Porque ele não garante que você vá ter seu voto contabilizado, né? Assim, no mínimo, o que deveria ser feito? Fazer uma outra eleição, né? Mas acho que a justiça está se sensibilizando, né, de alguma maneira, da gravidade que é esse tipo de ato, né? E aí isso significa ter que ser mais veloz, né, na reafirmação das candidaturas. Mas hoje esse é um dos poucos pontos de turbulência, embora seja muito relevante. Sobre a justiça rever alguns pontos, algumas regras, eu achei interessante que você comentou, até me surgiu essa dúvida agora, que é a seguinte, você falou que a desincompatibilização serve para que seja mais justa a corrida eleitoral, para determinadas pessoas não usarem de suas funções, cargos ou, enfim, posições para obter vantagens. E como que a gente explica, então, a situação de uma reeleição em que aquele prefeito já está no poder e já está com essa posição privilegiada, se assim podemos dizer, né, e que hoje é permitida normalmente? É permitido, sim. Aliás, se a gente for avaliar, a gente tem várias situações que criam uma injustiça de concorrência, né? Então, por exemplo, se a gente pega um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um vereador, ele tem à disposição dele recursos, por exemplo, para fazer comunicação do mandato.
né? Ou seja, ele está comunicando ali a figura dele, que muitas vezes é utilizada não para, digamos assim, comunicar iniciativas, mas apenas para promoção pessoal. Né? Eu vi em várias cidades, por exemplo, que deputados estaduais, principalmente deputados estaduais, eles faziam outdoors pela cidade parabenizando o aniversário de um outro deputado. E aí, esse outro deputado fazia o mesmo depois, usando recurso público para criar um outdoor para parabenizar o outro deputado, e assim eles vão trocando uma publicidade fora de época, paga com dinheiro público, enfim. E no caso da reeleição para o Poder Executivo, né, enfim, a Justiça entende, a legislação entende que existe sim uma vantagem, né, não à toa. A gente tem aí um nível de reeleição de mais ou menos 60%, né, alguma coisa assim. Mas ela tentou definir alguns limites. Por exemplo, novas despesas não podem ser contratadas 6 meses antes da eleição. Né? Isso é uma coisa importante. Você não pode contratar novos funcionários 6 meses antes da eleição. A ideia é tentar diminuir um pouco o problema, embora a gente saiba que realmente quem tenta a reeleição tem uma condição muito privilegiada para obter um novo mandato. A gente vem falando aqui de regras ao longo do programa sobre principalmente candidatos, candidaturas, partidos e as regras para o eleitor que está nos assistindo. Quais são as regras básicas para esse eleitor que está nos assistindo? É jovem, é idoso, está com a situação X, Y, Z, comparecer no dia 6 de outubro e depois, se for o caso, dia 27 de outubro desse ano e efetuar lá seu voto? Pois é, o eleitor, ele sempre foi tratado um pouco como hipossuficiente, né, nessa relação. Isso significa que a responsabilidade, por exemplo, por crimes eleitorais como boca de urna, venda de votos, né, que sempre são os principais problemas, sempre foi uma coisa tratada muito mais do lado, né, de quem compra, do lado do candidato, e não há punições para o lado de quem vende. Né? Isso ainda não existe. O que existe, do ponto de vista legal, é o cumprimento da obrigação eleitoral, e aí ou é o comparecimento, ou é a justificativa. E hoje a justificativa ela é muito acessível, né? Muito barata, o que faz que muita gente considere que hoje o voto seja optativo na prática, né? Mas ele tem ali um caráter obrigatório, e o nível de comparecimento dos eleitores no Brasil, em geral, ele é muito mais alto do que em países que têm voto facultativo. Né? Assim, voto facultativo, quando você tem um grande comparecimento, comparece metade. Né? No Brasil, esses índices de comparecimento sempre são maiores que 70%. Então, a questão da obrigatoriedade, ela tem um papel. Né? Agora, na campanha, né? O que a gente tem hoje de novidade? Primeiro a questão das fake news, né? Disseminação de informações falsas, enfim. Acho que isso é um elemento que está entrando no mesmo nível, né, da compra de votos, da boca de urna, como os principais comportamentos que são tutelados e vigiados pela Justiça Eleitoral. Né? E aí a gente ainda não tem um histórico de punição, de aplicação de multas, enfim, por você circular imagens ou mensagens, né, pelas redes sociais, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo é fake, né? Então, de certa maneira, as punições elas continuam concentradas mais nas campanhas, né, e em provar que elas agiram deliberadamente para criar algum tipo de distorção no sistema eleitoral. Mas o eleitor precisa prestar atenção, né, porque muitas vezes entrar, né, numa campanha que tenha más intenções ou use mais instrumentos pode torná-lo cúmplice, né, de um crime administrativo que está previsto, né, pela Justiça Eleitoral. Você comentou sobre a facilidade hoje em dia da justificativa do voto para quem não consegue comparecer. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo vão pensar, poxa, eu tenho uma viagem a trabalho, uma viagem pessoal,
E hoje está já mais facilitada essa justificativa. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também brevemente sobre quais as consequências da não justificativa. Começando pelo final, né, a não justificativa, ela te tira alguns direitos, né? Por exemplo, o direito de prestar um concurso público, né? Ou melhor, de ser admitido no concurso público ou de ocupar uma determinada função. Acho que todo mundo que já ocupou um cargo, né, se lembra de ter tido que demonstrar ali no ato, né, que cumpriu as suas obrigações eleitorais, né? Acessar alguns serviços públicos, algum crédito público, algum benefício social, né, Bolsa Família, BPC, fazer um cadastro para o Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o não cumprimento, ele complica a sua relação com o governo, né? A sua relação com o Estado. Agora, hoje é muito simples, né, a gente ter uma justificativa. Ao contrário do que o nome diz, né, você não precisa explicar por quê, ou, enfim, provar que você estava numa viagem ou qualquer coisa desse tipo, né? Basta um preenchimento de um formulário, normalmente isso é feito pelos Correios. Pode ser feito hoje em dia, inclusive, pela internet, de maneira eletrônica, e o pagamento de uma multa muito baixa, né, que não chega aí a R$5. Então, você fazendo isso, você continua com o seu cumprimento. Eu acho que o fato de haver uma facilidade tão grande, né, de justificar, mas mesmo assim, a gente tem um comparecimento, né, significativo nas eleições, muito superior, né, de países com voto facultativo, eu acho que mostra que o brasileiro, no final das contas, ele valoriza esse tipo de engajamento, sabe? A eleição, embora, né, a gente tenha muitos problemas, muitas situações de compra de voto, muitos, principalmente políticos com mandatos, né, que usam ali uma barganha para conseguir apoio, enfim, essas questões. As pessoas entendem que sim, que a eleição é um grande momento de pactuação, né? De pactuação da sua relação com a tua cidade, da sua relação com a sua comunidade, né? E acho que esse nível forte de comparecimento mostra, né, que as pessoas sabem disso. Muito obrigado, Leonardo Barreto, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Quais são os tipos de golpe mais comuns na internet? A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Orrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente.
Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox e varíola do macaco, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia.
Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A Mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de uma pessoa espirrando, uma pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do Mpox? Não, não é. O Mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na Mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de Mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível. Né? O Mpox. O Mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre Mpox, procurar na internet agora sobre Mpox, vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de Mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente, a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples. Às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do Mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças, há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outros tipos de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de Mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de Mpox
é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantos comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, não é como se chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação é, na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação. Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E, recentemente, houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastado da suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, eu não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014, 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado e, na verdade, ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... Como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes.
pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Mas me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2. O clado 1 é um A e um B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível. Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, se morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não. Dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta como uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, se a pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo, parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, pênis, né? E no ânus. E que
geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro. Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia é de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, quer dizer, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação,
Existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo. A medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo. Ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando medicações já existentes, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? A população, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério, também já passaram a ser equipados com testagem para mpox. Então, isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal, esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado, porque infelizmente não existe tratamento. Felizmente, a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome, no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8h da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei.
foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição: Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como, por exemplo, a umidade e a estabilidade climática. Ministra do Meio Ambiente apresentou aos senadores dados sobre a seca e as queimadas no país. Falou do uso criminoso do fogo e ainda alertou que podemos perder o Pantanal até o fim do século. A cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. A Amazônia e toda a sua biodiversidade não são essenciais apenas para os países que detêm o bioma, mas para o equilíbrio climático global. Acompanhe agora uma entrevista com o diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, sobre a preservação da floresta. André, eu queria começar a nossa conversa falando da importância desse bioma tão rico que a gente tem aqui no Brasil, né, a Amazônia. A importância para o Brasil e para o mundo. A Amazônia é, sem dúvida nenhuma, um dos
vamos dizer, uma das peças do tabuleiro do futuro do planeta, talvez uma das peças mais importantes. A Amazônia tem importância local, ou seja, nós estamos falando da casa de 28 milhões de brasileiros, onde tem cidades grandes como Manaus e Belém, mas há muitas cidades médias, há muito desenvolvimento econômico na área rural e cidades importantes e um potencial de turismo, por exemplo, muito grande, ainda de certa forma inexplorado. A Amazônia também tem importância estratégica para o nosso país, quando a gente fala de um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. Então, ela tem um papel estratégico regional também, para não falar do papel global. E aí eu vou citar apenas um número. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. E quando a gente fala em mudanças no clima, a gente lembra da seca severa que a Amazônia sofreu em 2023 e que há previsões para este ano também. Ano passado a gente viu que os rios tiveram um nível muito baixo, críticos, com a morte de peixes, de botos, né, aquelas imagens tristes que a gente viu. Qual que é o impacto disso para a população que vive ali, né? Tanto em relação à falta de navegabilidade, como é que essa falta de transporte afeta as populações que moram ali? Olha, o processo de seca na Amazônia, que nós vimos no ano passado e estamos vendo esse ano de novo, francamente, os cientistas não estão conseguindo explicar. Nós já vimos secas acontecerem na Amazônia, mas em períodos muito longos entre uma seca e outra. E nós estamos observando agora 2 anos em sequência com uma seca severa que está causando não só a baixa dos rios, mas está causando impacto, por exemplo, nas grandes árvores. Nós estamos perdendo grandes árvores na Amazônia. Grandes árvores significam, frutos e alimentação para boa parte da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente perder biodiversidade, a exemplo das grandes árvores, e ter seca, né, que causa isso, acaba prejudicando toda a população. A grande parte das pessoas em áreas rurais da Amazônia dependem de transporte, por exemplo, que é pelos rios. É quando chegam os remédios, por onde chegam os remédios, por onde chega a parte da alimentação, é como as crianças vão para a escola, é como os médicos e os professores circulam pelas diversas comunidades. Então, a perda de capacidade fluvial, capacidade de transporte fluvial na Amazônia é um dano seríssimo para a população local, mas além disso, acho que é importante ressaltar, essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como por exemplo a umidade e a estabilidade climática. A seca na Amazônia promove a produção do que a gente chama de combustível para queimadas, né? A Amazônia é uma floresta úmida, ela não queima naturalmente, mas o que nós estamos vendo é uma quantidade de focos de incêndio crescente. Esses incêndios muitas vezes são causados por agricultores que vão limpar o terreno, etc. E esse fogo acaba escapando para a floresta. Uma floresta mais seca, por conta da alta temperatura e enfim, da redução de chuvas, ela se torna mais propensa a transformar queimadas, que eventualmente deveriam ser controladas, em incêndios descontrolados. Agora, o curioso é que nesse mesmo período, né, nesses 12 meses, se a gente for pegar de agosto de 2023 a julho de 2024, falando em desmatamento, a queda foi significativa, né? Sem dúvida. Foi a maior queda desde 2016, quando o DETER e o INPE começaram a fazer esses registros, né? Quais são os motivos dessa ótima notícia? Olha, eu acho que houve uma decisão sábia, no meu entender, do Estado brasileiro, especialmente o governo executivo, né, o governo federal, de fazer frente ao combate, fazer frente ao desmatamento descontrolado na Amazônia. Nós tivemos realmente um descontrole no desmatamento. Importante citar que entre 2004 e 2012, nós conseguimos reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Mas desde então, esse desmatamento vem paulatinamente subindo. E nos últimos, 4 ou 5 anos, houve um descontrole desse desmatamento,
desmatamento, que felizmente com o novo governo tem sido combatido e que nós vimos é um resultado de ações de comando e controle, ou seja, fiscalização, punição. O desafio talvez seja agora não só reduzir o desmatamento, mas manter esse desmatamento baixo. Aí nós estamos falando de uma estratégia um pouco diferente. A manutenção do desmatamento baixo pressupõe uma nova economia para a Amazônia, ou seja, a atividade madeireira ilegal tem que ser substituída por outra legal. Os empregos e renda que é gerado, por exemplo, pelo garimpo ilegal, ele precisa de ser substituído por outras atividades sustentáveis. O Código Florestal brasileiro talvez seja uma das legislações ambientais mais robustas do mundo inteiro. O desafio está em implementar o Código Florestal. O Código Florestal, por exemplo, Karine, ele exige que fazendas na Amazônia deixem 80% da sua área como reserva legal. Esta é uma obrigação do fazendeiro, uma obrigação do agricultor, mas essa obrigação gera um benefício para toda a sociedade. Então, a execução do Código Florestal, a implementação do Código Florestal significará transparência para investimentos e para a produção agropecuária e também não prejudicar a nossa reputação de um grande exportador de commodities agrícolas, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela ajuda no desenvolvimento sustentável para a região amazônica. A fazenda precisa da irrigação da chuva. A chuva, ela depende das florestas e do ambiente natural, da vegetação nativa para acontecer. Então, a integração, um olhar integrado entre produção e conservação é a beleza e é o que nos permite ser um grande produtor de alimentos no planeta. Como é que estão as situações dos fundos financeiros de ajuda à Amazônia atualmente? Mudança no modelo de desenvolvimento da Amazônia, de um modelo insustentável que degrada a floresta para um modelo sustentável que pressupõe a floresta em pé, vai precisar de muito investimento. Investimento de várias formas, vai precisar de filantropia, sim, para identificar aqueles caminhos que a gente pode seguir, para testar alternativas, inclusive econômicas. Vamos precisar da cooperação internacional, vamos precisar de recursos do próprio orçamento da União, por exemplo, para fiscalização e para melhorar a infraestrutura. A gente vai precisar também de muito recurso do setor privado, do sistema financeiro. Então, a mudança no processo de desenvolvimento da Amazônia custará muito dinheiro. A boa notícia é que a Amazônia presta um serviço ambiental para o planeta e, ao remunerar esse serviço ambiental, como, por exemplo, o que se convencionou chamar de mercados de carbono, ou seja, essas transações comerciais que significam, que podem, no caso da Amazônia, significar a manutenção de mais floresta em pé através de um pagamento por isso, esse ingresso de capital pode servir também para otimizar e para viabilizar essa virada para o desenvolvimento. Então, hoje nós temos, de fato, como, por exemplo, o Fundo Amazônia, acho que é um exemplo interessante de ser citado, é uma iniciativa originalmente do governo da Noruega, posteriormente a Alemanha e outros países estão cogitando entrar também, como os próprios Estados Unidos. É um mecanismo financeiro para ajudar a testar algumas soluções e amplificar outras que vão diminuir o desmatamento da Amazônia. Ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele alimenta muitos projetos e ações importantíssimas, mas não é suficiente. A gente tem que canalizar recursos maiores, a gente tem que tornar a Amazônia atrativa para investimentos privados que vão gerar bons empregos, empregos verdes. Para isso, nós temos que ter aquele trabalho de base que tem que ser feito para esse capital poder chegar lá. Regularização fundiária, ordenamento territorial, melhor infraestrutura, capacitação de pessoas, são alguns exemplos de ações que o Estado brasileiro deveria estar provendo para a Amazônia de maneira a torná-la mais atraente para investimentos. Esse talvez seja o maior desafio após a redução do desmatamento, é a gente conseguir criar as condições para atrair os recursos que vão tornar a Amazônia sustentável no longo prazo. Agora, em agosto, os 3 poderes assinaram um pacto para a ecologia, né? Focando na sustentabilidade, no meio ambiente. Os 3 poderes se reuniram para isso num evento, né, simbólico. Eu queria que você comentasse a respeito disso e como o Congresso, especificamente, o Poder Legislativo, pode ajudar a preservar a Amazônia. Olha, eu aplaudo de pé essa iniciativa. Eu, sinceramente, em 32 anos de profissão e de acompanhamento dessa agenda muito próxima, eu nunca vi uma tentativa de harmonização dos 3 poderes em torno de um objeto comum. E isso aconteceu. Aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e o Poder Executivo se juntaram e disseram: nós temos que trabalhar juntos para
ajudar o clima do planeta. Isso é uma mensagem muito importante para a sociedade. Muito pode sair desse pacto. Agora, o resultado de fato, a consequência real desse pacto vai depender de uma pressão da sociedade. Nós temos que cobrar, agora trazendo para o Poder Legislativo, que boas leis sejam feitas, leis que incentivem uma economia verde, que incentivem a bioeconomia. Nós temos que desincentivar no Congresso legislação, por exemplo, que danifique o Código Florestal, que prejudique o cumprimento das nossas metas, inclusive globais, do ponto de vista de redução de emissões. Então, essa oportunidade que o Estado brasileiro coloca para a sociedade, ela tem que ser abraçada com todas as forças. Nós temos que cobrar o poder público, nós temos que ficar atento às leis que estão saindo, nós temos que cobrar o Executivo por resultados, nós temos que pressionar o Supremo Tribunal Federal para evitar desmandos e descontroles na agenda ambiental. E diante de todos esses problemas, esses desafios que a gente comentou aqui, como é que o IPAM atua? Como é que é o trabalho do Instituto? Nós somos uma instituição de pesquisa, né? Ano que vem faremos 30 anos, inclusive. Já deixo aqui um convite para comemorarmos juntos esses 30 anos. O IPAM nasceu numa curiosidade de jovens cientistas que nos anos 90 queriam entender a Amazônia. Se hoje nós sabemos pouco sobre a Amazônia, há 30 anos atrás sabíamos menos ainda. Então a motivação da criação do IPAM foi essa, foi a curiosidade sobre aquele bioma, que era muito pouco conhecido, muito menos do que é hoje, inclusive. E essa curiosidade, ela se baseou em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é informação de boa qualidade tem poder de mudança. Tá? E nós acreditamos que realmente a ciência que a gente produz ajuda a nortear políticas públicas, ajuda a tomada de decisão do setor privado, e isso acontece de fato. E por outro lado, um outro pilar do nosso trabalho é que a gente entende que é possível sim humanos e seus interesses coexistirem com a conservação da natureza. Talvez essa seja a principal motivação do nosso trabalho. Então nós temos inúmeras pesquisas, hoje o IPAM tem mais de 1.200 publicações em revistas do mundo inteiro que vão exatamente nessa direção, qualificar o diálogo sobre a Amazônia, qualificar a tomada de decisão sobre o que se faz com a Amazônia, e é isso que a gente produz através de ciência. E nossa equipe foi conhecer uma pequena amostra da floresta amazônica que fica no meio de um centro urbano na região norte, o Bioparque da Amazônia de Macapá. O local é um modelo de conservação que favorece a pesquisa, o turismo sustentável e a educação ambiental. Maior parque em área urbana da região norte do Brasil, com 107 hectares, o Bioparque da Amazônia de Macapá é um santuário de diversas espécies da flora e também da fauna silvestre, que encontra condições ideais de alimentação, reprodução e refúgio. Assim que chega ao Bioparque, o visitante é convidado a se conectar com a natureza. É só olhar para o chão que encontra famílias de coatis. Nas árvores mais baixas, vê os macacos e logo à frente, de pertinho, uma onça pintada. Quem se aventura na parede de escalada e nas trilhas suspensas consegue avistar melhor o jacaré e apreciar as antas, e vai descobrindo detalhes surpreendentes sobre esses animais. Eu pensei que uma anta ela era pequenininha, assim, ela não crescia muito. Aí depois que eu fui ver que eu estava fazendo a trilha, eu olhei para baixo e vi a anta grandona. É uma experiência muito boa, é um contato com a natureza que você tem, que é fora do comum, né? Parece assim que não existe isso aqui dentro de uma cidade. Barulho, trânsito, a poluição, aqui é como se fosse uma válvula de escape para a gente respirar um ar puro, ter um contato com os animais, aproveitar a família. Nós temos várias trilhas interligando as partes do parque, mas nós temos uma trilha maior que é em torno de 3.200 metros, chamamos a Trilha do Guarda-Parque. É uma trilha que muitas pessoas vêm aqui para fazerem caminhada e claramente se exercitarem aqui. E nós temos também, em alguns dias, em comemorações, a gente faz caminhadas, mas isso aguça as pessoas. Conhecendo as trilhas, elas estão conhecendo essa parte da floresta. O visitante do parque, ele é tanto de Macapá, do estado todo que vem a Macapá, são visitantes do Brasil e visitantes do exterior também. Nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, um pouquinho da floresta, que eles conheçam, que não teriam oportunidade se não tivesse vindo aqui visitado o Bioparque. E algo mais importante, que eles começam a sentir o que é preservar, o que é conservar.
Dessa forma, o Bioparque cumpre a função da educação ambiental. O diretor ressalta como é importante a visita das crianças. As crianças assimilam mais fácil, né, aquilo que a gente ensina, daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente fala. E ao chegar em casa, elas vão falar com os pais e vão falar, mostrar, né, a importância disso, a importância do preservar e do conservar a floresta e os animais. E além de tudo, o que nós fazemos também são com as escolas, um trabalho que a gente convida, ou as escolas procuram vir aqui, né? E aí quando as escolas vêm, a gente coloca um acompanhante, um orientador, né, que chamamos de os guarda-parques, que eles vão mostrando o tipo de árvore, tipo de planta, o tipo de animal, aquela plantinha, para que serve. Isso aí realmente aguça muito a curiosidade das crianças. Isso é muito importante, porque ensinando as crianças, nós estamos ensinando os pais também. Você já ouviu falar em meliponário? É um abrigo de colmeias de abelhas sem ferrão, criadas para polinizar a flora de uma região de forma controlada, seja para preservação e recuperação ambiental ou para a produção de mel e cera. Na Amazônia existem dezenas dessas espécies e meliponicultores que tiram seu sustento dessa atividade. Este meliponário do Bioparque, com cerca de 70 mil abelhas, é um relevante espaço de pesquisa técnica e científica nessa área. E os encantos não param por aí. Este local do Bioparque é um ecótono, uma região de transição ambiental onde 3 ecossistemas se encontram: áreas alagadas, floresta de terra firme e cerrado. Interação que permite encontrarmos aqui uma grande variedade de animais e de plantas, como são os casos das espécies de árvores. Se for um ambiente completamente influenciado pela maré dos rios, a gente chama de floresta de várzea. E tem muitas espécies que ocorrem nesse ecossistema. Por exemplo, palmulato, andiroba, pracuúba. São algumas das espécies arbóreas com potencial madeireiro e econômico na região que mais se destacam nesse ambiente. Aqui, por exemplo, como não tem uma influência direta da maré dos rios, né, a gente tem um ecossistema de terra firme, onde as espécies que predominam nesse ambiente são sapucaia, como a gente consegue visualizar aqui, algumas espécies de angelim, como o angelim-pedra, e também maçaranduba. São algumas das espécies que ocorrem nesse ambiente, no ecossistema de terra firme, tanto no parque urbano quanto na vegetação nativa que a gente encontra na região. O ecoturismo oferecido por essa pequena amostra da Amazônia no meio de um conglomerado urbano acaba sendo uma ferramenta de sensibilização e conservação ambiental. Além de servir como uma forma de proteger essas florestas, acaba sendo trazendo um pouco mais de lazer para a sociedade, né? Quem não quer visitar uma área completamente preservada, né, tem mais contato com o verde da vegetação, né? Na verdade, se a gente for aumentar mais a escala, se a gente for olhar de cima, né, da Amazônia, na verdade a gente que é um pedacinho de concreto, dada toda a imensidão de verde que a gente tem de floresta, né? Que a gente aprende diversas coisas, né? A cuidar da nossa natureza, que é ela que nos proporciona um oxigênio puro para que a gente possa estar sobrevivendo ao longo do tempo, e a não jogar lixo nas ruas, né? Que isso é um transtorno para a natureza. Então aqui a gente aprende a cuidar, respira melhor e vive melhor aqui, né? E o cuidado e a conservação deste bioma ainda promove a regulação do clima em todo o mundo, já que a floresta influencia o ciclo hidrológico e absorve o dióxido de carbono da atmosfera. A preservação da floresta tropical, de modo geral, do bioma amazônico, ela é fundamental, né? Que ela vai nortear políticas públicas de modo que consiga combater ou mitigar esses efeitos dessas alterações climáticas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado ouviu a ministra Marina Silva sobre os incêndios florestais e a fumaça que cobre grande parte do Brasil. Marina explicou as medidas do governo federal de combate às queimadas e deu uma declaração preocupante sobre o Pantanal. Podemos ficar sem o bioma até o fim do século. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas.
Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. Marina Silva fez ainda um alerta. Poderemos perder o Pantanal até o final do século. A ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta, seja ela depois de derrubada, seja ela ainda em pé. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Eu diria que esses 6 eixos dão conta da transformação que o Brasil precisa fazer e ele é implementado por vários ministérios. E é possível fazer isso sem prejudicar a dinâmica produtiva. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. O aumento do nível do Oceano Pacífico e suas consequências é o tema do quadro Mudanças Climáticas. O aumento do nível do mar está ameaçando cidades costeiras do Pacífico, onde vivem bilhares de pessoas. O alerta foi feito com base nos dados do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, intitulado Estado do Clima na região sudoeste do Pacífico de 2023. O estudo mostra que as temperaturas da superfície do maior oceano do mundo aumentaram 3 vezes mais rápido acima da média global desde 1980. As ondas de calor marinha se tornaram mais intensas. Elas duravam entre 5 e 16 dias. Porém, desde 2010, a parte do Oceano Pacífico vem sofrendo ondas de calor que duram entre 8 e 20 dias. O nível do mar em grande parte do Pacífico tropical ocidental subiu aproximadamente 15 centímetros, resultando no aumento de inundações na região. O relatório destaca que a região do sudoeste do Pacífico é extremamente propensa a tragédias associadas a perigos hidrometeorológicos. Em 2023, esse tipo de desastre causou mais de 200 mortes e impactou mais de 25 milhões de pessoas. Para o presidente da ONU, a causa é clara: as emissões de gases de efeito estufa. Ele destaca que, apesar das ilhas do Pacífico serem responsáveis por apenas 0,02% das emissões globais, elas estão excepcionalmente expostas. 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental.
Em metade dos países do mundo, pelo menos um tipo de ecossistema de água doce está degradado. Relatórios da ONU Água e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destacaram que o fluxo dos rios diminuiu, a poluição aumentou e a gestão hídrica está deficiente. Dados do estudo Hidrogênio Sustentável, Perspectivas para o Desenvolvimento e Potencial para a Indústria Brasileira, da CNI, mostraram que projetos de hidrogênio a partir de fontes renováveis no Brasil já somam mais de 188 bilhões de reais. O porto de Pecém, no Ceará, se destaca como destino que deve receber mais recursos. A rede da Pantanal, uma iniciativa que reúne equipes da ONG do Brasil, da Bolívia e do Paraguai para defender o bioma do Pantanal. O grupo desenvolveu e atualizou o plano de ação, que se concentra em 4 pilares: promoção de um Pantanal com rios livres, áreas úmidas resilientes, Pantanal livre de desmatamento e conversão de solo em pasto e compromisso com um Pantanal sustentável. O programa deve atingir os objetivos até 2030. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Estava muito perigoso. Tem 2 áreas brigaram com bombas em cima da nossa área. Tem um quarto no nosso prédio embaixo da escada. E a gente ficava uma família inteira nesse quarto, o mês inteiro. Sons do Refúgio, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma... Nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou, então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, não é? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso? Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então, é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82%, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral. Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas? Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes. E nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então, a gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né? A gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade a gente está vendo uma diminuição nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar.
E nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então, esses são os 2 alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, no estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Ou fazer o controle do uso de armamento por civis. Também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo, e a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida por violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza, capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança ou adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também. As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa que para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com 2 cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência, isso é preocupante e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação.
isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido no Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do conselho tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a respeito? A educação concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pedir um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né, que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana, tem um recorte de gênero no caso do estupro? É mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis. A gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos, então são crianças, né? Nós estamos falando de crianças, mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos, foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos, então é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente de fato consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode responder aos poucos, tá? Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares, a gente precisa da educação também, trazendo a família para mais próximo, a gente precisa discutir os padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade. E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né? A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura, a primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura
de estupro, né? A cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro, sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente, nesse momento, poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem, sim, inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido, inclusive, a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então, em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países. Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem. E esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, que mais te surpreendeu? Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual o aumento das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, porque quando a gente pensa na denúncia de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali se sentindo mais seguros para fazer isso.
a criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então, isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito, muito importantes para o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, impactos a curto, médio e longo prazo, né? Então, nos chama sempre muito a atenção quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né? Que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né? Gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né, esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né, são pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que é essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente. Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é. Né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também. Quando uma mulher vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes, a gente precisa pensar no acolhimento também, né, para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial? A pesquisa ela parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar,
né, pela implementação desse comitê, dessa lei de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência, ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor. Então, a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então, são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigada por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome, no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética.
Olá, quinta-feira, 19 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto aprovado pelo Senado cria o programa Acredita, uma série de ações voltadas a famílias vulneráveis e inscritas no CadÚnico, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O programa vai funcionar em 4 pilares: microcrédito para inscritos no CadÚnico, apoio a microempreendedores individuais com a renegociação de dívidas vinculadas ao Pronamp, criação de um mercado secundário para o crédito imobiliário e do Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção cambial para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Senadores deram destaque ao desenrola para microempreendedores individuais e pequenas empresas durante a discussão do projeto. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, é que é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil ou recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI a legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. Outro projeto aprovado em plenário pretende dar mais transparência aos gastos públicos com educação. O texto também segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. O plenário também aprovou outros 2 projetos: o que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular e o que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. Os incêndios e as queimadas em todo o Brasil vão ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O requerimento foi aprovado nesta quarta-feira e devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de institutos de pesquisa e de associações ligadas ao meio ambiente. Estamos enfrentando a maior seca, uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando uma ação que até então nós sabíamos que existia, mas essa questão do incêndio doloso. Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo aqui no DF foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório
respiratório. Então, eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, o trigo, todas elas foram afetadas, né? E dano à nossa flora e à fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio, do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. A Comissão de Meio Ambiente debateu ontem em audiência pública a criação de uma universidade para valorizar as culturas originárias, reforçar a troca de saberes e promover o desenvolvimento sustentável. A criação de uma universidade dos povos indígenas está sendo estudada por um grupo de trabalho criado em abril deste ano pelo governo durante o acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o IBGE, em todo o país são cerca de 1.200.000 indígenas. A maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. O grupo, formado por representantes do governo, dos povos indígenas e especialistas, está fazendo seminários em vários estados para recolher sugestões para um projeto de lei que deverá ser encaminhado pelo governo ao Congresso. O Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. O representante do Ministério da Educação ressaltou que a Universidade dos Povos Indígenas deverá ser um espaço para valorização da cultura dos povos originários, troca de saberes, inclusão social e reforço ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a ideia é de que a universidade tenha várias sedes. Já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. A oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. O diretor do Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas disse que é preciso levar em conta a diversidade de línguas entre as etnias e as especificidades dos biomas de cada região. Durante a história, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. Trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça. Para o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade dos Povos Indígenas deverá reforçar a implementação de políticas públicas ambientais. O manejo, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta
muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto estes, quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares ao saber científico, eles são tão importantes quanto. E a universidade indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, né? No mesmo patamar do saber científico. Rutian Patachó, que participa em Brasília do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, defende que os estudantes também devem ser ouvidos na criação da Universidade dos Povos Indígenas. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. Os impactos da reforma tributária na infraestrutura do Brasil estiveram em discussão na audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos. Representantes de setores como concessionárias de ferrovias, aeroportos, rodovias e serviços de água e energia apontaram problemas para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, entre outras demandas. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. A Comissão de Assuntos Econômicos agora debate o projeto de lei complementar, já aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta as mudanças trazidas pela emenda. Na audiência pública, representantes dos setores de infraestrutura no Brasil apontaram preocupações com o texto aprovado na Câmara e solicitaram ajustes ao projeto. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura gravita, é um belo um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país. Para a representante da Confederação Nacional do Transporte, se o projeto de lei não for alterado, transportadoras brasileiras passarão a ter prejuízo no transporte internacional de cargas. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. Já a representante das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto pediu que esses serviços fossem reconhecidos como serviços de saúde. O nosso pedido aqui é que os serviços de água e esgoto sejam equiparados aos serviços de saúde, o que para a gente já é bastante óbvio. A gente pensa muito em saúde quando a gente fala em remediar, mas a gente tem que pensar também em saúde pública quando a gente fala em prevenir, e a gente sabe exatamente os impactos que a falta de água potável causa em todas as esferas. Um dos principais problemas apontados pelos diversos setores trata do impacto do projeto no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a exemplo de ferrovias, rodovias e aeroportos. O PLP, ele condiciona o reequilíbrio, né, ele condiciona o reequilíbrio, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, né, em todos os entes, né, federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões, né, tributárias são comuns, principalmente considerando, né, instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, né, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes, né. Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. Matheus Roca, representante do governo, respondeu questionamentos dos debatedores. Há setores que sofrem com essa morosidade no processo de desequilíbrio, mas também você chegou num meio termo de permitir ainda que uma parte do reequilíbrio de forma cautelar por diversas questões práticas. Uma questão prática que se discutiu foi que eventual cobrança a maior do reequilíbrio que seria proposto por uma contratada não seria automaticamente restituído para a população que usa aquele serviço público. Ao final da reunião, o senador Isalci Lucas falou sobre o debate. Alguns pontos que merecem realmente ser considerados e alterados na reforma. Né? Por exemplo, os serviços que são prestados para exportação, se a gente não tirar, não desonerar isso, nós estaremos exportando impostos, né?
e o que não é objetivo da reforma. Então, além de perder competitividade. O projeto que assegura vantagens trabalhistas aos árbitros de futebol foi na reunião da Comissão de Esporte. O projeto de lei altera a relação entre empregado e empregador, determinando que os árbitros de futebol tenham direitos assegurados, como férias e 13º. A proposta foi defendida por especialistas que integram o grupo de trabalho criado pela Comissão de Esportes para debater o tema. É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. A gente sabe que quanto melhores são as condições ofertadas ao árbitro, melhor é o seu rendimento dentro do campo de jogo. Não é uma questão fácil, como eu estava conversando aqui com o doutor Luiz. Eu acho que a gente tem que enfrentar aí questões do direito do trabalho, né? Questões relacionadas à própria regulamentação das profissões, questões práticas, né, como remuneração, estabelecimento de vínculos formais de trabalho. A principal queixa dos árbitros do futebol é a de não ter estabilidade financeira, já que os juízes são escolhidos para as partidas através de sorteios e só recebem alguma remuneração quando atuam. A gente está falando de uma categoria de trabalhadores que hoje não tem previsibilidade de remuneração. Né, que sequer existe um critério definido acerca de escolha, né, de quem será o árbitro da partida, porque é um mero sorteio. Então eu posso ter momentos ou períodos em que esse árbitro, embora devidamente qualificado, embora deva estar desempenhando essa atividade, ele sequer pode prestar o serviço. Ele sequer tem uma previsibilidade de quanto ele vai oferir mensalmente, ele não tem uma remuneração. E aí a gente impõe que um atleta de alto rendimento, porque eles são atletas sim, ele tenha que procurar outras formas de sobrevivência. A ideia que prevalece entre os especialistas é de alterar a Lei Pelé, para que os árbitros deixem de ser trabalhadores autônomos e passem a ter vínculo com entidades desportivas. Dessa forma, os juízes podem assegurar as garantias trabalhistas. É um trabalho que necessita do Ministério do Trabalho, da Previdência, das próprias entidades, de que essa palavra autônomo, ele deve sair. E aí o passo seguinte, árbitros profissionais, o reconhecimento com a entidade, e isso traz a garantia para o árbitro. Uma medida provisória editada pela Presidência da República libera 5 bilhões e 130 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, para fazer frente ao pagamento de precatórios judiciais e também para compensar o Estado pela perda de arrecadação com o ICMS. Dos 5,13 bilhões, pouco mais de 4,4 bilhões serão destinados ao pagamento de precatórios federais no ano que vem. E 675 milhões de reais serão enviados pela União como compensação financeira ao Estado pela perda de arrecadação do ICMS. A medida provisória é uma forma de atender às necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul depois do desastre climático que destruiu o Estado em maio deste ano. A MP tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ela será analisada por uma comissão mista de deputados e votada nos plenários da Câmara e do Senado. As enchentes de maio levaram vidas e destruíram sonhos. Atingiram diretamente mais de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais de 600 mil tiveram que abandonar suas casas. Desde a tragédia, a Comissão Temporária do Rio Grande do Sul, no Senado, aprovou várias medidas para socorrer o Estado, como a que permite a dispensa da licitação para compras e obras em casos de calamidade pública. A lei assegura condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pelas enchentes sejam atendidos. Com o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o crédito extraordinário concedido ao Estado pela medida provisória não será computado nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
tipos de golpe mais comuns na internet. A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Orrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo.
Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Começa com Paula Brito, a longa história da influência dos grupos editoriais sobre os rumos políticos da nação. Partidário de José Bonifácio e da monarquia, mais tarde dirigiu sua militância para outras frentes, como a abolição da escravatura e a eliminação de preconceito de cor. A revista O Homem de Cor, de 1833, publicada por ele, foi a primeira a tratar desse assunto no Brasil. É nesta última frente que Paula Brito teve seu interesse despertado pela história do marinheiro africano e decidiu imortalizar sua imagem. E ele coloca o Simão no jornal estampado como um herói brasileiro. Isso foi uma mensagem muito forte para o meio abolicionista em 1850. Nessa época não tinha um movimento abolicionista organizado, pouquíssimas pessoas achavam que a escravidão era um problema, ao contrário, as pessoas achavam que a escravidão era muito normal e que pessoas negras eram inferiores. Isso era um pensamento comum no século XIX brasileiro. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar!
Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 37ª reunião da Comissão de Meio Ambiente da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 18 de setembro de 2024. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 36ª reunião realizada em 11 de setembro. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião, ela está dividida em duas partes. Uma inicialmente, onde irei presidir, que será deliberativa para a aprovação de requerimentos. A outra para audiência pública, que será comandada pelo nosso querido senador Beni Camacho, que está aqui presente. Bom dia, senador. A reunião ocorre de modo semipresencial, o que permite que os membros registrem presença e votem pelo aplicativo do Senado Digital, se necessário. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta, para os senadores que participam remotamente. Prezados colegas, membros desta comissão e todos aqueles que nos acompanham, mais uma vez é preciso iniciar os trabalhos desta comissão em tom de extrema preocupação. Mais uma vez, preciso fazer uma fala que consiga transmitir à nossa sociedade a gravidade da situação que estamos enfrentando. O fogo segue causando terror em diversas regiões do país. Além da crise climática, que traz enormes prejuízos ao nosso povo, como o que passou o estado do Rio Grande do Sul e o que vive hoje o povo que depende dos rios na Amazônia, enfrentamos agora uma ação devastadora que espalha fogo por todo o nosso país. Nesse ano de 2024, já foram queimados mais de 100 mil quilômetros quadrados no Cerrado, 60 mil na Amazônia e 16 mil no Pantanal. Em todo o país, segundo os dados do INPE, cerca de 225 mil quilômetros quadrados foram destruídos pelo fogo, uma área equivalente ao estado de Roraima. O Distrito Federal também enfrenta momentos críticos. Estive com o presidente do ICMBio, o Mauro Pires, no Parque Nacional de Brasília, que sofre um dos maiores incêndios desde 2022, com mais de 1.000 hectares de vegetação até o momento consumidos. Foi muito mais. Acho que esse número de ontem para hoje já tem aumentado, aí, chegando a quase 3 mil hectares. Os esforços para combater as chamas são intensivos, contando com brigadistas do ICMBio, bombeiros e apoio aéreo. Os bombeiros aqui do Distrito Federal, que também gostaria de agradecer, os brigadistas também do IBRAM e do IBAMA, também estão participando dessa operação lá no Parque Nacional, e a todos eles os nossos mais fervorosos agradecimentos por tanto empenho, porque eu estive lá e vi o trabalho desses profissionais. A situação é grave, pois o fogo ameaça o abastecimento hídrico de Brasília. Para quem não sabe, ali estão as principais nascentes no Parque Nacional, nascentes que banham, né, os reservatórios de Santa Maria e do Descoberto, que são responsáveis por 70%
do consumo de água aqui do Distrito Federal. Então, é uma situação muito preocupante, a gente não sabe até que ponto, senador Beni Camacho, foram afetadas essas nascentes com esse incêndio. E nos preocupa, na Floresta Nacional de Brasília, outro incêndio destruiu quase metade da área protegida, sendo o mais severo de uma década. A Polícia Federal, claro, investiga as causas, suspeitando de ação criminosa em ambos os casos. Claro que nós sabemos que já foram abertos 52 inquéritos. Ontem mesmo, no Parque Bulemar, teve, né, uma prisão de um jovem que estava com gasolina, né, com fogo, e falou, né, declarou que tinha sido pago para fazer a ação. Olha a situação, o nível de loucura que nós estamos, porque isso é uma loucura. É surreal o que nós estamos vivendo. Todos os dias eu durmo orando, rezando e estarrecida com a situação do nosso país, né? E com essas figuras, com esses ditos seres humanos que andam simplesmente causando danos. É bom reforçar que nós estamos falando não só a nossa saúde, mas estamos falando a nossa economia, estamos falando a nossa a flora e a fauna. Nós estamos falando de uma situação muito grave que está acontecendo no nosso país. Essas áreas são essenciais para a preservação do cerrado, abastecimento de água e proteção de diversas espécies nativas. Para mitigar esses danos, propomos o fortalecimento de campanhas, o aumento do contingente de brigadistas e a implementação de um plano de recuperação ambiental. Nós já conversamos aqui em outras audiências sobre como que nós tratamos essa Comissão de Meio Ambiente. Um dos casos foi a questão das emendas parlamentares, a disparidade que foi com relação eu não vou me calar como presidente dessa comissão, do como foi tratado a questão das emendas na Comissão de Meio Ambiente. Tivemos R$100 mil, enquanto outras comissões, eu não vou precisar citar nome, a destinação de emendas chegaram a quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões. Então, além disso, apresentamos um projeto de lei que aumenta as penas para os crimes ambientais cometidos durante o estado de emergência, reforçando, isso foi antes de ontem, tá? Nós apresentamos, reforçando a responsabilização por incêndios florestais, especialmente os de origem dolosa, né? Aquela que, de fato, foi motivada, né? Foi intencional, que poderão ter pena de até 12 anos de reclusão. Aproveito para destacar outras iniciativas do Senado Federal que visam enfrentar esse desafio. Além do PL 3567-2024 da minha autoria, os senadores Humberto Costa, Jader Barbalho e Fabiano Contarato também apresentaram propostas nessa casa, e vou reforçar sempre, né, que existe trabalho nessa casa que nós podemos deliberar, apreciar e deliberar. As iniciativas incluem as penas para crimes relacionados a queimadas ilegais, agravamento para crimes cometidos em grupo, a classificação do incêndio como crime hediondo e a expropriação de propriedades usadas dolosamente para esses crimes. Soma-se às proposições legislativas o requerimento que apresento hoje para a realização de uma audiência pública conduzida por esta Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de debater as situações dos incêndios e queimadas em todo o país. Todo esforço é necessário nesse momento. É fundamental o engajamento da sociedade civil e do poder público para identificar os criminosos e aplicar as penas cabíveis. Além disso, é crucial compreender como as políticas de controle e prevenção de queimadas estão sendo conduzidas por todos os entes federados. Como observamos, a situação é sistêmica e abrange todo o território nacional, exigindo uma ação coordenada e em escala para enfrentarmos o desafio. Como nos demonstram há séculos os povos originários de nosso país, é essencial reconhecer que nossa existência está profundamente conectada com o equilíbrio do meio ambiente, respeitando os limites ecológicos do nosso planeta. Devemos respeitar os ciclos naturais e a interdependência entre humanidade e o meio ambiente.
Para garantir o futuro sustentável, é imperativo que aprendamos a agir com sabedoria, entendendo que a verdadeira prosperidade reside no equilíbrio e no respeito pela vida em todas as suas formas. Só assim poderemos reconstruir e restaurar o que foi destruído, deixando harmonia e sustentabilidade para as próximas gerações. Na audiência pública que seguirá esta reunião deliberativa, teremos representações da juventude indígena, que hoje reivindicam uma instituição de ensino superior para seu povo. Se o ensino tradicional não consegue incluir esse olhar para o nosso planeta, que seja possível o caminho inverso, que para um olhar diferenciado de cuidado com o nosso planeta, possa adentrar em nossas instituições de ensino, né? Vamos aguardar essa audiência pública, que eu vou acompanhar, senador Beni Camacho, essa audiência pública. Inclusive, nós temos aqui o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, então todos os representantes sejam muito bem-vindos a essa audiência. Senador Beni Camacho, deseja fazer o uso da palavra. Por favor, senador. Bom dia, minha presidente, senadora Leila Barros. Aproveitando a sua fala inicial, gostaria de cumprimentar a atitude do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que na sua maneira prática de conduzir, fez com que os recursos para que essa ação emergencial do combate às queimadas fosse disponibilizado, assim como conclamou que esse combate seja inclusivo, através da união de todas as forças do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além de incluir e estender essa ação também aos municípios e aos estados, para que todos juntos, de mãos dadas, possamos vencer essa tragédia que se abate sobre o nosso território. E queria, senadora, dois requerimentos do nosso colega senador Zequinha Marinho, um no que diz respeito ao item 2, que vai ser debatido, o requerimento 00048/2024, no qual ele requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2, inciso 5º da Constituição Federal, que seja convidado o senhor Walter Correia a comparecer a esta comissão, a fim de apresentar o cronograma e os planos de ação da COP30. Além disso, o senador também faz um segundo requerimento, no que diz respeito ao requerimento 5024, também que vai ser apresentado, requer nos mesmos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 49/2024 da Comissão de Meio Ambiente, sejam incluídos os seguintes convidados: o senhor Rodrigo Justo, representando o CNA, e o senhor João Carli, engenheiro agrônomo. Então, aproveito para subscrever, junto com o senador Zequinha Marinho, esses dois requerimentos. Muito obrigado, senador. Esse foi o item 2. Vou no item 2, já vamos colocar em votação, segundo sugestão do Ayrton aqui, nosso secretário. Então, requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 48, subscrito pelo senador Beni Camacho. As senadoras e os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado e será anexado à nossa ata. O outro é um aditamento. E o item 3 é de minha autoria, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a situação dos incêndios e queimadas em todo o país com os convidados que relaciona. A senhora Anne Alencar, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a senhora Vanessa Ribeiro Martins, juíza da Associação dos Magistrados Brasileiros,
Brasileiras, a AMB, o senhor Carlos Nobre, climatologista, representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA, representante do Ministério Público Federal, representante brigadistas da comunidade Calunga, Cavalcante, Goiás, representante do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo. Eu vou ler a justificação, que eu acho importante. As queimadas que vêm assolando o Brasil, especialmente nas regiões da Amazônia, Cerrado e Pantanal, representam uma ameaça crescente ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança alimentar. A temporada de fogo, agravada pelas condições climáticas extremas, já resultou na destruição de vastas áreas de vegetação nativa, comprometendo ecossistemas essenciais, gerando danos irreparáveis à biodiversidade e contribuindo significativamente para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Segundo dados do Programa de Queimada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, até o dia 16 de setembro deste ano, foram identificados mais de 184 mil focos de queimadas. Esse número alarmante reflete a dimensão do problema e a necessidade de respostas rápidas e eficazes para conter o avanço do fogo e os danos causados por ele, especialmente em regiões sensíveis, como a Amazônia e o Cerrado. Diante da gravidade da situação, torna-se imprescindível realizar uma audiência pública para que o Parlamento e a população possam compreender a real dimensão das queimadas no país, avaliando a situação atual, as medidas de prevenção e controles que estão sendo implementadas e a eficácia dessas ações. Além disso, é crucial investigar as causas desses incêndios, incluindo as ações criminosas que contribuem para a sua propagação. Diversos relatos apontam para as práticas ilegais, como o uso deliberado do fogo para desmatamento e avanço de atividades econômicas em áreas protegidas, o que demanda uma análise mais aprofundada e principalmente rigorosa. Convidamos, portanto, diferentes atores da sociedade civil do poder público para que contribuam no esclarecimento da situação no país e que apontem as ações que foram implementadas como medida de prevenção e precaução, as ações em curso e aquelas que serão implementadas nos próximos períodos. Essa audiência pública se faz urgente e essencial para que possamos, de forma conjunta, identificar, principalmente aqui nessa casa, lacunas, aprimorar políticas públicas e garantir que o combate de queimadas seja eficiente e duradouro, salvaguardando o patrimônio natural brasileiro e as populações diretamente impactadas com essa ação. Bom, e também já acatando o requerimento que foi lido, né, subscrito pelo senador Beni Camacho, né, do senador Zequinha Marim. Então, as senadoras e os senadores que concordam com o requerimento fiquem onde se encontram. Desculpa, gente, eu estou sem dormir, está difícil. Aprovado o requerimento e vamos complementar, né, o convidado do senador Zequinha, subscrito pelo senador Beni Camacho. Item 1 da pauta, requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 47/2024, autoria senadora Damares Alves. Eu vou subscrever, estou sabendo agora. Vamos subscrever o requerimento da senadora, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, o objeto do requerimento número 46 de 2024, que seja incluída o convidado doutor Henrique Terena, professor indígena. A votação será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, encerrando essa primeira parte da nossa sessão, nossa parte
deliberativa, eu vou convidar o senador Beni Camacho para conduzir a audiência pública, fruto do seu requerimento, né, que vai debater a criação de uma instituição de ensino superior para a população dos povos originários, Universidade dos Povos Indígenas, e para a preservação do meio ambiente. Por favor, senador Beni Camacho. Muito obrigada. Deixa eu tirar isso aqui para trazer o vídeo. Bom dia. Quero, através da nossa presidente, senadora Leila Barros, cumprimentar as senadoras e os senadores presentes, a todas e a todos, bem como aos que nos acompanham virtualmente. Agradeço imensamente a presença e a atenção dedicada a um tema tão relevante para a nação brasileira. Esta audiência é uma excelente oportunidade para que avancemos ainda mais no sentido de fazer uma reparação histórica com os povos originários deste país. E é por isso que estamos aqui reunidos nesta Comissão de Meio Ambiente, colegiado que tem o desafio de levar adiante o projeto para que o Brasil crie sua primeira universidade indígena. Essa universidade é uma demanda antiga da nação indígena, aqui bem representada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelos jovens presentes do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que está ocorrendo na UNB. Este governo, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através do Ministério dos Povos Indígenas, ministra Sônia Guajajara, e o Ministério da Educação, ministro Camilo Santana, organizou, em abril deste ano, um grupo de trabalho que tinha como incumbência realizar uma série de debates em todo o Brasil e com os povos indígenas, com a finalidade de subsidiar a criação, a implementação e a organização da Universidade Indígena. E o tempo ideal de tornar esse sonho realidade é às vésperas de o Brasil sediar o Encontro Mundial para discutir as condições climáticas do planeta, a COP30, onde, com os olhares voltados para a Amazônia, para a nossa biodiversidade, o Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber,
onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. E nesse sentido, nós iniciaremos os debates dessa mesa. Gostaria de convidar os expositores que se encontram aqui presentes, a senhora Rutian Patachó, representante dos estudantes nacionais, estudantes indígenas que estão no encontro nacional e que representa o objetivo maior, o foco maior da criação da UniInd. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Gostaria também de convidar o senhor Fernando Matos, representante do Ministério da Educação e coordenador da Força de Trabalho, para que pudesse estar presente e fizesse a sua explanação. Salva de palmas para esse trabalho que está sendo realizado, que servirá de base para a construção. Nós teremos, por via remota, a presença da senhora Isabelle Salles, representando o Ministério do Meio Ambiente, e também do senhor Rodrigo Tosta, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social. Nós iremos dar a palavra, inicialmente, ao senhor Fernando Matos, que, como coordenador do grupo de trabalho, vai poder nos apresentar como tem sido pensado a construção desse projeto, levando em consideração os anseios da população indígena no que diz respeito às suas necessidades e também a questão de, dentro do Ministério da Educação e do Ministério dos Povos Indígenas, a quanto anda essa construção e, através da sua explanação, vai prestar um esclarecimento não apenas àqueles que aqui estão presentes, mas a toda a nação brasileira que anseia por um projeto tão emblemático como esse. Bom, alô, bom dia a todos e a todas. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa. Senador Benê Camacho, muito obrigado pela iniciativa desta audiência pública. Para nós do governo federal, especialmente ao Ministério da Educação, é um ponto muito importante a gente já trazer ao conhecimento o andamento até agora dos trabalhos para a instalação da futura Universidade Indígena. Então, estar na Comissão de Meio Ambiente, no Senado da República, é o espaço ideal e adequado para que a gente possa, como bem colocou o senhor, prestarmos conta e irmos explicando o que já está sendo pensado pelo governo federal, especialmente dentro do GT, mas vai ficar claro com o andamento da nossa explanação os passos que foram dados e os que ainda serão necessários realizar. Eu acredito que isso aqui eu mexo ali na apresentação, será? Não. Esse aqui. Aqui? Ele demora um pouquinho, tá? Ah, tá. Mas apontou para... Aponta para lá? Aí, pronto. Então, agora, no início do ano, especificamente no dia 17 de abril, durante a ocorrência do acampamento Terra Livre, o ministro Camilo assinou a portaria instituindo o GT para subsidiar a criação e implementação da Universidade Indígena.
Eu fiquei muito feliz que tive a possibilidade de ir no acampamento Terra Livre, 8 horas da manhã, para falar sobre a portaria assinada pelo ministro. Houve a instalação, o grupo iniciou os trabalhos ainda no mês de... Passou aqui... Ainda no mês de abril, o professor Eliel chegou, do Ministério dos Povos Indígenas. A portaria conta com especialistas, com membros do Fórum Nacional da Educação Indígena, com entidades, representantes dos povos indígenas, especialistas em educação de maneira geral. É um grupo bastante diverso e competente. Vou iniciar mostrando um pouco para vocês a visualização da população indígena em 2010. Infelizmente, eu não consegui o mapa do censo de 2022, em que houve a ampliação do número de pessoas que se identificam como indígenas em nosso país nessa década. Houve uma ampliação. Esse é o resultado do censo de 22. Nós temos 1.227.642 pessoas que são recenseadas como indígenas, o que, dentro da população brasileira de mais de 200 milhões, é um percentual bastante pequeno. Se ele muda aqui. Então, além desse 1.200.000, nós temos quase 500 mil de pessoas que se autodeclaram, se consideram indígenas, tendo sido recenseadas ou não. Grande parte dessa população ela está concentrada no norte do país. São 750 mil indígenas na nossa região norte. O segundo lugar é o Nordeste. Eu sou nordestino, sou pernambucano. Tive a possibilidade de, quando atuava na Secretaria de Direitos Humanos, então, gestão da presidenta Dilma, levar o presidente da FUNAI para uma audiência pública em Pernambuco. E a maioria dos índios naquela ocasião falavam que faltava uma visão, se debruçar sobre a questão dos indígenas do Nordeste. Então, eu acho que essa universidade indígena vai ajudar também nessa situação de invisibilização lá na região Nordeste. 75% dos indígenas estão, portanto, no Norte e no Nordeste do Brasil. As demais regiões, Centro-Oeste, 11%, quase 12%, Sudeste, menos de 8%, e Sul, com aproximadamente 5%. Vemos aí no mapa, não é o mapa da fumaça de hoje não, esse mapa aí é da acessibilidade geográfica. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver, onde temos a cor vermelha mais forte, são regiões de fácil acessibilidade. Ou seja, são lugares em que é possível se instalar, se interiorizar o ensino superior no Brasil com relativa facilidade, dado o acesso à infraestrutura já existente em nosso país. As regiões mais clarinhas são justamente, você vê na Amazônia, são as regiões de maior dificuldade de acesso. Área de floresta, né, tudo isso que a gente já sabe. Então, são pontos que a gente está estudando, né, para pensar na implantação, né, dos campi, na localização dos cursos da futura Universidade Indígena. A criação da Universidade Indígena no Brasil é um passo crucial, senador, para que a gente possa valorizar e possa preservar as culturas e conhecimentos dos nossos povos originários. A quantidade de conhecimento ainda não sistematizado para que a gente possa entender que a universidade indígena ela tem que ser uma universidade não de segregação, mas, ao contrário, de inclusão dos saberes tradicionais, né?
a iniciativa da Constituição da Universidade Indígena, ela visa não apenas a questão da inclusão social, mas também fortalecer a autonomia educacional e a cultura das comunidades indígenas. É um espaço de troca de saberes científicos, tá certo? Os conhecimentos tradicionais, eles não são criados apenas da imaginação das pessoas. Eles têm que ter uma base, uma sustentação na realidade desses povos. Então, a cultura colonial ocidental, ela não valoriza as culturas tradicionais. E a Universidade Indígena, ela será um espaço extremamente importante, onde esses saberes da cultura ocidental se relacionarão de forma dialética com os saberes tradicionais. Esse delayzinho é... Aí. Então, a importância da Universidade Indígena no Brasil. Em primeiro lugar, como falamos, a preservação cultural. Seria um centro de preservação, disseminação dos conhecimentos tradicionais, das línguas, das práticas culturais dos povos indígenas. Isso ajudará a manter viva as tradições e a identidade cultural dos povos tradicionais. Inclusão social. Muitos indígenas, hoje temos aproximadamente, talvez, professor Léo, 100 mil indígenas em universidades públicas e privadas no Brasil, que encontram dificuldades de se adaptar às universidades convencionais, seja devido ao preconceito, seja falta de apoio, mesmo com todas as iniciativas que o MEC tem tido. Então, uma universidade indígena proporcionará um ambiente mais acolhedor, mais inclusivo, mais respeitoso e que haja a valorização do corpo docente e discente que tratará com esse público específico. Autonomia educacional. Isso ontem, no encontro dos estudantes, fomos muito cobrados sobre essa questão da autonomia, porque, por exemplo, não adianta você constituir uma universidade indígena em que todos os cargos diretivos sejam ocupados por não indígenas. Então, a autonomia ela deve ser tanto administrativa, quanto também na questão da escolha dos cursos, da forma, né, dos currículos, metodologia, tudo isso é importante. Que ela seja adequada à cultura e à forma de vida dos povos indígenas. Desenvolvimento sustentável. Estamos aqui na Comissão do Meio Ambiente, Brasília cercada de queimadas, fumaça, como colocou a senadora Leila, acabando com a respiração de todos nós. Eu moro lá no final da Asa Norte, sofri muito. Então, a universidade pode promover cursos e pesquisas focados, direcionados para a questão do meio ambiente, utilizando exatamente a comprovada expertise dos povos indígenas na preservação do meio ambiente, na utilização do meio ambiente de forma sustentável e não destrutiva. Então, tudo isso será carreado para a Universidade Indígena de uma forma muito importante. Será um marco histórico no Brasil, promoverá inclusão, preservação cultural, desenvolvimento sustentado, e nós vamos seguir o exemplo de outras nações que já possuem universidades voltadas para incluir os indígenas na educação superior, respeitando e valorizando as suas culturas. Aqui bem rápido, só para citar os exemplos, nós temos a Universidade Intercultural de Chiapas, no México, que é recente, de 2001. Nós temos a Universidade Indígena Intercultural na Bolívia, que é de 2008. E temos uma universidade na Nova Zelândia, que é de 92, voltado para o povo maori lá da Nova Zelândia. São experiências também que existem. Aí eu já vou chegar, senador, no ponto da institucionalização propriamente dita da universidade. Nós nos baseamos na Constituição, no artigo 207, que fala da autonomia universitária, né? Ou seja, didático, científica, administrativa, gestão financeira, patrimonial, e que trabalhará os 3 pontos da educação superior: ensino, pesquisa
e extensão. Então, a universidade indígena ela não será diferente disso. Ela terá a autonomia constitucional e terá a liberdade de trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão. E no artigo 211 da Constituição, que fala que a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Por que nós falamos isso? Nós temos algumas universidades estaduais que já possuem cursos. O MEC não trabalha com essas universidades estaduais diretamente, mas com certeza elas farão parte da rede que se constituirá em apoio à universidade indígena. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela fala, né, mais uma vez, reafirma a autonomia da universidade, né, no seu artigo 53, e no artigo 54 ele fala que as universidades públicas podem ser criadas por lei específica que definirá sua estrutura e funcionamento. É nesse aí que nós estamos nos baseando para a elaboração do projeto de lei, né, posterior à conclusão do trabalho do grupo instituído pelo ministro Camilo. A Lei de Diretrizes Básicas também fala peculiaridades institucionais, ou seja, para a universidade indígena isso cai como uma luva. Cada universidade pode adaptar sua estrutura organizacional para melhor atender às suas características e objetivos. Isso inclui a criação de departamentos, institutos, outras unidades acadêmicas e administrativas. E a nossa ideia, que está surgindo da escuta qualificada dos seminários, que eu acredito que o professor Eliel vai tratar um pouco disso também, é que seja uma universidade multicamp. Então, nesse sentido, há uma flexibilidade para que as características regionais, né, sejam melhor adaptadas através dessa flexibilidade que a LDB nos permite. Uma universidade pública multicamp, ela geralmente começa com uma proposta legislativa, ou de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. No nosso caso, nós vamos preparar o projeto de lei que será encaminhado aqui para o Parlamento. Aprovada, né? Então, como nós falamos, a universidade será criada com autonomia financeira, estrutura organizacional com a reitoria central, direções locais em cada campus, garantindo tanto a coordenação e a gestão descentralizada. E o financiamento público, garantido por dotações orçamentárias da União, previstas no orçamento anual, mas também outras fontes, como convênios, parcerias, receitas próprias. Então, esse é um ponto que garantirá, na prática, a autonomia prevista tanto na Constituição como na LDB, que é a questão financeira, os recursos orçamentários. Nós temos hoje no Brasil pelo menos 3 universidades públicas federais multicamp. A Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede lá em Chapecó, e camp em outras cidades da nossa região sul. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a UNILAB, ela está em Redenção, no Ceará, e possui também campus em outros estados. E a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que a sede é em Petrolina e com camp em outros estados. Então, já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. Quais são os pontos comuns dessas universidades multicamp? Todas foram criadas por lei, né? Têm objetivos semelhantes, que nós falamos de ministrar ensino superior, extensão e pesquisa. As universidades possuem um direcionamento forte para o desenvolvimento regional. Nós sabemos que a universidade ela não vem sozinha, ela atrai outros investimentos, atrai outras iniciativas. Então, para uma cidade, para interiorizar, como o presidente Lula tem demandado sempre do nosso ministro Camilo, interiorizar o ensino superior. Então,
esses campos, eles farão este papel, tá certo, de fortalecer o desenvolvimento regional ao atrair, porque na universidade indígena nós teremos, isso é outra coisa que vai ser discutido, né, no nosso relatório, a forma de acesso. Então, ela vai ter o formato de acesso em que a maior parte dos estudantes serão origem indígena, mas teremos também não indígenas, tá certo? Dentro dos cursos, né? Autonomia e estrutura, atuação do campo, já falamos, patrimônio e recursos, todos eles estão similares àquela ideia que nós apresentamos inicialmente com as universidades. Então, a administração será central e teremos os campos que terão uma direção própria, mas seguindo sempre a direção central da universidade. Se ele passa aí. Então, além disso, a oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. Isso vai permitir que haja a flexibilidade e a adaptação às necessidades dos alunos e dos professores e do desenvolvimento regional. E a pesquisa e extensão, porque a proximidade dos alunos em várias áreas da ciência, com o público, com o meio ambiente, com a situação econômica, com toda essa, digamos assim, estrutura próxima àquele campi, vai fazer com que a inovação, a aplicação do conhecimento em benefício da comunidade seja mais rápida, ela esteja mais perto da comunidade. Então, os estudantes que fizerem pesquisa, mestrado, doutorado, todas essas ações, ele vai estar mais perto da realidade do público ao qual ele vai estar, digamos assim, pesquisando, né? Temos desafios. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu sei que eu estou falando muito, eu estou caminhando para concluir. Então, temos desafios. A coordenação e a comunicação entre a parte central e os campi tem que ser muito bem planejada e implementada. Sistema robusto de gestão, de tecnologia, tecnologia da informação. Então, isso tem que ser uma cobertura boa, porque nós estamos falando de campos que nós temos que ser interiorizados e que eles precisam se comunicar bem entre eles. Recursos e infraestrutura, ou seja, nós sabemos que nós vamos ter que ter refeitórios, áreas de residência, dormitórios, adaptados à tradição, à cultura dos povos indígenas. Então, são investimentos que serão necessários fazer para a adaptação, e isso quase sempre tem um custo razoável. E a mobilidade acadêmica, né? Tanto para professores como alunos, é algo que a gente tem que ver, porque, por exemplo, ele pode estar pagando uma disciplina num determinado campi, mas ele quer fazer uma outra disciplina que está em outro campi. Então, a gente vai ver se é a possibilidade de fazer à distância, de que maneira, né, ter essa flexibilidade em que a mobilidade dos estudantes e professores entre o nível nacional da universidade, ela possa ser facilitada e apoiada. Desafios financeiros, principalmente para os alunos que hoje já recebem Bolsa Permanência, já tem uma série de programas e políticas públicas para o apoio da nossa diversidade cultural no país, mas a gente sabe que ainda assim há o custo com o transporte, com a alimentação, material didático, moradia. Então a gente entende que isso tem que ser bastante reforçado. O ministro Camilo tem dito que não é para faltar Bolsa Permanência para nenhum aluno no país. Barreiras linguísticas e culturais, né? Muitas vezes o português não é a língua principal de ensino, os alunos não têm o português como a língua principal de ensino, e isso também
tem o desafio de ser o contrário, de valorizarmos a linguagem e a cultura indígena. A universidade ela vai servir exatamente para ajudar na preservação dessas línguas e dos dialetos. E combater o preconceito e a discriminação dentro das universidades. Nós sabemos que existem microagressões, atitudes explícitas, isso tem que ser superado, porque são atitudes racistas e inaceitáveis, tá certo? Porque racismo é crime, né? Eu vou resumir aqui, porque a gente já está entrando num detalhamento muito grande, e aí a gente vai ouvir outras pessoas também, mas desafios, como eu falei no início, coloquei a questão da acessibilidade, da infraestrutura. A universidade ela tem que estar próxima do público, mas ela não pode ficar num local ermo, um lugar que não dê para que esse contato, essa flexibilidade de comunicação não se desenvolva da maneira correta. Adaptação ao meio acadêmico, falta de representatividade, né, de professores e funcionários indígenas, que nós queremos superar essa parte, né, e apoio psicológico e emocional. Os benefícios, vamos ampliar o acesso, a atuação multicamp vai permitir que mais estudantes tenham acesso ao ensino superior. Como falei, o desenvolvimento regional será extremamente bem impactado, né, com a formação da mão de obra qualificada, que a gente espera e deseja que ela permaneça no local. Porque muitas vezes hoje a pessoa faz o curso, o indígena faz o curso e vai atuar fora do seu território, né? E a diversidade acadêmica é algo que a gente espera que seja extremamente beneficiado a universidade pública brasileira como um todo, com o aumento da diversidade acadêmica, com a criação da universidade indígena. Pronto. Então, em resumo, gente, para o pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos até o final de setembro com a missão de concluir nossos seminários e até o meio de outubro apresentarmos ao ministro Camilo e à ministra Sônia Guajajara o resultado dessas escutas, dessa sistematização dos especialistas. Então, este relatório é que vai servir de base para a apresentação do projeto de lei que será encaminhado ao Parlamento Brasileiro. Senador Benê Camacho, mais uma vez agradeço a oportunidade de apresentar os esforços que o MEC e o MPI e a FUNAI, coordenados pela Casa Civil, estamos tendo, né? E queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade de falar não apenas para o público que está aqui presente, mas através da TV Senado, muita gente está nos acompanhando. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pelo acolhimento. Nós que agradecemos ao Fernando Matos pela explanação. Eu vou só organizar a ordem de fala para que todos possam entender. Nós ouvimos agora o MEC, nós vamos ouvir a seguir o senhor Eliel Benites, representante do Ministério dos Povos Indígenas, e a seguir a Rutian Patachó, porque esses três segmentos envolvem o grupo de trabalho que está montado para a discussão da Universidade Indígena. Aí, logo a seguir, nós vamos ouvir remotamente a senhora Isabelle Salles, representante do Ministério do Meio Ambiente, e o senhor Rodrigo Tosta, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quer dizer que estou muito agradecido em contemplar a nossa plateia repleta dos estudantes indígenas, que são o alvo principal dessa nossa proposta. Quando nós vimos ali a explicitação dos números, o que mais me impressionou foi que a população indígena hoje representa 0,5% da população brasileira. E o fato de nós hoje sermos a maior nação do mundo que fala a língua portuguesa se deve a uma única escolha, é que os indígenas
é que acolheram e escolheram os portugueses como aqueles que iriam construir a nova matriz da nossa nação brasileira. E nós devemos fazer com que esse laço, que esteve tão distante, possa novamente ser reencontrado, e nada maior do que os laços de educação, de cultura, para fazer essa reconstrução da nossa nação. Então, vamos passar agora a palavra ao representante do Ministério dos Povos Indígenas, senhor Eliel Benites. Muito obrigado. Obrigado, senador Bené Camacho. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu sou o professor indígena Eliel Benites, da etnia Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. E nesse ato aqui represento o Ministério dos Povos Indígenas em relação à pauta que o Fernando acabou de apresentar. A gente vem atuando de uma forma conjunta entre o Ministério dos Povos Indígenas e o MEC, na perspectiva de a gente estar propondo o grande projeto, né, que é da Universidade Indígena, de uma forma técnica e também legítima. E por isso a ideia de fazer consulta pública, né, aos povos indígenas, às lideranças, aos estudantes indígenas a nível de Brasil. A partir do GT, como foi colocado, o GT da Universidade Indígena foi proposta um cronograma de consultas regionais a nível nacional. São 20 consultas regionais para a gente possa estar subsidiando e dando uma legitimação da proposta da Universidade Indígena e os fundamentos jurídicos e também o fundamento filosófico a partir dos povos. Então é isso que a gente vem trabalhando e por isso a gente considera muito a importância do apoio fundamental dos dois ministérios, o Ministério Indígena com a Sônia Guajajara, a ministra Sônia Guajajara, e também o ministro Camilo, representado pelo Fernando aqui nesse momento. Eu quero considerar a importância nesse momento, a presença de todos os estudantes indígenas do ENEI que está presente aqui. Parabenizo, né, a pauta que estão sendo discutida no evento fundamental, que são estudantes hoje bastante numerosos e significativos no sentido de debater as pautas fundamentais no âmbito do ensino superior indígena. E por isso cumprimento a Rútia, né, em nome da Rútia, cumprimentar todos, né, os estudantes que estão aqui presentes, as lideranças indígenas e também o senador que propôs esse momento para a gente fazer esse relato um pouco, essa apresentação dessa proposta. Eu quero considerar inicialmente a presença indígena na universidade, além dos números que o Fernando apresentou, ela é um processo contínuo após a proposição do direito dos povos indígenas na Constituição Federal de 88 e a partir do LDB, que é Lei de Diretrizes Base da Educação, ela foi proposto uma nova caminhada em relação à questão da educação, a pauta da educação em relação aos povos indígenas. Anteriormente, né, a essa Constituição, a pauta da educação, de uma forma mais ampla em relação aos povos indígenas, ela tinha uma proposta baseada na relação da integração dos povos à sociedade não indígena. Isso significa que a educação ela estava baseada onde o ser indígena, a identidade dos povos indígenas, ela tem que ser deixado gradativamente para se tornar não indígena. Essa é a educação que perdurou ao longo dos séculos, né? Primeiramente, a relação da sociedade não indígena era baseada no extermínio dos povos. Posteriormente, né, a civilização, né? E depois veio a questão da integração. A partir da Constituição Federal, houve essa outra caminhada diferenciada, considerando a diversidade dos povos, a manutenção da língua, cultura. Então, com essa perspectiva, muitos jovens indígenas, ele vem adentrando no âmbito do ensino superior em diversas áreas, né, e na qual a gente percebe a grandes experiências das universidades públicas brasileiras, especialmente federais, né,
vem atuando nas formações dos professores, né, no âmbito do direito, no âmbito da saúde, no campo da saúde, em relação à formação dos jovens indígenas. Isso leva a chegar a um momento agora, com o advento do Ministério dos Povos Indígenas, uma grande novidade para a sociedade brasileira e também desse mandato do governo Lula, essa possibilidade da implementação de uma universidade indígena. Então, agregar toda essa trajetória histórica da experiência de atuação do ensino superior no âmbito da formação da questão indígena, ela tem uma grande experiência e nós queremos, né, fazer uma espécie de sintetizar, trazer toda essa experiência, aglutinar, para a gente possa pensar de uma forma conjunta, interministerial e também ouvindo os povos indígenas, a proposta da Universidade Indígena. Essa consulta, nós temos um resultado preliminar agora em termos de números, né? Nós estamos realizando 17 seminários regionais no Brasil até agora, a partir que foi proposto do GT Universidade Indígena. Nós já consultamos nesse momento 3.151 participantes indígenas, né? Os povos, né? 168 povos diferentes e 24 estados. Então, nós, considerando que no Brasil, né, temos 305 povos, né? Gira em torno de 175 línguas indígenas, né? Então, para considerar a universidade, considerar esses dados, fundamentar através dos últimos dados do IBGE, né? É claro que nós não temos exatidão em termos de línguas, porque sempre tem aquelas línguas de diversas situações no Brasil. Tem aquelas faladas, né? Línguas faladas, aquelas línguas que estão sendo ressurgidas, tem outras línguas que estão sendo retomadas, línguas indígenas. Então, várias situações linguísticas no Brasil. Considerar também a Unesco, ela propor, nós estamos numa chamada década de línguas indígenas, que é 2022 até 2032, como uma das décadas que nós temos que, como Estado brasileiro, propor grandes ações estratégicas para fortalecimento das línguas indígenas no mundo. E aqui no Brasil, temos que propor ações estruturantes no âmbito do governo federal, no âmbito do Estado brasileiro, ações de fortalecimento dessas línguas que estão aqui presentes. Considerar também que, durante a história, né, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. E, nesse contexto, um dos alicerces fundamentais, é interessante considerar que a universidade ela deve se assentar a partir do debate, dos seminários regionais. Grandes lideranças propõem esse alicerce histórica, que é a questão da reparação histórica dos povos. Porque a ciência e o conhecimento, né, ela vem, acadêmico, não indígena, ela vem sobrepondo aos saberes tradicionais dos povos ao longo do século. Isso gerou a legitimação da violência histórica, né, a negação da língua, né, a negação da ciência dos povos e outros negação para legitimar a presença de uma forma forte de uma unilateralidade de um pensamento, né, na qual hoje, né, temos o resultado dessa proposta de pensar, que é a crise global e a crise climática que nós estamos vivendo hoje, e a crise da sociedade. Então, a proposta da Universidade Indígena, pelas lideranças, pelas estudantes indígenas, é exatamente ao contrário. É trazer o saber dos povos, conhecimentos ancestrais, né? São conhecimentos acumulados ao longo do século, do tempo, para dialogar com os conhecimentos científicos, né, não indígena, para a gente produzir um novo pensar, um novo conhecimento de uma forma intercultural. E a partir dali a gente produzia, a partir desse nova ciência, né,
uma nova sociedade, uma sociedade que respeite a natureza, que considera a diversidade de biomas, que considera a diversidade linguística do país, que diminua também a discriminação e o racismo que está baseada a relação da nossa sociedade de uma forma geral. Então, esses são alguns fundamentos, e uma das fundamentos muito importante considerar essa questão da proposição dos povos indígenas, através da universidade indígena, com toda a sua autonomia que foi colocada, trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça, esses saberes. E a partir dali a gente acaba promovendo, esse entendimento intercultural entre os povos, E para isso, todos os cursos, isso vai claramente, a gente vai detalhar no processo da implementação de diversos cursos estratégicos, E por isso, considerar, nós temos 6 biomas no Brasil, grandes biomas, é claro que tem biomas específicas, território dos povos indígenas, e os saberes indígenas está assentada nos territórios. Então, nós temos que considerar essa especificidade dos povos. Povos da Amazônia, por exemplo, existem grandes povos, numerosos povos que se contemplam na bioma amazônica. Povos do Pantanal, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, região do Pampa, exemplo, são povos que asseguram a manutenção das biomas, da diversidade biológica do país. Então, nesse sentido, a ciência, a universidade deve considerar essa perspectiva, o número de povos dos biomas, para que a gente possa também fazer essa ligação entre os povos, biomas e a universidade indígena, dos povos indígenas. E considerar também a importância que a relação dos povos indígenas nos territórios é que se mantém os biomas, a diversidade de vida, de existência naquele lugar. Então, ou seja, os fundamentos da existência dos povos é o que assegura a manutenção da sustentabilidade do planeta e do nosso país, do Brasil. Então, é isso que o Ministério Indígena traz com essa posição política, também, para a gente possa estar somando, e por isso é fundamental nessa casa, senador, a gente propor essa proposta de lei para sustentar essa universidade indígena, não só para os povos. Então, nós estamos considerando a universidade como um instrumento, um espaço onde os povos indígenas possam estar evidenciando a sua diversidade cultural e linguística e cosmologia, mas também, ao mesmo tempo, ele absorve, de uma forma muito estratégica e maturidade o conhecimento não indígena. Dialogar com os conhecimentos mais duros da ciência não indígena, por exemplo. E, a partir dali, a gente produzir outro conhecimento diferenciado. Porque esse conhecimento, hoje, é que legitima toda a nossa realidade. E também estamos debatendo, é claro que nós estamos no meio desse debate, no meio dessa construção coletiva, em que a universidade não seria só para os indígenas, mas também para o não indígena. Através disso, ela possa também se aprofundar no pensamento indígena para que a gente possa estar contribuindo nesse processo de uma existência intercultural e de uma existência mais dialogada, conhecer os diversos mundos, saberes, conhecimento, para que as pessoas possam transitar nela. É isso que o movimento indígena, o próprio Ministério dos Povos Indígenas, os estudantes, traz as mensagens, muitas vezes não compreendidas, no âmbito da produção dos saberes, das dissertações, teses, TCC. Muitas vezes, a metodologia desse processo é muito ainda a ser caminhada. A construção metodológica no âmbito da universidade, da construção de uma nova ciência, ela ainda não é trilhada. Então, nós precisamos somar as experiências e a gente fazer essa construção. Então,
é uma grande mutirão da construção dessa universidade. Nós estamos trabalhando junto com o MEC, com lideranças indígenas, e também hoje pautar isso na Casa de Lei, que é aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, colocar isso em forma técnica, colocar isso de uma forma estratégica, metodológica, em termos políticos, e pensar a questão financeira, em que medida isso vai respaldar, né? Por exemplo, nós estamos ainda a pensar a identidade do professor dessa universidade, né? O perfil dos estudantes indígenas que nós queremos fazer, os formandos, os egressos dessa universidade, a metodologia dos cursos, né? Quais são os cursos estratégicos, estamos ainda a fechar essas propostas. Então, nós estamos focados, né? Claro que a Casa Civil está acompanhando essa temática, o foco ainda estamos como será a parte estrutural da universidade, que foi apresentado agora com o Fernando, aqui do MEC. Então, nós estamos focados nessa parte. Ainda falta a gente fechar a parte mais metodológica, filosófica do cursos, da estrutura do pensamento dessa universidade indígena. Nós estamos bastante encantados, né, nessa proposta, porque é um momento histórico de iniciar um processo de reparação aos povos indígenas que foi colocado. É um momento em que todos nós, gestões públicos, gestores indígenas, gestores parlamentares, estudantes, lideranças indígenas, possam somar para a construção dessa universidade, e será uma construção coletiva, porque nós, os povos indígenas, mantemos nosso território de uma forma coletiva, né? E nós temos que construir de uma forma coletiva também a Universidade Indígena. Por isso, a importância, né, dessa pauta, e quero compartilhar aqui a nossa experiência até agora, né, dos seminários regionais, foi muito rico. Parabenizar aqui o registro das lideranças que a gente dialogamos nos territórios, né, dos povos de várias regiões, foi muito rico, muito importante. A gente leva muita esperança através dessa pauta em relação aos povos indígenas. Então, é isso a nossa mensagem nesse momento, e fico à disposição. Mas, antes de terminar, eu quero registrar, eu sou Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul, e não tem como registrar nesse ato, né, o meu povo está passando por um momento de violência no estado de Mato Grosso do Sul. Então, acabamos de receber assassinato de um jovem indígena, quero registrar o nome, na aldeia Laranjeira Nhanderu, no Mato Grosso do Sul, Nery Kaiowá. Ele foi assassinado pelos policiais do estado. E eu estou de luta nesse momento, e quero partilhar essa dor, essa luta nesse momento, nesse ato, para que a gente possa também pensar e dizer para a sociedade que os povos Guarani Kaiowá não é um povo, né, de violência, ela é um povo que busca a terra sem mal, o bem viver. Então, o território dos povos indígenas é um espaço onde, através dos territórios, nós alcançamos a nossa divindade, para que a gente possa se tornar cada vez mais humano, assemelhando-se às nossas divindades. E, por isso, a busca pelo território, a demarcação dos territórios dos povos Guarani Kaiowá. E por isso hoje é violada historicamente e continua. E nesse momento aí está acontecendo esse ato de violência, e quero compartilhar a todos os momentos com a sociedade, com o estudante indígena, essa dor, esse luto nesse momento. Obrigado. Eu quero agradecer ao senhor Eliel Benites, diretor do Departamento de Línguas, Memórias do Ministério dos Povos Indígenas, mas eu gostaria de, nesse momento, antes de dar a palavra a Rutian Pataxó, numa demonstração de que não é aceitável mais, diante da nação brasileira, atos de intolerância com aqueles que são nossos ancestrais. Gostaria de convidar a todos para que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao Nery Kaiowá e a todos aqueles quantos já tombaram nessa luta pela reconstrução de uma nova sociedade brasileira.
Muito bem. Vamos ouvir agora a representante do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, Rutian Pataxó. Bom dia a todos, né? Quero me solidarizar aqui ao povo Goni-Kaiowá. Entendo essa dor, né? Há 2 anos atrás, 3 jovens Pataxó também foram assassinados pela Polícia Militar do Estado da Bahia. Entendemos que o campo brasileiro é muito perigoso e nefasto para os povos indígenas. Estamos, né, parente, nos maiores estados com maior violência. O estado da Bahia tem a polícia mais letal do país. E nós dividimos aí o campo mais perigoso, né? No sentido de como nossos povos são mortos todos os dias e nossos jovens são mortos. Os nossos jovens Pataxó também foram mortos com um tiro na cabeça, com um fuzil, né? De também armamento do próprio Estado brasileiro. É um momento, né, também de solidarismo, porque eu também fico emocionada também lembrando desses momentos também que tivemos há algum tempo atrás. Eu sou Rutian Pataxó, sou acadêmica, né? Sou mestrando de estudos étnicos da Universidade Federal da Bahia. Sou baiana, nordestina. E aí, como o Fernando falou, né? A maior quantidade de indígena está no norte e nordeste, e são as 2 regiões mais pobres do país, né? São as regiões que têm o maior número de racismo na sua magnitude também, onde o conhecimento até acadêmico não é considerado, né? Acho que nosso país é muito centrado no Sudeste como um conhecimento válido acadêmico, né? Mas a gente entende de como valorizar esse conhecimento e como valorizar também as regiões que são mais esquecidas nesse país. E a Universidade Indígena vem nesse contexto para valorizar também esse conhecimento, valorizar também esse saber. E essa construção ela tem que ser exatamente isso, uma construção coletiva, uma construção feita com muitas mãos. Eu sempre digo que o movimento indígena é um movimento mais organizado. A gente consegue, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com a diversidade de povos, a gente consegue se unir e consegue debater qual seria o melhor futuro para nós mesmos. E considerando, né, todo o aspecto de diferenças que temos entre nós, né, como povos do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, e a gente consegue compreender as diferenças e realidades de cada povo, de cada região e de cada bioma. E isso que é o ponto de fortalecimento dos povos indígenas é considerar toda essa diversidade de transmitir conhecimento e essa diversidade de fazer conhecimento. Então, essa universidade indígena ela precisa ter a nossa cara. Então, que essa universidade ela esteja a participação efetiva dos povos indígenas, das suas lideranças e dos seus estudantes. E que se crie, né, dentro dessa universidade, um conselho que tem um conselho participativo e deliberativo com a participação dos povos, com a participação dos estudantes, que cada campo, que cada setor tenha essa participação, para que a gente possa de fato colaborar para também a efetividade dessa universidade, que a sua criação é uma criação que vai ser inicialmente muito difícil, considerando também todo o aspecto que tem o nosso país. Queria, né, assim, agradecer muito esse espaço do Senado, ao senador Beni, que traz também essa discussão para cá. Esse espaço é um espaço crucial para essa discussão. E estar aberto a essa discussão é muito importante. E ter a presença também aqui dos estudantes, que a gente está no 11º Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, essa construção que já vem de uma construção de muitos anos, da necessidade de nossa presença, nossa visibilidade dentro das universidades, para que a gente possa aí vencer esse apagamento cultural e histórico. Então, nós estamos aqui no 11º com 26 universidades, além de outros grupos também que vieram, grupos de jovens, de lideranças, mais de 600 estudantes
100 povos representados. Então, a gente está em uma construção de discussão desde de segunda-feira, trazendo também essa discussão sobre o ensino superior, sobre também a permanência, sobre a pós-permanência, depois que termina a faculdade, como vai ser, é uma questão que a gente também se preocupa para o mercado de trabalho, para a pós-graduação, como a gente também consegue fazer essa discussão. Então, a gente já teve muitos avanços, né? Muito fruto dessa luta também do movimento estudantil indígena. A Bolsa Permanência sempre foi um grande marco também, porque a permanência na universidade ela é fundamental. Como a gente tem uma universidade, infelizmente as universidades brasileiras são espaços doentios, né? São espaços que nós temos um grande índice de racismo, né? Com os estudantes indígenas. Então, é um espaço hostil, um espaço que não nos querem. Então, essa construção de como construir uma universidade que possa nos aceitar. E, além de ter, né, a construção da universidade indígena, também ter essa participação efetiva nas universidades públicas, de aceitação também do conhecimento indígena. Essa aceitação no sentido de que a gente precisa transformar por dentro, que todos os espaços possam ter indígena, que a gente possa também ter aqui, futuramente no Senado também um senador indígena, porque a gente precisa estar ocupando todos os espaços, nossas ideias e nossa cultura precisa também ser propagada também em toda a construção do Brasil. A gente precisa entender também que como temos um racismo estrutural, a gente precisa vencer também dentro das instituições. E o Enem é essa construção coletiva dos estudantes indígenas, e que os estudantes buscam também essa participação efetiva também nessa construção da universidade indígena, que sejamos também os porta-voz dessas reivindicações, que essa construção também seja feita por nós que estamos nas universidades, que já construímos uma relação com esse mundo acadêmico, que possamos assim contribuir também com essa construção. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. E aí, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, né, nas suas representações também aqui das universidades, também pauta que precisa que os núcleos, as associações e os grupos dentro das universidades, que já são construídos já há mais de 2 décadas, possam também estar presentes nessas consultas, que essas consultas também sejam feitas nas universidades, com os estudantes dessas universidades. É importante que a gente possa construir um diálogo horizontal, né, com as lideranças, com os professores, mas também com os estudantes, para que essa universidade seja também construída conforme também os anseios dos estudantes indígenas. E é importante frisar que a universidade brasileira ela precisa nos aceitar. E é importante também estar nesses espaços, como estamos hoje, na transformação de dentro para fora. No sentido de que também precisa ter professores indígenas também nas universidades brasileiras, que possam ter cotas também nas universidades brasileiras para professores indígenas, para técnicos, para que os indígenas possam estar nesses espaços e esses espaços sejam construídos e desconstruídos, né? A gente precisa entender que o conhecimento não pode ser homogêneo, não pode ser o conhecimento europeu, não pode ser o conhecimento racista que tem nas universidades brasileiras. A gente precisa entender e construir um conhecimento intercultural baseado na pluralidade que tem no nosso país, e entender também que as universidades elas precisam ser transformadas. E elas só conseguem ser transformadas com a nossa presença lá dentro. Entendemos que nos últimos 20 anos, com o crescente número de estudantes indígenas nas universidades, a universidade também começaram a pensar como fazer políticas públicas para povos indígenas. Elas começaram também a gente incomoda a universidade, a gente incomoda e com esse incômodo, com nossa pressão lá dentro, muitas coisas podiam ser transformadas. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais, mas a gente precisa transformar a universidade brasileira. A universidade brasileira precisa ter a cara do povo brasileiro. Ela não pode continuar sendo uma universidade branca. Ela precisa ser uma universidade
que comporte o povo brasileiro, né? Com indígenas, com quilombolas, com pessoas negras, com mães, com trabalhadores. Ela precisa ter a cara do povo brasileiro. Ela não pode continuar sendo um espaço de propagação apenas do conhecimento europeu, do conhecimento branco. Ela precisa descolonizar e ela precisa ter outras pessoas, outras figuras também construindo essa universidade. E a universidade indígena, ela sai desse pressuposto também de ser um espaço que seja um espaço também acolhedor, que seja um espaço que a gente não sofra racismo. Então, tem que ser um espaço construído por nós e para nós, onde tem os professores, os técnicos, os reitores, que sejam pessoas indígenas, assim como nossas escolas. E como é diferente ter uma escola indígena no território, e como era não ter que estudar na cidade. Então, quem vivenciou esses dois mundos, de entender que como é sofredor você ser uma criança indígena numa escola do município, e sofrer o racismo de ser uma criança indígena lá, de ser marginalizada, de ser chamada de burra, de ser chamada de bicho, e como foi a transição para ter as escolas indígenas nos territórios. Então, como a gente consegue também enxergar que na nossa universidade que a gente esteja referenciais, que a gente esteja professores, técnicos, que o funcionalismo da universidade seja também por indígenas, para que a gente possa ter referência. E essa referência, ela tem que ser construída por nós. Então, acho que a gente entender que essa universidade, ela precisa ter a nossa cara, que ela precisa ser construída por nós, e entender que seja um lugar de acolhimento, né? De termos ali uma universidade nos nossos territórios, que ela possa, de uma certa forma, estar relacionada com as demandas e as preocupações que os povos indígenas têm. Então, essa construção, ela precisa ser feita, e ela é um sonho que não nasceu por nós, né? É um sonho que nasceu por nossos anciões, ela é um sonho que é de transformação. Né? Eu acredito que os povos indígenas sempre teve a educação como essa ferramenta de luta importante e de resistência, por entendermos que a gente precisa também desse conhecimento para lutarmos pelos nossos direitos, e entender que a educação e a universidade é essa ferramenta de luta, assim como o Painte Eliel falou, no sentido de que a gente precisa transformar esse conhecimento dialogando com o conhecimento ocidental, mas construir nosso próprio conhecimento. Acho que esse conhecimento transformador, no sentido de que a gente precisa também que o Estado, que a sociedade brasileira consiga valorizar o nosso conhecimento e entender que temos também soluções para os problemas que eles mesmos causaram. Então, entendemos que os nossos territórios, os nossos saberes, os nossos conhecimentos são conhecimentos também científicos, né? Que são conhecimentos também que têm validade científica. E nesse momento dessa construção, é importante, senador, a gente ter o seu apoio e o apoio dos outros senadores também, e o apoio dessa casa, no sentido de que a gente precisa construir e fazer essa reparação histórica aos povos indígenas, e os estudantes indígenas estão aqui para contribuir nessa construção e contribuir também para que a gente possa fortalecer essa construção coletiva, né, com o Ministério da Educação, com o Ministério dos Povos Indígenas, mas também que essa universidade saia do chão da aldeia, né, da construção mesmo com os povos, com os estudantes, com os professores, com as lideranças. Então, esse momento é um momento único nessa reconstrução do nosso país, que a gente possa aí fazer muitas coisas e a gente possa aí transformar e fazer uma educação transformadora. E aí agradecer mais uma vez o espaço, em nome dos estudantes indígenas, que estão aí representados no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, no 11º encontro. Ao ele. Muito obrigado, Rutian, pela explanação. Antes de passarmos para a senhora Isabela Salles, do Ministério do Meio Ambiente, gostaria de convidar a senadora que se assentasse aqui à mesa, nos prestigiando com seu brilhantismo.
Obrigado pela presença. Por favor. Ele está aqui, né? Deixa ele fazer uso da palavra. Vamos ouvir a representante do Ministério do Meio Ambiente, senhora Isabela Salles. Obrigado. Desculpa, senador Martins. Bom dia. Rosana. Não tem problema. Me escutam bem? Bom dia a todos. Trago aqui, em primeiro lugar, os cumprimentos da nossa ministra Marina Silva e da secretária Eda Moraes. Gostaria de estender esses cumprimentos a todos os parlamentares da Casa, da pessoa do autor do requerimento, senador Benê Camacho, também a pessoa da senadora Leila Barros, que preside a comissão. Cumprimento também o colega Fernando Matos, do MEC, e o colega Eliel, do MPI, e aproveito já para externar as nossas condolências e a nossa solidariedade por mais esta perda de, no final das contas, mais uma pessoa, né, mais um estudante, um jovem para a violência no campo. Cumprimento também a colega parenta Rutian Patachó, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os estudantes indígenas e a todos os que endossam, né, essa iniciativa junto ao movimento indígena. E, bom, é uma honra estar diante dessa oportunidade, principalmente para somar, agregar a essa importante iniciativa, que é a criação da Universidade Indígena. Desde já, o Ministério do Meio Ambiente se coloca à disposição para endossar essa ideia que, senador e parentes, realmente vai de encontro, corrobora todas as políticas públicas que cuidam, né, que se engajam na temática do meio ambiente. Então, é de todo o interesse do Ministério do Meio Ambiente que a Universidade Indígena não somente seja criada, mas seja criada dentro dessa abordagem de ecologia de saberes, de trazer junto para o conhecimento ocidental, que é técnico, que é científico, também essa abordagem do conhecimento tradicional indígena. E falo isso porque nesse momento em que atravessamos uma crise climática sem precedentes, nós estamos tendo a experiência, né, inigualável aí pela primeira vez de incêndios em todo o território de grandes proporções. E nesse contexto dos incêndios, a gente não poderia deixar de citar a experiência do nosso trabalho com os brigadistas indígenas e os brigadistas quilombolas, que realmente é um trabalho que tem representado uma troca de experiência, tem representado na prática essa troca, essa integração de saberes e de olhares, né, junto ao manejo integrado do fogo, que inclusive recentemente virou aí lei sancionada, passou por essa casa e foi sancionada pelo presidente Lula. Então, essa é uma experiência que a gente gosta sempre de citar como uma experiência muito positiva e que reforça que essa complementação entre o saber científico e os saberes tradicionais é muito positiva e todo mundo sai ganhando, sem dúvida, inclusive o meio ambiente. Bom, diante de tudo que foi dito e brilhantemente colocado pelos meus colegas do MEC, né, a gente, do MEC e do MPI, a gente aqui no MMA olha para essa iniciativa com brilho nos olhos, realmente com muita esperança. A gente gostaria um pouco de reforçar essa ideia por outra abordagem. E aqui eu peço licença para colocar algumas informações, para compartilhar algumas informações, e seria a abordagem de que, no sentido de que a criação da Universidade Indígena, ela corrobora também, ela reforça a implementação de políticas públicas ambientais. E, nesse ponto, eu trago aqui, inclusive, algumas normas que eu vou citar rapidamente, né, dado pouco tempo, mas que podem ser aí até aproveitadas na justificativa da criação do projeto de lei, né, e trago aqui que
a educação indígena, inclusive em nível universitário, esse reconhecimento dos saberes tradicionais indígenas está previsto para começar no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que prevê expressamente aí o compromisso internacional do país com a conservação da biodiversidade, contando com uma série de instrumentos, inclusive com a cosmovisão e os saberes dos povos indígenas, que aqui eu iria chover no molhado, né, que ninguém melhor do que quem vive na floresta, quem conhece a floresta para saber manejá-la, né? Então, são os criadores e também mantenedores da biodiversidade. Outra política que reforça, né, essa necessidade é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, né, aí dos territórios indígenas, o PNGAT, que reconhece expressamente o papel dos povos indígenas e dos seus saberes na proteção dos territórios, na gestão socioambiental e no melhor manejo dos recursos da floresta. A PNGAT tem uma série de eixos temáticos e tem eixos específicos aí que tratam da propriedade intelectual e do patrimônio genético, no sentido de que os saberes dos povos indígenas, né, os saberes tradicionais associados ao manejo dos recursos naturais, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser promovidos, estimulados, mas também nós vemos essa oportunidade da criação da Universidade Indígena como uma oportunidade de valorizar, né, o conhecimento tradicional associado aos recursos do patrimônio genético. O outro eixo diz respeito à capacitação, à formação para o intercâmbio e educação ambiental. E nesse ponto eu gostaria de citar uma outra experiência que nós temos tido já há alguns anos e que tem sido bastante positivas na formação de agentes ambientais nos territórios indígenas, né? Inclusive, a formação desses agentes ambientais ela é meramente complementar, né? A gente leva ali na formação deles somente alguma orientação de normativas, né? De diretrizes que estão estabelecidas nas normas ambientais, porque o manejo da floresta, o manejo dos recursos, no final das contas, é a gente que sai aprendendo, né? Então, essa tem sido uma experiência também bastante enriquecedora e que nós poderíamos otimizá-la também no contexto da Universidade Indígena. Nesse sentido, também eu trago a Lei 3.123, que trata do acesso ao patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados, trata de salvaguardas para a proteção desse conhecimento e repartição de benefícios. E aqui a gente já gostaria de deixar esse questionamento para reflexão e para debate do movimento. Eu acredito que talvez já até tenha sido uma questão bastante tangenciada aí nessas oficinas de campo nos territórios, que seria como que o conhecimento tradicional dos povos indígenas ele poderia passar de um objeto de estudo a um sujeito desse processo, sujeito ativo desse processo, no contexto da Universidade Indígena. E nós endossamos essa iniciativa de maneira irrestrita. Deixa eu parar a apresentação aqui. Nós endossamos de maneira irrestrita essa iniciativa, exatamente porque nós acreditamos que o manejo, né, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta, muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto estes, quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Nós vemos aí uma série de desafios que precisam ser não só solucionados, mas também monitorados ao longo aí da implementação, da discussão para a criação da Universidade Indígena. Mas, assim, a gente se sente muito satisfeito em endossar essa iniciativa por reconhecermos que esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares ao saber científico, né? Como falou a Rutian agora há pouco. Eles são tão importantes quanto.
e a universidade indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, né? No mesmo patamar do saber científico. Então, nesse ponto, senador, Rutian, colegas, aos demais membros aí do movimento que acompanham, contem com o endosso, com o reforço, tá? E o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque nós vemos essa iniciativa com muitos bons olhos, esperamos que ela se concretize, né? E só quem tem a ganhar é não apenas os povos indígenas, mas o meio ambiente e, dessa forma, toda a sociedade. Muito obrigada e bom dia a todos. Ficamos à disposição. Obrigado, senhora Isabela, representante do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos agora ouvir o senhor Rodrigo Tosta, representante do BNDES, para então passarmos às inquirições. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senador Benê Camacho, senadora Leila Barros, através dos quais eu cumprimento todos os nossos senadores e senadoras. Gostaria de transmitir os cumprimentos do presidente Mercadante, da diretora Tereza Campelo. Agradecer também aos nossos colegas que fizeram as apresentações anteriores, pelo compartilhamento do seu conhecimento, das suas experiências, solidarizar com as perdas, foram faladas aqui de familiares, né, das famílias, enfim, amigos e conhecidos das pessoas que se foram. Vim trazer um pouquinho do Fundo Amazônia aqui, né, falar um pouquinho sobre o Fundo Amazônia, sobre a atuação do Fundo Amazônia dentro desse espaço aqui na audiência. O Fundo Amazônia ele foi criado há 15 anos, quase 16 já, né? Comemoramos 15 anos no ano passado, e o Fundo Amazônia é uma das formas de implementação do PPCDAM, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Então, todas as ações apoiadas pelo Fundo Amazônia, elas são alinhadas com os eixos do PPCDAM. Tá? Isso faz com que a gente consiga auxiliar a implementação do PPCDAM de uma forma muito direta. O fundo conta com uma governança bastante ampla. A gente tem hoje no fundo, são 25 instituições representadas em 3 grandes bancadas, uma do governo federal, com os ministérios e o próprio BNDES, os 9 governos estaduais da Amazônia Legal e 6 entidades representativas da sociedade civil. E aí, só para destacar aqui, que no ano passado, quando o Fundo Amazônia teve seu comitê orientador recriado, a entrada do Ministério dos Povos Indígenas, como reforço, né, da importância da sua participação nas decisões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Também a COIAB faz parte, né, dentro da bancada da sociedade civil, a COIAB também faz parte do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Isso faz com que essas decisões sejam tomadas com uma ampla discussão, sempre tomadas em consenso entre todos esses participantes, garantindo que isso vá ser implementado. Você ao ter a concordância com o consenso de todos, você tem uma maior chance de sucesso na implementação dessas decisões. Então, eu acho que isso é uma das grandes forças que o Fundo Amazônia tem e garante essa representatividade de todos. Como falei, o apoio aos projetos do Fundo Amazônia, ele se dá projetos alinhados aos 4 eixos do PPCDAM. Hoje, esses 4 eixos definidos, né, dentro do plano, e tanto por meio de chamadas públicas, quanto também projetos que são considerados estruturantes. Então, o fundo consegue, hoje a gente tem algumas chamadas em andamento, né, já encerradas a recepção de propostas, mas em andamento, que tratam de diversos temas, desde restauração, temos uma chamada que foi também já encerrada, da questão de alimentação escolar na região. Temos uma outra em parceria também com o MDS, com a MMA, da parte de tecnologias sociais de acesso à água. Então, o fundo trabalha com essa estruturação de chamadas para garantir um alcance maior, uma escala maior da sua atuação. E, por outro lado, também recebendo propostas de projetos considerados estruturantes diretamente ao Fundo Amazônia. As diretrizes que definem a forma de atuação do fundo, quais o tipo de projeto que ele poderá apoiar, elas são definidas no Comitê Orientador, como mencionei antes, em decisões por consenso.
Então, o Comitê Orientador define como o Fundo Amazônia pode atuar, mas não aprova o projeto. Tá? Quem faz a parte de análise toda do projeto é a equipe do Fundo Amazônia dentro do BNDES. Então, o Comitê Orientador ele só vai definir as linhas gerais de atuação do fundo, a aplicação de recursos do Fundo Amazônia, para garantir que você não tenha nenhum tipo de interferência na avaliação técnica. Isso é o mais importante da atuação do Comitê Orientador. Os projetos são apresentados diretamente ao BNDES, como mencionei, como o BNDES é o responsável pela análise dos projetos, contratação e acompanhamento. Esses projetos, uma vez construídos, eles são submetidos ao BNDES e tem um roteiro, vou entrar um pouquinho numa questão operacional aqui, um roteiro que deve ser preenchido, que é quando você verifica se de fato aquele projeto ele está alinhado às diretrizes do Fundo Amazônia e, portanto, alinhados aos eixos do PPCDAN, e é submetido para análise do BNDES. Após a submissão para análise, a equipe se debruça sobre o projeto e submete à aprovação da nossa diretoria para que o projeto possa ser contratado. Então, isso tudo eu passei por essa parte operacional mais para poder ilustrar essa questão de que os projetos vão ser sempre alinhados ao PPCDAN, qualquer um dos eixos do PPCDAN. Estando alinhados, eles são passíveis de apoio, podem sofrer ajustes ao longo do tempo, tanto antes da contratação quanto após a contratação, para garantir que eles de fato venham a trazer o melhor resultado possível. Então, eu gostaria só de falar um pouco também do quanto o fundo, e aí falando um pouco da retomada do fundo no ano passado, que nós já apoiamos projetos, já temos recursos comprometidos da ordem de, somente no ano passado, 1,3 bilhão de reais. E para esse ano já são mais de 500 milhões de reais. E na sua existência, o fundo já apoiou mais de 2 bilhões e meio em apoio a projetos na região. Então, mostrando que o PPCDAN é um caminho correto, viável, e que o Fundo Amazônia está aqui como um dos instrumentos possíveis de apoio a ações relacionadas ao PPCDAN nos seus 4 eixos. Senador Benê Camacho, eu não gostaria de me estender mais aqui, agradecer o tempo que foi fornecido para nós aqui, e me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que surja. Obrigado. Muito obrigado a todos que contribuíram com a sua fala. Nós vamos passar agora aos questionamentos. Quero mais uma vez agradecer a presença da senadora Rosana Martinelli, do PL do Mato Grosso, que vai fazer a sua fala, e logo em seguida, então, nós iniciaremos as inscrições. Eu vou fazer perguntas, vou deixar com que 3 membros dos representantes dos estudantes indígenas possam se manifestar direcionando, tá certo? E vamos falar também a respeito das perguntas que nos foram encaminhadas. Senadora, por favor. Obrigado pela oportunidade, senador. Quero cumprimentar todos. Eu sou de Sinop, Mato Grosso, mas eu estou aqui para falar a importância que tem a formação para todos os povos indígenas, todos os estudantes. E dizer que em Rondonópolis, senador, nós tivemos, eu até quero ler aqui, está tendo a primeira turma de educadores indígenas, a UFR de Rondonópolis, recebe sua primeira turma exclusivamente de estudantes indígenas. E que realmente esse é o caminho, né? Teve semana passada, retrasada, já o início dessa primeira turma, desse curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal de Rondonópolis, composto por estudantes indígenas de diversas etnias. O curso tem o objetivo de formar professoras e professores em uma perspectiva interdisciplinar e intercultural para lecionarem nas redes públicas de educação básica e nas redes comunitárias e levar o conhecimento
para as suas culturas, né? As suas etnias. E teve uma procura muito grande nas inscrições. Teve inscrição em mais de 25 municípios, uma procura relevante, né? E essa aula inaugural que teve semana retrasada foi muito importante, que marcou um divisor de águas, oportunizando, porque ele é exclusivo, essa turma ela é exclusiva para somente indígenas. E a coordenadora institucional da Parfor é a professora Thalita, a qual eu quero realmente agradecer a sua formação, o seu empenho em direcionar que realmente essa turma fosse exclusiva, que é um projeto inovador para nós do Mato Grosso, tá? E dizer que nós temos que se estender, né? Então, essa audiência pública, senador, é muito importante, é esse o caminho que a gente tem que fazer, é esse o caminho de levar o conhecimento, principalmente para todos aqueles que querem, né? Engana-se, e eu estou falando uma opinião própria, que tem que deixar o indígena isolado. Hoje o indígena ele quer conhecimento, ele quer oportunidade. Não adianta mais hoje, nós estamos em 2024, ele quer oportunidades para desenvolver. E ele quer saúde, e ele quer educação, e ele quer ser respeitado. Então, muitas vezes o que acontece é que querem deixar os nossos indígenas colocarem e não dá oportunidade. Limitam as suas tribos, as suas etnias e não dão oportunidade e não podem, muitos proíbem o desenvolvimento. Não podem exercer as funções exatamente o que eles querem. E eu estou dando minha opinião aqui, particular, que hoje, com o conhecimento que tem, com a internet que tem, como que você vai deixar essas pessoas isoladas? Eles querem oportunidade. Hoje, como que vai colocar lá os nossos povos indígenas sem oportunidade e sem acesso à informação? Hoje nós estamos vivendo a informação. Então, eu acredito, é uma opinião minha particular, que temos que oportunizar sim, porque hoje não cabe mais colocar qualquer indígena na sua tribo, com as suas etnias, deixar isolado. Jamais. Hoje não mais. Hoje tem que oportunizar e dar o direito deles terem a sua opinião, terem o direito a acesso e principalmente a educação. Então eu quero parabenizar esse brilhante acesso que está dando para todos. É isso que nós queremos. E é aproximar, realmente, porque tem que transformar essa realidade. E esse curso, senador, foi elaborado de forma participativa com ao menos 5 etnias de Mato Grosso. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Abói, Chavante, Baiquiri, Tapirapé e Canela, de lá. Então, foi ouvido todas as etnias para chegar realmente num consenso, o que era melhor para os povos indígenas. E foi estruturar um curso que garantisse aos diferentes grupos étnicos o acesso e permanência a um ensino superior, diferenciado e que respeite as suas particularidades linguísticas, culturais, de saberes e modos de vida. E após tantas trocas e aprendizados mútuos, chegaram finalmente ao momento que a Universidade Federal de Rondonópolis recebesse a sua primeira turma exclusivamente de estudantes indígenas. Então é uma grande oportunidade que está tendo no Mato Grosso e eu acho que tem que ser estendida para todo o país e principalmente nessa formação da universidade específica aos povos indígenas. Então, vocês todos estão de parabéns, porque buscar conhecimento é o que nos move e é o que nos sustenta. Então, parabéns e eu tenho certeza que essa iniciativa vai ser concretizada. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, senadora Rosana Martinelli, pelo seu depoimento, mas principalmente pelo seu engajamento nessa ação de educação, de construção de um novo saber. Quero parabenizar também ao governo do Mato Grosso por essa iniciativa e dizer que no Mato Grosso, apesar de nós termos recebido uma notícia de uma ação individual triste, nós vemos que o povo do Mato Grosso, o governo do Mato Grosso, os representantes políticos, a senadora, os deputados federais do Mato Grosso estão engajados, juntamente com todos nós, nesse projeto maior e mais inclusivo da criação da Uniinde, da Universidade dos Povos Indígenas. Então, parabéns à senhora, parabéns ao governo do Mato Grosso pela iniciativa, que ela possa ser construída e amplificada através da Universidade Indígena do Brasil. Com certeza eu estou aqui justamente para dar o meu apoio e dar esse exemplo que funciona, que é a oportunidade, e a gente tem que continuar avançando, e essa formação da universidade com certeza será um sucesso, que é o sucesso do saber. Muito obrigada. Eu gostaria de direcionar meu primeiro questionamento ao Ministério dos Povos Indígenas, aos estudantes aqui presentes, o nosso público-alvo, que daqui por diante, aqui foi um início de uma ação que visa a construção de um projeto grandioso, que, a meu ver, deveria estar pronto para ser apresentado na COP30. Seria o ambiente mais favorável para que o mundo todo soubesse que no Brasil nós estamos não apenas mudando o discurso, mas estamos mudando na prática a reconstrução da nossa sociedade, do nosso saber. Então eu gostaria de saber, por parte do Eliel, por parte da Rutian, se vocês têm uma programação de mobilização, de ação agora, de divulgação desse projeto, de expandir, encerrando a parte de audição das assembleias, agora levar ao restante do conhecimento da sociedade brasileira esse projeto tão necessário e tão importante para a nossa sociedade. No que diz respeito ao Ministério da Educação, como também o Fernando Matos apresentou a construção, e do quão é importante e essencial a cultura indígena dentro da construção de um novo saber, e ali ao CNPq. Então eu gostaria de entender se no CNPq há projetos para pesquisa de princípios ativos dominados pela cultura indígena, na área de produtos farmacêuticos e cosméticos, se há proteção legal de retorno financeiro brasileiras ou estrangeiras que foram construídas utilizando os princípios ativos e conhecimentos indígenas, se há um retorno em torno de remuneração e se na construção dessa universidade indígena haverá um espaço importante para a construção da inovação dentro dessa universidade, para que esse conhecimento milenar que fez com que há milhares e milhares de anos uma população vivesse, sobrevivesse, se curasse, se instruísse, usando os recursos advindos dessa natureza. E quando aqui chegaram os europeus, há cerca de 500 anos, e encontraram essa população que estava aqui há 15 mil anos, receberam todo esse potencial de conhecimentos que lhes foram transmitidos. Então, esse conhecimento não só tem que ser preservado, mas tem que ser redirecionado para a humanidade como um todo, mas que haja também um retorno
um retorno econômico para quem foi o detentor desse conhecimento. E gostaria muito, e esse foi o motivo principal da minha intenção em convidar o representante do Ministério do Meio Ambiente, a senhora Isabela Salles. E quando eu olho para a Isabela Salles, eu estou olhando para a ministra Marina Silva. E quando eu olho para a Marina Silva, a quem eu muito admiro, eu vejo o brasileiro por excelência, onde geneticamente se encontram o europeu, o negro e o indígena. Ali é a pessoa da Marina Silva. E eu gostaria muito que que agora a ministra Marina Silva, que tem todo esse seu olhar, esse seu envolvimento para essa questão indígena, que juntamente, quando eu olho para o Rodrigo Tosta, eu enxergo o ministro Aloysio Mercadante, que talvez seja o mais social de todos os economistas que passaram pelo BNDES e que ali está o Fundo Amazônia. E quando, sob a direção do nosso presidente Lula, que foi formado na Universidade da Vida e obteve PhD no que diz respeito ao combate às desigualdades sociais, que seria emblemático que nesse projeto construído pelo Ministério da Educação, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério do Meio Ambiente, não ficasse esbarrado na questão financeira da sua viabilidade. O povo indígena, a nação indígena, já pagou muito caro por tudo isso a que nós vemos essa situação. Não pode ser o recurso financeiro o óbice para a construção desse projeto. Deveria ser o primeiro a ser colocado como uma questão de honra, de reparação a essa ação do povo indígena, a afirmação de que recurso não irá faltar para a instalação e para a manutenção da Uniíndia, a Universidade Indígena. E seria muito mais emblemático, uma mensagem a todos os dignatários de todas as nações que vão estar presentes na COP30, se o Fundo Amazônia, que representa o que há de mais importante na defesa dos nossos povos originários e do nosso meio ambiente, chamasse para si a responsabilidade dessa ação financeira. Seria uma forma muito visível e objetiva de mostrar o compromisso de nós, como povo e como Estado, em repararmos esse óbice que pesa sobre a nação indígena. Então, gostaria de ouvir da parte do Ministério do Meio Ambiente e do BNDES a afirmativa da intenção e de que não há nenhum impedimento para que o Fundo Amazônia possa estar presente dentro da sustentação econômica desse projeto. Obrigado, senador Bené Camacho, pelo questionamento, né? E a pergunta em relação ao cronograma de ações e os passos que estão sendo dados, né? Nesse momento, o nosso foco, quando digo foco, o Ministério Indígena, a participação dela no GT, Universidade Indígena, que está junto com o MEC, e onde está a equipe e membros, né, de professores, lideranças e técnicos estão trabalhando na sistematização do documento final, do relatório e já uma proposta mais técnica dessa proposta da Universidade Indígena. Inclusive, eu quero destacar a importância do trabalho dessa equipe, do GT. Inclusive, dentro do GT, há uma equipe mais específica ainda, que é o GT de relatoria. Inclusive, estão trabalhando intensamente
para dar o resultado, as entregas desse material em outubro. Então, em outubro, nós teremos um ato, né, de entrega desse relatório do GT à ministra Sônia Guajajara e ao ministro Camilo, justamente para dar o retorno final o que é o objetivo do GT. Posterior a isso, né, nós temos, enfim, o segundo passo, né? Porque o próprio GT, ela já está sustentada, né, pelo diálogo e pela consulta ao seminário regional e das lideranças para subsidiar o próprio relatório final. E a partir dali é o segundo passo, né, que nós vamos dar, e pela condução dos ministros também, em que medida vai ser a estratégia desse processo de politizar, de colocar em evidência a sociedade, as instituições e aos fundos, né, a viabilidade para que possa, de fato, seja concretizada a implementação. E, então, esse é um pouco a nossa caminhada institucional para que a gente possa estar concretizando. Eu quero destacar que nós temos o COP30 ano que vem, né, um momento, acho que muito interessante, ser o momento de lançamento ou a concretização da proposta. 2025 também nós temos um momento, acho muito estratégico, Semana dos Povos Indígenas, que é o mês de abril, né, onde existe encontro nacional de lideranças indígenas aqui em Brasília, sempre anualmente acontece. Então são vários momentos estratégicos que a gente poderia estar apresentando já a proposta de uma forma bem concreta. Então, o nosso objetivo agora é a entrega desse relatório, a entrega do produto, né, em outubro, e a partir daí ver as estratégias da caminhada no segundo passo. Em relação à importância dessa implantação da Universidade Indígena e as grandes pautas dos povos, né, que foi colocado pelo senador aqui agora, é muito interessante, né, porque a universidade é um espaço onde vai se pensada de uma forma intercultural sobre as grandes pautas que a nossa sociedade enfrenta. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, a questão dos biomas brasileiros, a Amazonas, né? Os povos indígenas, né? A questão das línguas dos povos indígenas no Brasil, né? O conceito dos territórios, né? O que é território para nós, né? Então, todos esses grandes alicerces de pensamento, de luta dos povos que estão reivindicando para a sua manutenção, ela vai estar dentro da universidade como uma das grandes pautas para ser desenvolvida. E a partir dali, os quadros de cientistas indígenas, o quadro de profissionais indígenas e não indígenas, para a gente possa dar continuidade a essas questões. Então, por isso, é fundamental a gente engrandecer cada vez mais, né, essa questão da universidade indígena, não só no Brasil, mas a nível internacional, né, colocar a universidade indígena em rede de uma forma global, institucionalmente, com outras universidades importantes a nível internacional, porque ela vai estar, né, fazendo uma espécie de conexão intelectuais indígenas, não só entre a universidade, mas intelectuais indígenas no mundo, né? E a partir dali, de que maneira a ciência, de uma forma mais ampla, vai sendo cada vez mais ampliada, né? E uma ciência diferente, né? Aglutinando conhecimento científico da academia já produzida, mas também acrescentando também conhecimento dos povos, né? Quando digo conhecimento dos povos, né, não é de um povo, de uma etnia, mas agregar essa diversidade de pensamento, né? O conceito do clima, por exemplo, a questão dos territórios, biomas, a questão da energia do planeta, a questão do sistema planetário que nós estamos vivendo, quais são as novas tecnologias que possa, né, fazer a potencialidade desses sistemas climáticos, né, a partir da visão dos povos. São grandes questões que merecem ser, né, discutida e ampliada no âmbito da ciência, que vai ser produzido nessa universidade. Então, são grande pauta e, por isso, ao mesmo tempo,
politizar a questão do pensamento indígena é muito importante, né? E o envolvimento, por exemplo, aqui da casa, aqui do Senado, dos parlamentos, o governo, as instituições privadas nesse processo, as iniciativas econômicas, é muito importante, porque hoje a sustentabilidade, né, do planeta, do país, em todas as esferas econômicas e sociais, são marcas, né? E por quê? É necessário a gente começar cada vez mais os povos indígenas a estar contribuindo através da sua experiência histórica, né? Que o equilíbrio da natureza, da Amazônia, do Cerrado, Pantanal, por exemplo, ele é um resultado histórico da relação dos povos daquele lugar. Então, os povos indígenas são grandes conhecedores da tecnologia, né, daquele bioma. Então, hoje nós estamos discutindo, né, algumas iniciativas acadêmicas, essa questão da tecnologia espiritual, né, da espiritualidade dos povos. Então, são questões fundamentais trazer para acrescentar e ampliar o saber de uma forma mais ampla para a nossa sociedade. Obrigado. O Tian gostaria de fazer algum adendo à fala do Eliel? Só mesmo essa questão, né, da ampla participação dos estudantes nessa construção. Acho que é importante o Ministério dos Povos Indígenas e também da Educação prever isso, né? Acho que isso é muito importante. E dizer também que a gente quer entregar também uma carta de reivindicação dos estudantes indígenas do Brasil para os senadores, para a senadora Rosana, para o senador Beni e também para Fernando também. O Eliel já recebeu, já está cansado já de receber os nossos documentos. E aí a gente entregar essa carta de reivindicação também que a gente construiu durante o evento. Fernando, por favor. Senador Bené, senadora Rosana, estamos tendo, da minha parte, eu sou pernambucano, minha família é de Pesqueira, terra dos Chucurus, conheço a luta dos povos indígenas, trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, coordenei o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte e estive lá no território dos Guaranis, viajei o Brasil todo e realmente sinto que essa universidade ela vai preencher, ela vai ocupar. Cada vez que eu vejo o Eliel falando, ele tem mais ideia, ele está com mais a imaginação, né, aumentando. Essa universidade ela tem que sair do papel, ela tem que virar a obra não só de cimento, mas ela tem que virar a obra das mentes, das imaginações, da cultura, das línguas, né? E como foi bem colocado aqui, tem uma parte que é reparação, uma dívida histórica que o Brasil tem com os povos indígenas, mas também nós temos que olhar para o futuro. O futuro que nós estamos vendo aí é que aquecimento global, inteligência artificial, guerras regionais que podem descambar em conflitos maiores, trazer a sabedoria indígena, incluí-la na forma, digamos assim, tradicional, sem amarrá-la, sem limitá-la, permitir que, tendo a estrutura da autarquia, universidade indígena, isso vai permitir, como colocou o professor Eliel, em que esses professores, esses docentes, esses alunos, eles estarão integrados a todo o sistema universitário brasileiro e internacional. Então, a possibilidade de se formular convênios, de se ter parcerias com universidades de fora do Brasil, isso também é muito importante. Sinto que a questão ambiental, e o desenvolvimento regional, eles são pontos fundamentais. A iniciativa do presidente Lula em propor a criação dessa universidade, ela, como eu falei, ela vai ocupar, digamos assim, hoje uma lacuna que os povos indígenas brasileiros
estão enfrentando, digamos assim, de maneira mais individual, prestando concurso, né? Já tem um benefício importantíssimo da lei de cotas. Então, mas isso são vitórias, são lutas dos estudantes, com o apoio da comunidade, etc. Tal. Nós queremos agora, com a Universidade Indígena, não. Vai ter a autonomia, vai ter a capacidade de elaborar, né, o seu funcionamento interno, os cursos que serão ofertados. Lá no MEC, a nossa diretora de educação ligada à área de saúde, né, ela fala, não, queremos ter que um dos cursos seja medicina. Nós aqui vamos dar todo o apoio. Então, é uma perspectiva muito distinta você ter os professores indígenas, os alunos indígenas, o pessoal da parte, digamos assim, da administração, né, e da direção superior da universidade serem pessoas indígenas. Então, tudo isso nós estamos diante de uma iniciativa que tem tudo para transformar a realidade, hoje ainda tão difícil, tão dura, que os povos indígenas enfrentam e atravessam. Então, parabéns, muito obrigado, senador. Senadora, também pelas suas considerações. Nós, lá no MEC, estamos nos empenhando ao máximo, tá certo, para concluir a escuta, que é uma obrigação que o Brasil tem em função da resolução 169 da OIT, que tudo que afeta as comunidades, as populações indígenas, tem que ser apresentado para eles, tem que ser debatido junto com eles, para que haja o entendimento e a concordância deles sobre o assunto. Isso, como bem colocou o professor Eliel, nós já ouvimos mais de 3 mil pessoas e ainda temos aí uns 5 seminários para concluir. Ontem estivemos lá com os estudantes, um grupo deles foi ao centro de treinamento do MEC, se reunir com a gente, fazer a contribuição deles para esse relatório e esperamos que até a COP a gente já tenha possibilidade, né, a tramitação do PL, né, nessa casa tão importante para a democracia brasileira e possamos também contar aí com o apoio, né, bem lembrado aí do Fundo Amazônia, né, que obviamente ele não seria responsável pelo custeio, que é do MEC, mas o Fundo Amazônia poderia apoiar sim na qualificação de equipamentos, de laboratórios, de informática, de acesso através da internet, entre os campi. Eu acho que a sua iniciativa, senador, ela é muito, muito proveitosa e eu acho que ela vai, né, caso isso esteja contido no final, né, no nosso relatório, porque é uma ideia que até agora, Eliel, em algum lugar saiu essa sugestão? Eu acho que não, do Fundo Amazônia. Não, acho que não. Então, o senador aí teve totalmente aí a paternidade aí dessa iniciativa e, para nós, eu acho que ela já pode colocar assim que vai estar no relatório essa sugestão. Obrigado, senador. Claro. Parabéns, Fernando. E só para complementar, eu acho que essa universidade realmente ela vai dar direito, de fato e de direito, a respeitabilidade e a credibilidade que os povos indígenas têm. Eu, como prefeita, eu tive a experiência, e a gente acompanha o quanto os indígenas lá na ponta, né? Gasta-se muito em transporte e hoje, por exemplo, da saúde. É só a básica que tem nas aldeias. A média e alta complexidade tem que ser nas prefeituras mais próximas. E fica numa situação muito difícil para o indígena que vive lá na comunidade dele. Então, nós temos, e eu acredito que com essa universidade vai capacitar, vai desmistificar esse conceito que não tem estrutura, que não pode chegar. Porque na aldeia ela tem que ter estrutura, que dê possibilidade de saúde, que dê possibilidade da educação. E realmente não chega, a maioria dos recursos não chega para quem tinha que chegar. Se fica no caminho, se gasta muito, né? Com o próprio governo sempre não tem recurso e não chega na ponta final. Não chega
nos indígenas, que precisam de recursos, que precisam ser respeitados e precisam de assistência. Então, eu acredito que essa universidade também vai ser um instrumento que vai possibilitar uma voz a mais. Nós vamos ter conhecimento e vão ter, tem que ser os beneficiários. Hoje, essas patentes, a maioria foram para empresas estrangeiras e o índio que tem o conhecimento não é beneficiado com isso. Então, realmente tem que ter, senador, como o senhor falou, tem que ter esse banco, tem que ter patenteado todos, e para isso tem que ter conhecimento, tem que ter acesso. Então, eles têm o conhecimento, eles têm que ser sabedores e tem que ser os beneficiários, tem que ter estrutura, e é um recurso a mais que vão ter nas aldeias. Hoje, com o conforto necessário, com a estrutura, principalmente de saúde, que a gente percebe o quanto é difícil ter, tá? E eu falo, e eu estou falando com conhecimento que muitas vezes não chega. Eu passei isso, que eu fui prefeita, e o município tinha que dar assessoria para não ter os indígenas na dificuldade. Eu sei que muitos não concordam, muitos que são beneficiados não concordam, mas a realidade é isso, tem que ser falada. Hoje, a maioria, os recursos não chegam, a assistência não chega para os indígenas que têm que ser beneficiados. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, senadora. Gostaria de ouvir Isabela Salles, do Ministério do Meio Ambiente, do que nós demos uma cutucadinha, Fernando também, mas é a respeito de uma pauta que eu não... E para mim seria emblemático. Eu sei que a ministra Marina tem uma visão para isso, tá certo? Então, eu gostaria que essa mensagem chegasse e gostaria de ouvir a sua opinião pessoal também. Perfeito, senador. Acredito que a cutucada, nesse caso, ela é bastante pertinente, não só criativa, ela é bem-vinda. Primeiro eu queria só fazer uma colocação até para os colegas parentes que estão aí do movimento entenderem como é que o Fundo Amazônia, para que ele serve, né? Um pouco aí na linha do que o colega Rodrigo trouxe. Então, o Fundo Amazônia foi criado um pouco mais para apoio em ações que tratam de gestão de floresta, áreas protegidas, ações que tenham adesão com manejo florestal, né, principalmente no contexto da Amazônia Legal. Então, nós temos hoje o apoio do Fundo Amazônia para projetos, para ações e estratégias, por exemplo, que conversa com os nossos PPCDs, né, que são os Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que é o PPCDAM, mas também com as estratégias que cuidam de redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Eu estou colocando isso porque, considerando, né, o potencial transformador aí do projeto da Universidade Indígena, é muito importante que, desde esse momento da concepção, né, onde se está construindo a ideia e transformando ela em um projeto, é importante que essa adesão com as políticas públicas ambientais ela esteja presente desde esse momento, para que, posteriormente, né, no futuro próximo, eu espero, né, no momento da implementação, a gente tenha condição, né, de justificar tecnicamente o acesso às linhas do Fundo Amazônia. Né? Hoje, acho que o Rodrigo pode até trazer um pouco mais de informação sobre isso, mas hoje o Fundo Amazônia consegue prover, né, alguma coisa aí de estrutura, né? Por exemplo, via FNDE é possível acessar estrutura para transporte escolar, né? Esse seria um exemplo. Agora, uma potencialidade também interessante que eu vejo é que a universidade, né, pelo menos eu estou sonhando alto junto com vocês aqui. A universidade, a gente entende que seja ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades, né? Inclusive, quando a gente chegar no momento da pesquisa e da extensão, de que essas iniciativas, né, nesse âmbito se somem também aí ao a nossa missão, né, de
promover a conservação das florestas, a gestão sustentável dos biomas, né, e dos ecossistemas, e com certeza a Universidade Indígena ela tem esse grande... falar em potencial, a gente leva um pouco para a abstração, né? Mas eu já vejo muitas possibilidades e acredito que aqui a nossa turma vai ficar muito, muito animada para concretizá-las em conjunto aí com o MEC, com o MPI, com o movimento. E pode deixar que nós vamos levar essa ideia, essa proposta à ministra Marina com a mesma animação, né, com os mesmos votos de que seja implementada de forma exitosa. Obrigada, senador. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós queremos agora agradecer o representante do BNDES, Rodrigo Tosta, que eu sei que ele tem um compromisso imediato. Gostaria só que ele se manifestasse e, ao mesmo tempo, externar o nosso agradecimento e que ele possa levar essa mensagem ao presidente Aloysio Mercadante, que ele possa olhar também com carinho essa questão do custeio, dessa questão do Fundo da Amazônia. Obrigado, senador. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço as gentis palavras de todos aqui. Com certeza vou internalizar essas questões que foram levantadas aqui. E parece até que tinha sido combinado, né? A Isabela já colocou alguns pontos que são talvez os mais importantes em cima disso, né? O Fundo Amazônia, como ela falou também, eu tinha falado antes, ele apoia a implementação do PPCDAN, então se uma ação está ligada ao PPCDAN, ela é passível de análise pelo BNDES para possível apoio, né? Não quer dizer que exatamente a que seja pleiteada vai ser, mas enfim, sendo alinhada com o PPCDAN e com as diretrizes do Fundo Amazônia, ela é passível de análise. Então, eu falo isso porque o Ministério do Meio Ambiente é o presidente do comitê orientador hoje do Fundo Amazônia. Então, a Isabela, apesar de não participar diretamente, com certeza, nas conversas internas do Ministério já tem essa noção também da atuação do fundo, até pela fala dela. Então, eu só queria concluir agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição também para qualquer outra questão que venha a surgir mais para frente. E agradeço a compreensão também. Infelizmente, preciso me desligar aqui para entrar numa outra agenda. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gostaria de abrir a oportunidade, se houver interesse, para que 3 representantes dos estudantes indígenas se manifestassem. Por favor. Recoapiuaica, senador. Bom dia. Em nome do senador, cumprimento a mesa, os meus parentes, Rutian e Eliel Benites, representante do MEC, senadora. Eu queria trazer 3 questões para nós, enquanto estudantes indígenas do Brasil. Na nossa carta, vocês poderão também tomar essa ciência, e principalmente para a representante do MEC, que, para nós, a construção da Universidade Indígena, ela vem de vários anos, como todos já mencionaram, mas também é importante lembrar que nós, estudantes indígenas, estamos espalhados em todas as universidades dos estados. Então, gostaria de registrar que é importante a nossa ampla participação, né? Acabamos de sair do IBGE, somos quase 1 milhão hoje, né? Então, que sejam ouvidas pelo menos 650 mil pessoas indígenas, para que isso seja considerado que foram ouvidas, que fomos escutados, porque somos diversos, né? Então, falamos ainda a nossa língua indígena, que consideramos como uma ciência, que essa ciência também seja valorizada e respeitada a partir de nossos territórios. E a outra questão, senador, que é importante também a gente trazer para essa casa, é que nós, enquanto estudantes indígenas, ainda estamos lutando pela nossa permanência de qualidade nas universidades. Então, precisamos sonhar que essa universidade, que está no processo de criação, ainda está pensando nesse perfil, como diz o parente Eliel, que seja pensada linhas de pesquisa voltadas para
para os biomas do Brasil. Que seja pensada uma linha de pesquisa de ciência e tecnologia que respeita as ciências indígenas na sua diversidade. Porque não tem como pensar numa linha de pesquisa no mesmo modelo que é hoje no sistema do CNPq e CAPES, que não atende, por exemplo, eu sou pesquisadora de gênero, eu gosto de trabalhar com tecnologias sociais a partir do bioeconomia, que são as produções e tecnologias sociais a partir do nosso grafismo enquanto povos indígenas. Então, a gente precisa pensar no fomento para que os alunos indígenas que já estão nas universidades também acessem essa linha de pesquisa. E, em especial, precisamos pensar essa universidade indígena que acolhe nós, as mães indígenas universitárias, que estamos tendo essa oportunidade de entrar. Então, assim, também que precisamos ter, para além das engenheiras que somos, das nossas roças, das nossas pimentas, que também precisamos pensar essa formação tecnológica a partir das nossas realidades territoriais. Então, eu gostaria muito de registrar que onde a gente já está, nas universidades federais, estaduais, institutos federais, que continue financiando a nossa permanência, que direcionem recursos para que nossos alunos se formem de forma profissionais de qualidade para retornar ao nosso território. Como disse a senadora, precisamos ocupar esses lugares, mas de forma como profissionais de qualidade. Então, precisamos dessa permanência e olhem para a Bolsa Permanência Indígena e Quilombola para que ela se torne lei, né, que cada vez mais os alunos indígenas e quilombolas acessem essa permanência de qualidade. E, para além disso, nós colocamos no nosso documento, senador, que nós precisamos de intercâmbio no nosso território entre as férias e as aulas nas nossas universidades. E precisamos também de intercâmbio nos países vizinhos latinos e também na Europa, porque também precisamos pensar nessa questão. Eu só queria registrar, senador, que a gente não acolheu português, fomos obrigados a aprender português. Eles que chegaram e invadiram nossos territórios. Então, também só queria registrar isso e repudiar, infelizmente, essa questão da mudança climática, que nós, povos indígenas, sempre protegemos os territórios e biomas brasileiros e poder, hoje, infelizmente, vivenciar essa violência com fumaça tóxica. Muitos dos nossos alunos passaram mal esses dias no nosso encontro no centro comunitário. Não tem como deixar de registrar também que repudiamos todo ato criminoso nos territórios ambientais, contaminação dos rios e dos igarapés enquanto povos indígenas. Precisamos pensar também nesse resguardo de saúde da população indígena e dos estudantes indígenas. Obrigada. Muito bem. Eu acredito que foi muito forte a sua manifestação, a sua declaração. Gostaria de saber se o Fernando quer fazer algum adendo em relação à fala. Senador, vou apenas acrescentar que, durante o acampamento Terra Livre, o ministro Camilo recebeu diversas representações no gabinete dele para tratar, inclusive, dessa questão do Bolsa Permanência, da questão dos dormitórios, dos refeitórios. Então, isso é algo que o MEC tem uma secretaria específica para isso, que é a SECADI, né? Nós temos uma diretora indígena, a Roslene Tuchá, que junto comigo está ajudando a coordenar pelo MEC, né? A constituição da Universidade Indígena. Então, nós estamos atentos, recebi a documentação entregue aqui pela Rutian e estarei protocolando retornar para a repartição. Nós vamos ver que tem pontos aqui que são de várias áreas lá do Ministério, então a gente vai protocolar, colocar no nosso sistema de informação e distribuir para todas as áreas para que a gente possa responder para vocês todas essas reivindicações. Tá joia? Bom, nós temos aqui algumas perguntas que vieram através do site Portal Cidadania, que
que posteriormente nós vamos encaminhar à nossa secretaria para que possa ser direcionada as perguntas aos palestrantes. Gostaria apenas de citar a Renata de São Paulo, Luiz do Amazonas, Raíssa da Bahia, o Eduardo do Rio de Janeiro, Marcos do Maranhão, Alan do Rio de Janeiro, Jarlis do Maranhão, Marcela do Rio de Janeiro, Maurício de São Paulo, Tiago do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Gostaria de agradecer aos expositores. Gostaria de agradecer principalmente a paciência da nossa mesa de secretariado, porque eu não sei se vocês perceberam, nós não limitamos tempo de fala para nenhum expositor, nem para aqueles que quisessem fazer algum questionamento. Entendemos que já foram calados demais. Temos que dar voz, dar vez a todos vocês. E acredito imensamente que a semente que está aqui sendo lançada breve frutificará, muito breve, e que a sombra desta árvore, os frutos, sejam não apenas para o desfrute da população indígena, mas para o desfrute da população brasileira como um todo. Agradeço a todos, que nós possamos seguir com as nossas lutas, com os nossos propósitos, com as bênçãos divinas. Muito obrigado a todos vocês. Para a nossa mesa, para registro e posterior encaminhamento à mesa diretora do Senado, para que ali fique também registrada. Vocês podem tudo, vocês podem. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado e à noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz. E ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que o governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente, a partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram, dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Quais são os tipos de golpe mais comuns na internet? A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Ulrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para... Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política.
Até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme na... Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Estava muito perigoso. Tem 2 áreas que brigaram com bombas em cima da nossa área. Tem um quarto no nosso prédio embaixo da escada. E a gente ficava uma família inteira nesse quarto, o mês inteiro. Sons do Refúgio, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião
Notebooks, celulares, drones, carros elétricos. E o que essas novas tecnologias têm em comum? O lítio. O mundo precisa de minerais e o Brasil pode ser protagonista nesse cenário. Senadores e especialistas debaterem em audiência pública estratégias para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral no país, com destaque para a exploração de lítio. Países e empresas em busca dos minerais críticos, como o lítio, um dos insumos fundamentais para a transição energética. Mas não basta explorar, é preciso pensar em como armazenar e processar esses minerais. O mundo precisa descarbonizar. Descarbonização mundial depende de transição energética. Transição energética depende de bateria. E bateria se faz com minerais. É um conjunto de minerais, senadores. O lítio com o maior destaque, sem dúvida. Não é só uma questão de energia, é uma questão muito substancial de mudança de paradigma de produção no mundo inteiro. E o lítio vai ser necessário para armazenar essa energia. Para se fazer bateria, é preciso ter lítio, é preciso ter níquel e é preciso também ter alumínio e manganês, tá? E para se fazer motores elétricos, é preciso terras raras, tá? Então, esses minerais são considerados hoje críticos pela Agência Internacional de Energia. O valor de mercado de cobre, lítio, níquel, cobalto, elementos de terras raras e grafite juntos mais do que dobrará até 2040, passando dos atuais 325 bilhões de dólares para 770 bilhões. Em 2023, o Brasil exportou mais de 4 bilhões destes minerais, com destaque para a venda de cobre, com 3,4 bilhões. China, Europa, Estados Unidos, alguns mais do que outros, alguns mais acelerados que outros, mas a demanda ela é crescente. O Brasil certamente tem um papel extremamente relevante para o mundo na oferta do lítio, mas também na oferta da grafita, das terras raras e do níquel. A boa notícia, o Brasil tem reserva de todos esses chamados minerais críticos e a demanda é maior do que a oferta, ou seja, uma janela de oportunidade para o país. Porém, quem domina as tecnologias de processamento desses minerais é a China. Todo o processamento, ou quase todo o processamento desses minerais hoje é feito na China. Para o Brasil isso é problema nenhum. O Brasil tem e continuará tendo excelentes relações com a China. Mas alguns países do mundo decidiram não mais depender da China e estão buscando outras fontes de fornecimento. Ora, o Brasil tem os minerais, essa indústria de processamento é intensiva em energia, nós temos uma matriz essencialmente limpa, então o Brasil pode e deve ser o lugar que vai abrigar essa indústria de processamento, essa indústria estratégica de processamento desses minerais críticos. Um capítulo que se abre para nós, que é exportar matéria-prima, exige a primeira parte da expertise. Mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar. É isso que seria o grande objetivo do Brasil. O lítio é essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, na de eletrônicos e na indústria farmacêutica. Então, vamos conhecer mais sobre o mercado desse mineral. Chile, Austrália, Argentina e China têm as maiores reservas de lítio no mundo. Já quando se fala em produção, o destaque é para a Austrália, seguido de Chile, China e Argentina. China, Austrália, né? Tem um pouco mais. Aqui para a América do Sul tem o famoso triângulo do lítio, né? Chile, Argentina e a Bolívia aqui, né? Em geral, o lítio aparece em 3 tipos de reservas, né? O primeiro tipo de reserva é a reserva salar, né?
que é o caso do Chile, da Argentina e da Bolívia, e a exploração dessas reservas salares demanda muita água e tem um impacto ambiental muito preocupante, tá? Você tem as reservas em rocha, principalmente as rochas pegmatíticas. Aqui eu estou me aventurando aqui na geologia, viu? O professor aí do lado. Rochas pegmatíticas, tá? Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Austrália também, tá? E a exploração em rocha pegmatítica tende a ser ambientalmente mais amigável, principalmente se empregado as tecnologias adequadas, como é o caso aqui da Sigma. E há também o lítio em argila, mas não tem havido no mundo muita experiência de exploração de lítio em argila. As reservas mundiais eram pequenas porque a demanda era pequena pelo lítio. Então não fazia sentido, ninguém está procurando lítio, não tem quem compre. Né? Basicamente, a demanda por lítio era para as graxas, era para cerâmica, era não sei se principalmente, mas também para medicamentos, portanto, medicamento. Né? E agora você tem essa revolução que, olha, o mundo precisa de bateria de lítio para fazer transição energética, então vamos todo mundo correr atrás do lítio. Pois é, o Brasil tem um diferencial competitivo. É o único produtor de lítio verde no mundo, ou seja, o mineral é extraído sem emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono. O nosso é granular, o nosso não leva nenhum ácido, não leva nenhum químico nocivo na sua na produção, é único no mundo, é carbono zero, é por meio desse descolamento da rocha em que nós produzimos esse lítio, que ele não é amassado como o usual do mercado, e que a gente coloque para o mundo que o lítio do Brasil ele é processado, grau bateria, verde e único no mundo. Acho que é importante demais. O Brasil tem energia limpa, como poucos países têm. O Brasil tem uma mineração responsável. Tá? A nossa política ambiental é muito exigente. Tá? Então, se esses países, mundo afora, querem ser coerentes quando tratam de transição energética, os investimentos nessa indústria de transição energética, seja na transformação mineral, seja na cadeia de baterias, etc., tem que ocorrer no Brasil com energia limpa. Agora vamos saber mais sobre a produção brasileira. O país tem a 7ª reserva, quase 5% do total. Já na produção, somos o 5º, com cerca de 3% da produção mundial. Minas Gerais concentra 85% das reservas conhecidas de lítio no país. A gente tem uma reserva de 1.370.000 toneladas, mas essa reserva é crescente. Existem outros projetos que estão em andamento e que tendem a ampliar tanto a reserva como a produção do lítio. Foi um planejamento para que a produção respeitasse a sociedade, o meio ambiente e a comunidade do Vale do Jequitinhonha, e em especial Itinga e Araçuaí. Itinga, só este ano, em função dessa atividade econômica que a Sigma levou, aumentou 30% no seu PIB. Pesquisas indicam reservas de lítio em outras regiões do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu vejo assim que essas grandes reservas aí estão em Minas, as grandes reservas de lítio. Mas acredito que deve ter grandes reservas da Amazônia também, não sei. Já foi feito um levantamento, uma pesquisa que a gente possa dizer que é só nesses 2 lugares, ou a gente teria expectativa para ter outras minas importantes? Em termos de reserva, o senhor pergunta. De reserva, né? Reserva. Já tem pesquisa, já tem alguma coisa, ou ainda temos... Inclusive, esse negócio de pesquisa me deixou meio preocupado um dia desse, porque, segundo informações... O que nós temos pesquisado hoje, em torno de 23% do território nacional, o resto ainda não se pesquisou para saber exatamente que minério nós temos, principalmente desses minérios mais
necessários à tecnologia, à transição energética e tantos outros. O que o senhor sabe, além daquilo que está posto? A principal reserva está ali no Vale do Jequitinhonha, que vai ali do norte de Minas até o sul da Bahia. Tá? Há reservas em exploração pela companhia AMG, no sul de Minas Gerais, na região de São João del Rei. E há outras empresas procurando o lítio em Minas, na Bahia. E a informação que eu também tenho é que existe um potencial de identificação de novas reservas, realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e, se eu não estou enganado, também na Paraíba e em Pernambuco. Eu estou bastante confiante de que novas reservas, especialmente do lítio, vão ser identificadas. Até porque os geólogos com quem eu converso sobre isso, eles dizem, olha, o lítio não é um mineral raro, não é difícil encontrar lítio. Como já foi dito lá atrás, o Brasil tem potencial competitivo com recursos minerais abundantes e produz um lítio único, de qualidade. Mas o país precisa dar um salto tecnológico e superar a condição de mero exportador de matéria-prima. Exportar matéria-prima e depois comprar produto acabado. Isso é triste para a gente. Por exemplo, nós somos o país do agronegócio e dependemos, o NPK todinho, praticamente a gente tem que importar. Isso é uma doença que precisa ser curada na mente dos governantes brasileiros, né? Que a gente não faça a mesma coisa com o lítio, que por mais que a gente crie uma política, não precisa do governo explorar, está ali uma empresa explorando, construir uma política que possa fazer com que isso aconteça, se agregue valor. O que eu vejo o grande problema é dentro da industrialização de tudo no Brasil, nós somos o país que mais tem potencial de gerar energia no mundo. Nós temos a energia hidráulica, a água, nós temos energia solar, energia eólica. Nós éramos para ter a maior indústria de alumínio do mundo, era para ser nossa. As maiores indústrias de industrialização de alumínio era para estar no Brasil, não estão. Então, nós somos produtores, mas não comandamos. Para que a gente saia de um país produtor de commodities, né, e de fato agregue valor aos bens minerais, é essencial o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, porque a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas rotas tecnológicas, a gente vai conseguir agregar valor a esse bem mineral e chegar a produtos com maior valor agregado e maior competitividade para a indústria mineral brasileira, né? Precisamos dar o salto tecnológico, enfim. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para se tornar uma alternativa para o mundo como fornecedor desses insumos na cadeia de baterias. E essa etapa da cadeia é uma etapa que agrega muito valor, que gera muito emprego e que demanda desenvolvimento tecnológico. O mercado internacional está em busca de oportunidades de investimento, tanto na produção mineral quanto na transformação mineral. Estamos buscando construir parcerias com outros governos que estão interessados nesses minerais. E aqui a parte que eu acho mais importante. Vamos fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação na área tecnológica para que a gente tenha no Brasil tanto a tecnologia nacional de processamento desses minerais, que hoje é basicamente sob domínio da China, e a tecnologia para a produção de bateria. Há muita coisa a se fazer para o país aproveitar a tão falada janela de oportunidades. Entre elas, buscar parcerias, melhorar a mão de obra, desenvolver tecnologias. Como objetivos específicos para o lítio, né, eu destaquei esses dois: a caracterização mineralógica e química de detalhe dos minérios alvo de estudo, visando determinar as fases carreadoras dos elementos de interesse, com destaque para lítio, cobalto e níquel. 15 segundos.
e o desenvolvimento de rota de processo para a produção de compostos de lítio, carbonato hidróxido, grau bateria, a partir dos minérios pegmatíticos nacionais e o refino de compostos de grau técnico atualmente produzidos pela indústria nacional. Nosso Senai já tem um belo projeto de tecnologia para a produção de baterias e está iniciando um programa para desenvolver tecnologia de processamento desses minerais para a cadeia das baterias. Precisamos formar mão de obra qualificada, especializada, e o Senai também é parceiro nisso. Precisamos desenvolver infraestrutura adequada para os projetos. Esses projetos geralmente aparecem em lugares longínquos. A colega da Sigma sabe muito bem disso, a necessidade de infraestrutura, de estradas, de que a rede elétrica chegue lá, né? E precisamos fazer isso tudo com absoluto respeito pelo meio ambiente, com responsabilidade ambiental. E um dos passos mais importantes para essa emancipação é conhecer as próprias reservas, os recursos disponíveis. E para isso, desenvolver pesquisas, aprimorar tecnologias de prospecção. Em outras palavras, é preciso investimento. Sobre a questão da identificação das áreas, quer dizer, do levantamento geológico na superfície brasileira. Até pouco tempo atrás, a exploração geológica das planícies era feita pela Petrobras, porque o objetivo maior era a identificação de reservas de petróleo. Aí você tem grandes planícies no Brasil. Você tem a planície amazônica, você tem a planície pantaneira, você tem a planície litorânea. O SGB, a CPRM, antiga CPRM, agora sempre identificada como SGB, se ocupou sempre das áreas de cristalino, né? Das áreas de planalto, as áreas de elevações, de serra, né? E as áreas que estavam sob responsabilidade da CPRM estão bastante mapeadas. Eu já, inclusive eles recentemente me mostraram uma comparação entre as experiências no Canadá, entre as experiências na Austrália, países que têm a dimensão territorial que o Brasil tem, e a gente não tem nada a dever, considerando isso, que a CPRM não fazia exploração em planície. Há uma necessidade de melhorar o mapeamento, melhorar a escala do mapeamento. Em 2023, nós tivemos disponível para o FNDCT 9,6 bilhões em recursos e em 2024, 12,7 bilhões. Então, esse é o nosso principal instrumento de apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Falando especificamente sobre ações implementadas pelo FNDCT, eu destaco essa encomenda, né, de ação transversal de 2021, em apoio ao projeto Infraestrutura e PDI em Tecnologia Mineral para a Produção de Níquel, Cobalto e Lítio, o projeto Nicole, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, um valor de 3 milhões. Ele tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico para a produção de compostos de lítio, cobalto e níquel a partir de minérios brasileiros com especificações compatíveis para a produção de baterias de íon lítio ou seus precursores. Mas a ideia é que a gente faça uma chamada específica para o setor mineral, que aí envolva da geologia, a mineração e a transformação mineral. E aí a nossa proposta é uma chamada de influxo contínuo no valor de 150 milhões. Essa proposta ela já foi apresentada para o Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, foi aprovada e ela deve ser encaminhada internamente para uma aprovação quanto à sua implementação. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia com 2 objetivos. Primeiro objetivo, o mundo está precisando dos minerais críticos, o Brasil vai cumprir esse papel e vai buscar ampliar a oferta dos minerais críticos, tá? Da produção mineral. Como é que se faz isso? Priorizando nos levantamentos geológicos as áreas com maior potencial para aparecer esses minerais e priorizando, apoiando também a atividade de pesquisa mineral. O segundo objetivo é a gente justamente desenvolver no Brasil essa indústria de processamento mineral, tá? Que vai agregar valor aos minerais e que vai permitir que o Brasil tenha uma posição estratégica
estratégica na cadeia de valor das baterias, né? E quais são as diretrizes desse nosso trabalho, né? Priorizar os processos na ANM, no Ministério de Minas e Energia, de autorização de pesquisa mineral e de licenciamento de lavra desses minerais, que a gente considera estratégico. O mundo considera crítico porque está faltando para o mundo. Para o Brasil não falta o mineral, por isso que ele é estratégico. Economia de baixo carbono, novas tecnologias, uma nova política industrial. E o Brasil tem os recursos minerais. É preciso avançar. Então, eu quero terminar minhas palavras e dizer o seguinte: nós precisamos trabalhar a favor do nosso Brasil. Isso é independente de sigla partidária, independente de quem é o governo, se é governo A, B ou C, esquerda, centro, direita. Nós não temos que preocupar, nós precisamos se preocupar com o futuro do nosso país. Então, é tanta coisa assim que a gente podia... Nós temos capacidade de avançar, esse país é tão rico, esse país é produtor de sul a norte, tem minério em quase todos os estados da federação, um tipo ou outro. O que a gente tem exportado de minério de ferro, né? Pedra bruta, sem agregar valor a nada, se ficasse pelo menos um pequeno percentual, meu presidente, que fosse explorado aqui, o Pará era uma segunda São Paulo em desenvolvimento, em qualidade de vida, em tudo. Isso parece assim uma coisa desumana e uma falta de amor pelo próprio território, pela nossa própria terra. A gente não pode passar a vida toda. Eu não conheço nada na literatura, ressalvo aqui o professor, né? Quem foi que já se deu bem na vida exportando matéria-prima bruta, commodity? Acho que não sei, acho que não. Não tem ninguém que possa contar uma história positiva. Isso é ruim. E aí você vê uma potência que nós temos de produção aqui e não podemos explorar. Nós temos que achar um mecanismo para que isso se faça. Claro, exploração racional, exploração aonde nós sabemos a nossa responsabilidade de preservação ao meio ambiente, mas nós precisamos encontrar mecanismo para nós crescermos e temos que pensar na industrialização. É importante tanto a destinação de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, que é um setor que contribui não só para a transição energética, né, com matérias-primas para a transição energética, mas também para a reindustrialização do país. Então, é um setor que é essencial para que o nosso país também se desenvolva economicamente. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da gente vir aqui. A gente tem, assim, para a gente está muito claro que o Brasil tem uma tremenda janela de oportunidade. O Brasil precisa entender o tamanho e a importância desse movimento para o Brasil e para o mundo, e esse aqui foi um espaço muito alvissareiro para a gente trazer essa mensagem. E por isso que eu estou muito confiante, a gente está trabalhando com muito afinco, com muita vontade, nessa coisa de desenvolver finalmente uma indústria de transformação mineral, de agregação de valor aos minerais brasileiros, como o senhor deseja, como todo brasileiro deseja. É isso. Energia limpa, mineração responsável, transição energética e, claro, benefícios sociais. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito.
Ô marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia, todo dia. Eu quero deixar registrado aqueles que nos assistem e que apostam que, além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo. O que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam, sim, hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão apostando, mas na verdade estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometida com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado, praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem. Grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8h da manhã, aqui na TV Senado. Um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2023, mais da metade do desmatamento no Brasil ocorreu no bioma cerrado, que está ameaçado de extinção. E isso pode comprometer o equilíbrio de outros biomas e o abastecimento de água em nosso país. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Isabel Figueiredo.
Isabel, muito bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante para a TV. Então, Dia Nacional do Cerrado, seria melhor que a gente estivesse aqui mais felizes um pouco, né? Claro que nos deixa felizes falar sobre esse assunto, falar sobre esse bioma, mas o alerta que eu fiz no começo da entrevista é um alerta necessário, né? Esse problema de ameaça de extinção do bioma tem a ver com as características, né, desse ecossistema, e já vem alertas são sendo feitos sobre isso já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o desmatamento no Cerrado e o porquê dessa preocupação de que o que está acontecendo agora talvez caminhe para um ponto de não retorno. Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque realmente a gente não tem nada a comemorar no dia 11 de setembro, né? A gente gostaria de ter um momento de celebrar os sabores, os saberes, as paisagens do Cerrado. No entanto, a gente tem que aproveitar essa ocasião para levantar esse assunto diante da sociedade e falar que a gente já perdeu metade da vegetação nativa do bioma Cerrado e que ele vem ano após ano em recordes de desmatamento, né? O ano de 2023 foi muito emblemático, o desmatamento foi terrível, né? Foi a primeira vez que a gente teve mais área de cerrado desmatada do que a amazônica, né? Considerando que o cerrado é bastante menor do que a Amazônia em termos de área, dá para ver que a velocidade do desmatamento no cerrado está muito mais rápido do que na Amazônia, né? Então a gente está realmente bastante preocupado. Esse desmatamento, do jeito que ele está, a gente já consegue ver efeitos bastante concretos no clima. E na vazão de água dos rios, né? Então a gente já tem a temperatura em média no Cerrado, ela já subiu 1 grau, até 1,5 graus. O período de chuvas ele já está mais de 30 dias atrasado, em média por muitos anos, isso já são dados observados. E também a gente já observa, né, a vazão dos rios reduzindo em até 15%. E aí a gente está falando de mais de 80 bacias que foram estudadas. Então a gente já sente esses efeitos e a gente realmente não sabe em que momento que o ecossistema vai colapsar. E quando o Cerrado colapsar, todos os outros biomas vizinhos vão colapsar. Porque esse eles era um ponto que eu ia perguntar, e que eu falei também no começo da entrevista. Qual é essa relação de equilíbrio que o Cerrado tem em relação aos biomas que o circundam, né? Aí a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, que infelizmente também registrou recordes de focos de incêndio no primeiro semestre desse ano, e dos outros biomas, Mata Atlântica, enfim. Como é que é essa relação? O planeta é um só, né? O país, todos os ecossistemas, eles são permeáveis entre eles. Não existem paredes, não existem limites entre os ecossistemas. Inclusive, a transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, ela é feita lentamente, não é de repente, né, que muda o tipo de vegetação e a biodiversidade. Então, há uma comunicação entre os biomas e há um fluxo genético, há um fluxo atmosférico e há um fluxo de águas, né? Então, a chuva que sai da Amazônia, ela chove aqui no Cerrado, ela chove na Mata Atlântica. A água, então, infiltrada no Cerrado, ela alimenta as camadas profundas do solo e a água que nasce no Cerrado, ela verte 360 graus. Então, as águas que nascem no Cerrado, elas alimentam, elas contribuem com uma porcentagem importante de várias bacias hidrográficas, como Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraná, e o Pantanal. O Pantanal depende 100% da água que vem do Cerrado. Então, quando a gente fala precisa conservar o Pantanal, vamos melhorar a situação do Pantanal, vamos reduzir as queimadas no Pantanal, isso significa vamos conservar o cerrado que está no entorno do Pantanal, porque o cerrado no entorno do Pantanal está muito degradado. Então, está descendo menos água para o Pantanal. Com todas as mudanças do clima, agravando ainda essa situação, o Pantanal fica mais seco, muito mais suscetível a queimadas, né? Então, são processos sistêmicos e integrados e que não tem como isolar, não vou proteger a Amazônia e vou detonar o Cerrado. Você vai estar detonando a Amazônia também, né? Então, as bacias hidrográficas nascem no Cerrado, por isso o nome berço das águas. Agora, tem uma característica bem importante, você está falando dos ciclos hidrológicos, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, chamados também de rios voadores.
e essa chuva cai no cerrado. O cerrado tem uma expressão para definir esse bioma que é bem interessante, que é mais comum entre os estudiosos, os pesquisadores do bioma, que é floresta invertida. Explica para a gente por que o cerrado é chamado de floresta invertida. É muito interessante isso e dá uma imagem, um imaginário muito gostoso para a gente. Imaginar que o que você enxerga fora, você pode imaginar que tem o dobro para baixo, às vezes até mais, né? Então, em alguns momentos, você vê um corte de barranco, assim, você vê uma plantinha pequenininha, uma batata de raiz enorme embaixo dela, né? Então, o cerrado, ele tem essa característica. É o bioma mais antigo, né, do nosso país e um dos mais antigos do mundo. Então, ele se desenvolveu nessa relação com o fogo e nessa relação climática de sazonalidade muito marcada. Então, as plantas do cerrado, elas desenvolveram uma série de adaptações a essa situação do solo muito ácido, do clima muito sazonal e da presença do fogo, que desenvolveu-se uma quantidade, né, de biomassa subterrânea muito grande. E os solos do cerrado são profundos, né? Grande parte dos solos do cerrado são muito profundos. Então, as raízes, elas vão até, às vezes, 25, 30 metros de profundidade, até mais. E essa característica do cerrado que o confere essa propriedade de armazenamento de água e de bombeamento de água. Então, a gente está chamando agora o cerrado como o coração das águas. O cerrado, ele bombeia, né, nos seus ciclos sucessivos de chuva e seca, ele vai bombeando água para os outros ecossistemas. E aqui no cerrado, a gente tem esses aquíferos tão importantes, como o bambuí, o urucuia e o guarani também, ele ocupa um pouquinho da área do cerrado, né? E quando a vegetação de cerrado ela é substituída por monoculturas, essa permeabilidade do solo, essa propriedade que o solo tem de drenar a água e abastecer o lençol freático e os aquíferos, sofre alguma modificação? Completamente, né? No momento que você arranca as árvores do cerrado, corta as árvores do cerrado e substitui ou por gramíneas ou por um monocultivo de soja, você já muda completamente toda a temperatura e o microclima daquela região. Então, se você soma várias áreas de desmatamento numa determinada região, isso vai se avolumando, né? O que acontece também? A gente perde, então, essas raízes profundas, porque as espécies de cultivo, anuais ou perenes, elas ocupam uma camada mais superficial do solo. Então, a água ela vai ter menos ajuda das raízes nessa penetração. E a gente começa a usar maquinário pesado. Você já viu o tamanho das colheitadeiras de algodão, por exemplo? São máquinas imensas. E elas passam ano a ano naquele solo, né? Então, passam uma série de máquinas. E isso vai compactando o solo. Então, o solo, além dele estar menos protegido pela vegetação nativa, então o impacto até das gotas de água não é sentido. Com o maquinário, ele fica mais compactado, a gente perde muito essa capacidade de infiltrar. O que acontece com a água que chove? Ela vai escorrer, ela vai ser lixiviada. Quando ela é lixiviada, a gente tem, nesse momento, o solo sendo levado. Então, além da gente levar solo produtivo e que é matéria orgânica, né, que é inclusive um serviço ambiental muito importante, né, o solo fértil, a gente vai enchendo a calha dos rios com essa terra. Então, a capacidade de armazenamento dos rios fica prejudicada. E no caso da área está sendo manejada com uma lavoura uma lavoura intensiva, que tem muitos agrotóxicos e adubo, esses materiais também são carreados e levados para os cursos d'água, contaminando as águas que vão descer e vão abastecer as cidades para baixo, as comunidades para baixo. Em 2021, a ONU declarou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Uhum. Dentro de um contexto em que a gente tem modificação do solo para o uso de agricultura e para outros usos, o que você tem a dizer sobre a possibilidade de restauração ou as possibilidades de restauração do bioma cerrado? Essas características que você comentou de um bioma que levou milhões de anos para chegar à configuração que tem, de um processo de adaptação, favorecem processos de restauração do bioma ou dificultam?
Olha, eu acho que as duas coisas, né? No Cerrado a gente tem uma diversidade de ecossistemas muito grande. Então, às vezes em 1 hectare você pode ter uma floresta, um campo e uma savana, né? A variação da vegetação, ela se dá com a variação da topografia e do tipo de solo muito rapidamente. Então, isso é um fator que complexifica a restauração, porque você tem que pesquisar o que tinha lá antes. Qual era a vegetação? Porque se for uma floresta, a restauração vai ser feita com mudas e com espécies florestais, espécies arbóreas, né? Como copaíba, almécega, pindaíba do brejo, etc. Se você tem uma savana, você tem que ter o extrato graminoso, que é essa que a gente enxerga, né? As gramíneas do cerrado, que a gente chama de capim agreste, e as árvores. Se for um campo, é só gramínea e umas outras plantinhas, como as sempre-vivas e ervas, arbustos bem pequenininhos. Então, o primeiro dificultador está aí, que você tem que investigar para trás o que era e aí fazer um tipo de restauração específica para aquele ecossistema. Por outro lado, as espécies são muito resilientes. Então, você pode encontrar um pasto que pode ser considerado um pasto degradado por alguns, mas, ao meu olhar, é um cerrado em regeneração. Um cerrado em restauração, né? Restauração natural, regeneração natural. Então, as plantas também, como elas são muito resilientes, pode passar fogo, correntão, trator, que elas vão brotar. Isso também por causa da biomassa que tem subterrânea, isso ajuda também nesses processos de autorrecuperação do bioma? Sem dúvida, elas guardam reservas nas raízes, né? Então, essa planta ela pode estar com cara de morta, mas ela está viva. O propágulo, que é a raiz, ela está viva. E aí você corta esse propágulo, ele responde, né? Agora, é importantíssimo dizer que o esforço para restaurar, ele é gigantesco. Então, no momento que a gente gasta aí uns, sei lá, quantos mil reais, eu não tenho essa informação, mas no momento que a gente está investindo muito tempo e dinheiro para restaurar 1 hectare, nesse mesmo tempo, a gente está vendo o desmatamento de 10, 15, 20 mil hectares. Então, assim, o primeiro passo é parar de desmatar. A gente precisa parar de desmatar o cerrado urgente. E aí seguir a restauração. Inclusive, a restauração é uma cadeia produtiva, é uma forma de gerar renda para as comunidades locais, né? No entanto, ela não vai substituir essa primeira ação fundamental, que é parar de desmatar. Já que a gente falou nessa capacidade de resiliência do bioma, nessa capacidade de se recuperar pelas suas próprias reservas, pelas suas próprias características, né? Essa capacidade que o cerrado tem, às vezes, de ressuscitar do fogo, da cinza ou até do desmatamento, vamos seguir agora numa toada um pouco mais celebrativa dessa data, do 11 de setembro. Eu queria que você falasse sobre um projeto interessante que o ISPN tem também, que é o projeto Cerrativismo, né, ou Cerrativistas. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, que mobilização que está sendo feita e, aproveitando, falar sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos povos quilombolas para a conservação do bioma. Legal, vou fazer de trás para frente, tá? Vamos lá. No Cerrado, a gente tem poucas áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais. A gente tem em torno de 8% da área. Isso é pouco. A meta é 27%, né? A meta global. Então, no Cerrado especificamente, a gente tem que reconhecer o papel das comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros segmentos, vários, para a conservação ambiental. Porque quando você visita um território tradicionalmente ocupado e manejado, você consegue observar que as comunidades elas têm um meio de vida que concilia e integra áreas de produção intensivas, às vezes, áreas de morada, roças e áreas conservadas, né? Numa paisagem, num mosaico de paisagens muito mais harmônico do que a gente está acostumado a ver aí de aquela soja sem tamanho ou cidades, né? Então, no caso específico do Cerrado, essas comunidades elas têm um papel central, inclusive para integrar unidades de conservação que precisam ser integradas para a biodiversidade poder transitar, né? Mas a gente tem uma falta muito grande do poder público no reconhecimento desses territórios, né? Então, é importante trazer que no Cerrado a gente tem uma série de segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem mais de 80 etnias de povos indígenas, e isso às vezes, né, no imaginário da gente indígenas estão na Amazônia.
indígenas estão no Cerrado também, estão também na Caatinga, no Pantanal, né? E temos no Cerrado, então, quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, torronzeiros, veredeiros e veredeiras, né? Apanhadoras de sempre-vivas. São várias identidades de comunidades que se identificam com uma atividade, com um local, com uma paisagem, com um modo de vida que integra nesse sistema o Cerrado. Então, é muito importante a gente celebrar isso, né? E apoiar essas comunidades para que elas possam continuar vivendo nos seus territórios, que é o que elas querem, e as que querem, né? Sim, claro. E isso contribui com a conservação e com a manutenção dos serviços ecossistêmicos. A gente só vai conseguir ter uma chance de futuro se a gente conseguir conservar mais Cerrado, né? Agora eu esqueci do serrativismo. Isso é importante, porque na verdade o serrativismo está relacionado a a importância dessas comunidades com a preservação do bioma, né? Justamente, então essas comunidades elas estão precisando de muito apoio. E uma questão muito importante é a atuação delas em rede, em prol desses territórios, a sua capacidade de incidência política, de participação em espaços de participação popular, como o Conselho Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, a nossa iniciativa com o serrativismo, que é uma iniciativa que vem passeando por regiões do Cerrado, a gente já trabalhou no oeste da Bahia, no sul do Piauí, agora a gente vai fazer um serrativismo Mulheres das Águas, focando em mulheres que estejam conservando água por todo o Cerrado. E a gente traz no serrativismo um apoio para essa liderança comunitária, então uma pessoa que já é uma liderança comunitária, para que ela consiga melhorar a sua atuação. Então a gente trabalha na instrumentalização de informações, conhecer mais as leis, conhecer mais sobre a geografia do Cerrado, sobre como tramita uma lei, né? Então informações técnicas, mas também a gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal. O empoderamento dessas pessoas. Porque para você ser uma liderança, você também tem que ter um amadurecimento emocional, você também tem que saber como juntar o povo. Liderar. Né? Liderar, e tudo isso é muito difícil. Então a gente vem trabalhando esse aspecto da liderança para que a gente consiga ter uma sociedade civil mais fortalecida, ter as vozes desses povos mais ouvidas e a gente ter um futuro mais possível, né? Isso é bom você trazer aqui para o Cidadania, porque no final você está falando de participação política. E sempre que nós podemos aqui no Cidadania, incentivamos as pessoas que acompanham a programação da TV Senado e incentivamos as pessoas, esses serrativistas, a assumirem esse papel de protagonistas em ações políticas, em movimentação das suas comunidades, né? Que a política não acontece só aqui no Congresso Nacional, não acontece só no espaço do Senado Federal. A política acontece nas comunidades, aliás, é ali que acontece de verdade, nas cidades, nos municípios, nas comunidades, e essa articulação é muito importante, a formação dessas lideranças, para que elas realmente participem, de alguma forma, das decisões. Agora, já que chegamos nesse ponto da conversa, vamos falar um pouco sobre a legislação, né? O Código Florestal, ele define áreas de preservação permanente, as reservas legais, que têm percentuais diferentes em cada bioma. Como é que é a parte do Cerrado? O que a legislação protege e se, na sua opinião, o que você acha do que a gente tem hoje é suficiente para garantir a sustentabilidade do Cerrado? Não, a gente precisa de proteções adicionais ao Código Florestal, né? O Código Florestal, ele define que o cerrado, numa propriedade privada no Cerrado, ela precisa manter 20% da sua reserva legal. Se essa propriedade estiver dentro da área da Amazônia Legal, como, por exemplo, o estado do Tocantins quase inteiro é dentro da Amazônia Legal, mas é vegetação de cerrado. Lá, essa porcentagem sobe para 35%. Alguns estados, como o Piauí, definiram 30%. Mas essa é uma porcentagem muito pequena e muitas vezes as reservas legais elas não se comunicam. Então ficam fragmentos de vegetação nativa na paisagem, mas que não se comunicam. Então isso para a biodiversidade é insuficiente para a manutenção e até para os corpos d'água, né? Também seria muito importante que essa área fosse maior. Então existem iniciativas adicionais para
ter compromissos das empresas, do setor do agronegócio para ampliar essa proteção. Mas é muito desafiador, porque o setor do agronegócio, em geral, ele enxerga os 20% como uma meta. Não, eu preciso desmatar 80% da minha propriedade. E não é isso, porque muitas vezes, se ele desmata 80% da propriedade dele, ele vai ter um problema climático gerado por ele mesmo, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do que os vizinhos fizeram. Então, seria muito importante que o setor do agronegócio tivesse uma visão regionalizada por microbacia e pudesse fazer uma análise da capacidade de suporte dessa paisagem. Porque da forma que, se todo mundo de uma determinada microbacia desmatar 80% da sua propriedade, a gente vai seguir tendo esses problemas climáticos que a gente está tendo, né? E existe uma articulação melhor atualmente com o setor do agronegócio nesse sentido de ter proprietários mais propensos, né, mais favoráveis a ações de conservação, quer dizer, compreendendo melhor que a conservação, às vezes, de uma área, de uma reserva legal acima dos 20% exigidos por lei, podem favorecer, inclusive, a sua própria produtividade no campo? Olha, o setor do agronegócio, ele é um setor muito diverso. Tem todos os tons de cinza, né? Mas o tom que a gente vê mais em campo é o tom que não está nem aí para o futuro, que está realmente pensando num lucro a curto prazo e que vem, inclusive, pressionando essas comunidades e ocupando territórios tradicionalmente ocupados. Então, o que a gente vê em campo hoje, principalmente no Mato Piba, é um agronegócio que tem uma visão muito retrógrada. O Mato Piba é uma região específica, né? O Mato Piba é a região que a gente conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região que concentra a maior parte do desmatamento no Cerrado, que é movido pela expansão da produção de soja. Essa expansão da produção de soja, ela muitas vezes se dá, inclusive, em áreas que já não têm aptidão agrícola, climática principalmente, e ela se dá muito por especulação imobiliária. Muito do investimento hoje para desmatar o Cerrado, inclusive, se dá com fundos de investimento internacionais. Até o fundo de pensão dos professores de Harvard investiu no desmatamento do Cerrado. Isso foi um escândalo. Mas a gente sabe que isso tem acontecido com outros fundos internacionais. Muitas vezes o desmatamento se dá para valorizar a terra, porque hoje em dia quem dá autorização de desmatamento são os órgãos estaduais, né, desde a mudança do Código Florestal. Esses organismos dos estados, né, esses órgãos dos estados, eles têm facilitado muito o processo de desmatamento. Então, em alguns estados, é praticamente por adesão. Você informa e a autorização sai. Então, muitas empresas têm comprado terra, pegam a autorização de desmatamento, a autorização de outorga para utilizar água do subsolo para irrigação, o preço da terra sobe e vende. Então, isso é um negócio super rentável. Mas a gente está tendo uma visão muito turva do nosso poder público, do nosso Estado, de deixar isso acontecer. Porque para um curto prazo pode ser um ótimo negócio, mas logo ali na frente vai ser um péssimo negócio para todos nós. Então é uma visão muito retrógrada. Existem setores do agronegócio mais progressistas, mais visionários, que estão adotando práticas de manejo do solo mais adequadas, que estão certificando suas produções, que estão fazendo compromissos internacionais, inclusive. Mas a maior parte do que a gente vê em campo é um agronegócio que é movido pela grilagem de terra, pela descumprimento da legislação ambiental, corrupção, inclusive também muita violência em campo, é o que a gente tem visto por aí. Isabel, dentro desse nosso contexto, eu falei no começo da entrevista, a gente está falando de Cerrado é meio ambiente é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu acho que a cidadania é a gente não olhar só para o nosso umbigo, é a gente conseguir ter um olhar coletivo, um olhar para o próximo, para aquele que está vivendo uma vida mais difícil do que a tua, que tem uma condição menor, mais complexa, e também para as futuras gerações. Eu acho que cidadania, inclusive, tem muito a ver com o meio ambiente, porque olhar para as futuras gerações é um ato de cidadania. Bom, Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, foi uma delícia estar aqui com você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Começa com Paula Brito, a longa história da influência dos grupos editoriais sobre os rumos políticos da nação. Partidário de José Bonifácio e da monarquia, mais tarde dirigiu sua militância para outras frentes, como a abolição da escravatura e a eliminação de preconceito de cor. A revista O Homem de Cor, de 1833, publicada por ele, foi a primeira a tratar desse assunto no Brasil. É nesta última frente que Paula Brito teve seu interesse despertado pela história do marinheiro africano e decidiu imortalizar sua imagem. E ele coloca o Simão no jornal estampado como um herói brasileiro. Isso foi uma mensagem muito forte para o meio abolicionista em 1850. Nessa época não tinha um movimento abolicionista organizado, pouquíssimas pessoas achavam que a escravidão era um problema, ao contrário, as pessoas achavam que a escravidão era muito normal e que pessoas negras eram inferiores. Isso era um pensamento comum no século XIX brasileiro. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seca no Amazonas. Deputados cobram medidas urgentes para comunidades que ficaram isoladas. Escola no Maranhão promove conscientização dos estudantes sobre a necessidade de uma moda sustentável. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oi, pessoal!
Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A estiagem nos rios do Amazonas se agrava. O governo estadual decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado. Decretou também situação de emergência de saúde pública. Na Assembleia Legislativa, os deputados cobram medidas urgentes para minimizar os impactos nas comunidades que ficaram isoladas pela seca. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede à união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais. Eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas, e não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu como vice-presidente também do Parlamento Amazônico, temos que criar essa comissão. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e principalmente os seres humanos de toda a região. Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimadas estão acontecendo. Precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. Agora você pode se preparar, porque a próxima reportagem pode dar uma vontade danada de dançar
ao som da bossa nova. É que o ritmo foi reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Uma inspiração baseada na sedução de contornos de uma cidade cantada em verso e prosa. O canto suave com letras eternizadas de poemas marcantes. A origem da bossa nova está ligada ao país, e especificamente ao Rio de Janeiro. Era final da década de 50. O gênero musical que conquistou o mundo partiu de jovens talentosos. E o que era esse movimento? Estribado numa pessoa e num personagem, em uma voz. João Gilberto, a que chegaram de imediato o letrista da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, e o melodista da Bossa Nova, Tom Jobim. Portanto, o trio Moraes, Jobim e João Gilberto fizeram um movimento revolucionário da remodelação e da atualização da música popular brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, autores de uma das músicas que alcançaram recorde de regravação em todo o planeta. Garota de Ipanema representou o auge do novo estilo de música e ganhou repercussão internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. No doce balanço, caminho do mar. A Bossa Nova, de alguma maneira, familiarizou-se com o jazz americano e teve uma abertura extraordinária e sensacional nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, no mundo inteiro. Esses dois casais do Chile e Argentina fizeram questão de aproveitar a tarde neste restaurante cercado de referências da Bossa Nova. O Bossa Nova é mágico, é encantador. Nos gustan muchos intérpretes de Bossa Nova, música brasileña, João Gilberto, la Bebel Gilberto. Rua Nascimento Silva, Ipanema, zona sul do Rio. Mais precisamente, o número 107. Neste prédio morou Antônio Carlos Jobim. Algumas músicas da Bossa Nova citam esta rua. Uma história mais uma vez eternizada, agora pela Câmara Municipal, ao aprovar a promulgação da lei que considera a Bossa Nova patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente agora tenha essa fixação em lei municipal dentro do país. A Bossa Nova, de fato, é um bem cultural inestimável para o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, e para o país que exportou a Bossa Nova para o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! Curiosidades guardadas com saudade também por vários músicos. O pianista Marcos Ariel apresenta um show com histórias e lembranças da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, principal casa do gênero na cidade. Eu já fiz shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tendo como tema a Bossa Nova. Ela vai evoluindo, vai se multiplicando, se transformando pelo mundo todo. Pelos 4 cantos do planeta, todo mundo ouve a Bossa Nova. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Deputados federais propõem penas mais pesadas para quem provocar queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros 4 meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso.
Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos, né? Agora, na Amazônia nós temos um outro problema, e em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande, né, de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão rural, falta assistência técnica, falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo, né? Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de 4 para 10 anos a pena máxima para quem iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Para o deputado delegado Matheus Loyola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. O uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Para combater a desinformação e as notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA nas campanhas. Veja na reportagem da TV Senado. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução, ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos,
algoritmos, os envolvidos na propaganda política para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Usadas e restos de tecidos não reciclados estão se tornando um problema ambiental mundial. No Chile e em Gana, por exemplo, montanhas de roupas se acumulam em lixões. É mais do que urgente conscientizar a sociedade para a importância de hábitos de consumo mais saudáveis e de uma moda mais sustentável. É exatamente o que está fazendo uma escola pública em São Luís. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. Foi uma celebração de moda sustentável. A iniciativa do projeto EcoCega partiu deste grupo de professores do Centro de Ensino Médio Governador Acha, na capital.
um projeto por área, né? Então a área natureza e matemática, a gente pensou, por que não falar de sustentabilidade, que é um tema que está tão abrangente. Então vamos pegar os nossos jovens, né, e vamos começar a inculcar na cabeça desses meninos a sementinha. A gente precisa consumir, mas pensar no futuro. Então vamos fazer algo que chame a atenção da escola como um todo. Pensamos, então, vamos fazer moda. O projeto envolveu alunos dos 2 turnos da escola que se transformaram em jovens estilistas. Para exibir os resultados, foi montada uma passarela com o tapete vermelho, destacando os looks criados com foco na sustentabilidade. Foram quase 3 meses de intensa preparação para que a primeira versão do projeto ExpoCega ficasse finalmente concluído. O final não poderia ter sido diferente. Um desfile utilizando moda sustentável, uma verdadeira prova de consciência ambiental e criatividade. Uma exposição de moda sustentável que tem a pretensão de dar continuidade a essa consciência que a gente começou a criar aqui, para que a comunidade inteira se envolva em atos sustentáveis daqui para frente. Esse é um projeto que pretende ter desdobramento e continuidade. Dona Diolene veio acompanhar de perto o trabalho realizado pelo filho e ficou encantada com a peça sustentável que o filho criou. Os clipes de latinha viraram um colete. Eu me sinto privilegiada ao estar com meu filho acompanhando, entendeu? Esse momento como esse, no meio de tantas pessoas legais, né? Isso aqui foi a minha tia, né? Tem que agradecer a ela. E, assim, ela tirou, né, de latinha, essas coisas de cerveja para colar. Foi bom, foi difícil, né? Demorou muito, mas deu, graças a Deus, né? Caroline demorou 2 semanas para construir a roupa dela, um vestido utilizando folhas de revistas recicladas. Cada item foi cuidadosamente escolhido e modificado, mostrando como a criatividade pode transformar materiais comuns em arte inovadora. Deu muito trabalho, mas cada momento foi muito gratificante fazer com que esse material que seria jogado no lixo e não teria importância para a sociedade foi transformado no vestido que pode ser admirado por todo mundo. A gente usou vários tipos de criatividades para fazer roupas, modelos. Então, para acontecer, a gente teve que fazer uma certa união, né, com as turmas para poder sair esse desfile. Quem imaginaria que um simples saco de ração poderia ser também uma peça de roupa? Essa foi a ideia do Vitor, que usou toda a criatividade e visão para trazer ao comum em uma verdadeira obra de arte sustentável. Eu estou desfilando uma camisa do cachorro esfilar, andando e desfilando na escola, graças a Deus. Tá feliz? Tá feliz hoje. Olha, essa iniciativa é bem importante, viu? E cada um de nós pode contribuir mudando nossos próprios hábitos de consumo. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Todas as decisões do país passam por aqui, né? Então, qualquer centavo do dinheiro público que é gasto, investido, ele passa por aqui, passa na mão de todos os nossos deputados, todas as pessoas que foram eleitas, né, para estarem aqui. Eu espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de vir conhecer a capital do nosso país. Ela é maravilhosa e acho que ela tem recebido todo mundo de braços abertos. Ela é maravilhosa, ela é toda arquitetada de um jeito lógico. E eu tô louca pra conhecer o Congresso, que deve ser maravilhoso. A cidade é linda, linda, belíssima. Eu acho importante bastante pela parte histórica também, porque sabendo do passado a gente pode moldar um futuro melhor, né? Então, sabendo toda a história de como foi feito o Congresso, toda a construção e como funciona aqui dentro, né? De quem realmente manda no país, né? Eu trabalho numa casa política, né? Então, o mundo da política sempre me interessa muito como cidadã e como servidora. Especialmente depois do atentado criminoso de 8 de janeiro, a gente teve uma curiosidade extra de voltar a Brasília
e ver um pouco como é que está o funcionamento da casa depois dessa tragédia que nós superamos, né? E rever o parlamento, né? Sentir essa energia da democracia. Meu pai foi deputado, não é? Foi cassado pela 64. Eu convivo muito com o parlamento estadual lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então eu sei da importância do legislativo. O papel do parlamento em qualquer nação ou unidade da federação é importantíssimo. Eu achei muito interessante a proximidade dos poderes, aspectos físicos mesmo, de tentar valorizar os três poderes e as equiparações das forças. Fiquei um pouco chocado com tudo que eu vi ontem, visitando o Supremo Tribunal, e foi um pouco assustador pensar que a população se revoltou a ponto de fazer atos tão graves assim, contra a democracia. Poder entender um pouco, né, a dinâmica, né, dos parlamentares. Até perguntei, eles entram por aqui porque a gente não tem noção, né? Então eles entram por aqui, eu sei que tem determinados locais que são azul, coloridos, então eu mais para conhecer, né, qual é a dinâmica e o local de trabalho deles. Todo brasileiro tem que vir a Brasília, tem que conhecer o Congresso, né? Eu acho que é uma cidade linda, a verdade é essa, uma cidade linda, algo diferente de tudo, né? Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui para conhecer. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí R$2 milhões ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, está começando agora mais um programa Ecocenado. Você vai ver nesta edição: Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como, por exemplo, a umidade e a estabilidade climática. Ministra do Meio Ambiente apresentou aos senadores dados sobre a seca e as queimadas no país. Falou do uso criminoso do fogo e ainda alertou que podemos perder o Pantanal até o fim do século. A cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. A Amazônia e toda a sua biodiversidade não são essenciais apenas para os países que detêm o bioma, mas para o equilíbrio climático global. Acompanhe agora uma entrevista com o diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, sobre a preservação da floresta. André, eu queria começar a nossa conversa falando da importância desse bioma tão rico que a gente tem aqui no Brasil, né, a Amazônia. A importância para o Brasil e para o mundo. A Amazônia é, sem dúvida nenhuma, uma das peças do tabuleiro do futuro do planeta, talvez uma das peças mais importantes. A Amazônia tem importância local, ou seja, nós estamos falando da casa de 28 milhões de brasileiros, onde tem cidades grandes como Manaus e Belém, mas há muitas cidades médias, há muito desenvolvimento econômico na área rural e cidades importantes e um potencial de turismo, por exemplo, muito grande, ainda de certa forma inexplorado. A Amazônia também tem importância estratégica para o nosso país, quando a gente fala de um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul, da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. Então, ela tem um papel estratégico regional também, para não falar do papel global. E aí eu vou citar apenas um número. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. E quando a gente fala em mudanças no clima, a gente lembra da seca severa que a Amazônia sofreu em 2023 e que há previsões para este ano também. Ano passado a gente viu que os rios tiveram um nível muito baixo, críticos, com a morte de peixes, de botos, né, aquelas imagens tristes que a gente viu. Qual que é o impacto disso para a população que vive ali, né? Tanto em relação à falta de navegabilidade, como é que essa falta de transporte afeta as populações que moram ali? Olha, o processo de seca na Amazônia, que nós vimos no ano passado e estamos vendo esse ano de novo, francamente, os cientistas não estão conseguindo explicar. Nós já vimos secas acontecerem na Amazônia, mas em períodos muito longos entre uma seca e outra. E nós estamos observando agora 2 anos em sequência com uma seca severa que está causando não só a baixa dos rios, mas está causando impacto, por exemplo, nas grandes árvores. Nós estamos perdendo grandes árvores na Amazônia. Grandes árvores significam, frutos e alimentação para boa parte da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente perder biodiversidade, a exemplo das grandes árvores, e ter seca, né, que causa isso, acaba prejudicando toda a população. A grande parte das pessoas em áreas rurais da Amazônia dependem de transporte, por exemplo, que é pelos rios. É quando chegam os remédios, por onde chegam os remédios, por onde chega a parte da alimentação, é como as crianças vão para a escola, é como os médicos e os professores circulam pelas diversas comunidades. Então,
a perda de capacidade fluvial, capacidade de transporte fluvial na Amazônia é um dano seríssimo para a população local, mas além disso, acho que é importante ressaltar, essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como por exemplo a umidade e a estabilidade climática. A seca na Amazônia promove a produção do que a gente chama de combustível para queimadas, né? A Amazônia é uma floresta úmida, ela não queima naturalmente, mas o que nós estamos vendo é uma quantidade de focos de incêndio crescente. Esses incêndios muitas vezes são causados por agricultores que vão limpar o terreno, etc. E esse fogo acaba escapando para a floresta. Uma floresta mais seca, por conta da alta temperatura e, enfim, da redução de chuvas, ela se torna mais propensa a transformar queimadas, que eventualmente deveriam ser controladas, em incêndios descontrolados. Agora, o curioso é que nesse mesmo período, né, nesses 12 meses, se a gente for pegar de agosto de 2023 a julho de 2024, falando em desmatamento, a queda foi significativa, né? Sem dúvida. Foi a maior queda desde 2016, quando o DETER e o INPE começaram a fazer esses registros, né? Quais são os motivos dessa ótima notícia? Olha, eu acho que houve uma decisão sábia, no meu entender, do Estado brasileiro, especialmente o governo executivo, né, o governo federal, de fazer frente ao combate, de fazer frente ao desmatamento descontrolado na Amazônia. Nós tivemos realmente um descontrole no desmatamento. Importante citar que entre 2004 e 2012, nós conseguimos reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Mas desde então, esse desmatamento vem paulatinamente subindo. E nos últimos, 4, 5 anos, houve um descontrole desse desmatamento que, felizmente, com o novo governo tem sido combatido e que nós vimos é um resultado de ações de comando e controle, ou seja, fiscalização, punição. O desafio talvez seja agora não só reduzir o desmatamento, mas manter esse desmatamento baixo. Aí nós estamos falando de uma estratégia um pouco diferente. A manutenção do desmatamento baixo pressupõe uma nova economia para a Amazônia, ou seja, a atividade madeireira ilegal tem que ser substituída por outra legal. Os empregos e renda que é gerado, por exemplo, pelo garimpo ilegal, ele precisa de ser substituído por outras atividades sustentáveis. O Código Florestal brasileiro talvez seja uma das legislações ambientais mais robustas do mundo inteiro. O desafio está em implementar o Código Florestal. O Código Florestal, por exemplo, Karine, ele exige que fazendas na Amazônia deixem 80% da sua área como reserva legal. Esta é uma obrigação do fazendeiro, uma obrigação do agricultor, mas essa obrigação gera um benefício para toda a sociedade. Então, a execução do Código Florestal, a implementação do Código Florestal significará transparência para investimentos e para a produção agropecuária e também não prejudicar a nossa reputação de um grande exportador de commodities agrícolas, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela ajuda no desenvolvimento sustentável para a região amazônica. A fazenda precisa da irrigação da chuva. A chuva, ela depende das florestas e do ambiente natural, da vegetação nativa para acontecer. Então, a integração, um olhar integrado entre produção e conservação é a beleza e é o que nos permite ser um grande produtor de alimentos no planeta. Como é que estão as situações dos fundos financeiros de ajuda à Amazônia atualmente? A mudança no modelo de desenvolvimento da Amazônia, de um modelo insustentável que degrada a floresta para um modelo sustentável que pressupõe a floresta em pé, vai precisar de muito investimento. Investimento de várias formas. Vai precisar de filantropia, sim, para identificar aqueles caminhos que a gente pode seguir, para testar alternativas, inclusive econômicas. Vamos precisar da cooperação internacional. Vamos precisar de recursos do próprio orçamento da União, por exemplo, para fiscalização e para melhorar a infraestrutura. A gente vai precisar também de muito recurso do setor privado, do sistema financeiro. Então, a mudança no processo de desenvolvimento da Amazônia custará muito dinheiro. A boa notícia é que a Amazônia presta um serviço ambiental para o planeta e, ao remunerar esse serviço ambiental, como, por exemplo, o que se convencionou chamar de mercados de carbono, ou seja, essas transações comerciais que significam que podem, no caso da Amazônia, significar a manutenção de mais floresta em pé através de um pagamento por isso, esse ingresso de capital pode servir também para otimizar e para viabilizar essa virada para o desenvolvimento. Então, hoje nós temos, de fato, como, por exemplo, o Fundo Amazônia, acho que é um exemplo interessante de ser citado, é uma iniciativa originalmente do governo da Noruega, posteriormente a Alemanha e outros países estão cogitando entrar também, como os próprios Estados Unidos. É um mecanismo financeiro para ajudar a testar algumas soluções e amplificar outras que vão diminuir o desmatamento da Amazônia. Ele é importantíssimo, ele é fundamental
florestal, ele alimenta muitos projetos e ações importantíssimas, mas não é suficiente. A gente tem que canalizar recursos maiores, a gente tem que tornar a Amazônia atrativa para investimentos privados que vão gerar bons empregos, empregos verdes. Para isso, nós temos que ter aquele trabalho de base que tem que ser feito para esse capital poder chegar lá. Regularização fundiária, ordenamento territorial, melhor infraestrutura, capacitação de pessoas, são alguns exemplos de ações que o Estado brasileiro deveria estar provendo para a Amazônia de maneira a torná-la mais atraente para investimentos. Esse talvez seja o maior desafio após a redução do desmatamento, é a gente conseguir criar as condições para atrair os recursos que vão tornar a Amazônia sustentável no longo prazo. Agora, em agosto, os 3 poderes assinaram um pacto para a ecologia, né? Focando na sustentabilidade, no meio ambiente. Os 3 poderes se reuniram para isso num evento, né, simbólico. Eu queria que você comentasse a respeito disso e como o Congresso, especificamente, o Poder Legislativo, pode ajudar a preservar a Amazônia. Olha, eu aplaudo de pé essa iniciativa. Eu, sinceramente, em 32 anos de profissão e de acompanhamento dessa agenda muito próxima, eu nunca vi uma tentativa de harmonização dos 3 poderes em torno de um objeto comum. E isso aconteceu. Aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e o Poder Executivo se juntaram e disseram: nós temos que trabalhar juntos para ajudar o clima do planeta. Isso é uma mensagem muito importante para a sociedade. Muito pode sair desse pacto. Agora, o resultado de fato, a consequência real desse pacto vai depender de uma pressão da sociedade. Nós temos que cobrar, agora trazendo para o Poder Legislativo, que boas leis sejam feitas, leis que incentivem uma economia verde, que incentivem a bioeconomia. Nós temos que desincentivar no Congresso legislação, por exemplo, que danifique o Código Florestal, que prejudique o cumprimento das nossas metas, inclusive globais, do ponto de vista de redução de emissões. Então, essa oportunidade que o Estado brasileiro coloca para a sociedade, ela tem que ser abraçada com todas as forças. Nós temos que cobrar o poder público, nós temos que ficar atento às leis que estão saindo, nós temos que cobrar o Executivo por resultados, nós temos que pressionar o Supremo Tribunal Federal para evitar desmandos e descontroles na agenda ambiental. E diante de todos esses problemas, esses desafios que a gente comentou aqui, como é que o IPAM atua? Como é que é o trabalho do Instituto? Nós somos uma instituição de pesquisa, né? Ano que vem faremos 30 anos, inclusive. Já deixo aqui um convite para comemorarmos juntos esses 30 anos. O IPAM nasceu por uma curiosidade de jovens cientistas que nos anos 90 queriam entender a Amazônia. Se hoje nós sabemos pouco sobre a Amazônia, há 30 anos atrás sabíamos menos ainda. Então a motivação da criação do IPAM foi essa, foi a curiosidade sobre aquele bioma, que era muito pouco conhecido, muito menos do que é hoje, inclusive. E essa curiosidade, ela se baseou em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é: informação de boa qualidade tem poder de mudança. Tá? E nós acreditamos que realmente a ciência que a gente produz ajuda a nortear políticas públicas, ajuda a tomada de decisão do setor privado, e isso acontece de fato. E por outro lado, um outro pilar do nosso trabalho é que a gente entende que é possível sim humanos e seus interesses coexistirem com a conservação da natureza. Talvez essa seja a principal motivação do nosso trabalho. Então nós temos inúmeras pesquisas, hoje o IPAM tem mais de 1.200 publicações em revistas do mundo inteiro que vão exatamente nessa direção, qualificar o diálogo sobre a Amazônia, qualificar a tomada de decisão sobre o que se faz com a Amazônia, e é isso que a gente produz através de ciência. E nossa equipe foi conhecer uma pequena amostra da floresta amazônica que fica no meio de um centro urbano na região norte, o Bioparque da Amazônia de Macapá. O local é um modelo de conservação que favorece a pesquisa, o turismo sustentável e a educação ambiental. Maior parque em área urbana da região norte do Brasil, com 107 hectares, o Bioparque da Amazônia de Macapá é um santuário de diversas espécies da flora e também da fauna silvestre, que encontra condições ideais de alimentação, reprodução e refúgio. Assim que chega ao Bioparque, o visitante é convidado a se conectar com a natureza. É só olhar para o chão que encontra famílias de coatis. Nas árvores mais baixas, vê os macacos e logo à frente, de pertinho, uma onça pintada. Quem se aventura na parede de escalada e nas trilhas suspensas consegue avistar melhor o jacaré e apreciar as antas, e vai descobrindo detalhes surpreendentes sobre esses animais.
Eu pensei que uma anta, ela era pequenininha, assim, ela não crescia muito. Aí depois que eu fui ver que eu estava fazendo a trilha, eu olhei para baixo e vi a anta grandona. É uma experiência muito boa, é um contato com a natureza que você tem, que é fora do comum, né? Parece assim que não existe isso aqui dentro de uma cidade. Barulho, trânsito, a poluição, aqui é como se fosse uma válvula de escape para a gente respirar um ar puro, ter um contato com os animais, aproveitar a família. Nós temos várias trilhas interligando as partes do parque, mas nós temos uma trilha maior que é em torno de 3.200 metros, chamamos a trilha do guarda-parque. É uma trilha que muitas pessoas vêm aqui para fazerem caminhada e claramente se exercitarem aqui. E nós temos também, em alguns dias, em comemorações, a gente faz caminhadas, mas isso aguça as pessoas. Conhecendo as trilhas, elas estão conhecendo essa parte da floresta. O visitante do parque, ele é tanto de Macapá, do estado todo que vem a Macapá, são visitantes do Brasil e visitantes do exterior também. Nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, um pouquinho da floresta, que eles conheçam, que não teriam oportunidade se não tivesse vindo aqui, visitado o Bioparque. E algo mais importante, que eles começam a sentir o que é preservar, o que é conservar. Dessa forma, o Bioparque cumpre a função da educação ambiental. O diretor ressalta como é importante a visita das crianças. As crianças assimilam mais fácil, né, aquilo que a gente ensina, daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente fala. E ao chegar em casa, elas vão falar com os pais e vão falar, mostrar, né, a importância disso, a importância do preservar e do conservar a floresta e os animais. E além de tudo, que nós fazemos também são com as escolas, um trabalho que a gente convida, ou as escolas procuram vir aqui, né? E aí quando as escolas vêm, a gente coloca um acompanhante, um orientador, né, que chamamos de os guarda-parques, que eles vão mostrando o tipo de árvore, tipo de planta, o tipo de animal, aquela plantinha para que serve. Isso aí realmente aguça muito a curiosidade das crianças. E isso é muito importante, porque ensinando as crianças, nós estamos ensinando os pais também. Você já ouviu falar em meliponário? É um abrigo de colmeias de abelhas sem ferrão, criadas para polinizar a flora de uma região de forma controlada, seja para preservação e recuperação ambiental ou para a produção de mel e cera. Na Amazônia, existem dezenas dessas espécies e meliponicultores que tiram seu sustento dessa atividade. Este meliponário do Bioparque, com cerca de 70 mil abelhas, é um relevante espaço de pesquisa técnica e científica nessa área. E os encantos não param por aí. Este local do Bioparque é um ecótono, uma região de transição ambiental onde 3 ecossistemas se encontram: áreas alagadas, floresta de terra firme e cerrado. Interação que permite encontrarmos aqui uma grande variedade de animais e de plantas, como são os casos das espécies de árvores. Se for um ambiente completamente influenciado pela maré dos rios, a gente chama de floresta de várzea. E tem muitas espécies que ocorrem nesse ecossistema. Por exemplo, palmulato, andiroba, pracuúba. São algumas das espécies arbóreas com potencial madeireiro e econômico na região que mais se destacam no ambiente. Aqui, por exemplo, como não tem uma influência direta da maré dos rios, né, a gente tem um ecossistema de terra firme, onde as espécies que predominam nesse ambiente são sapucaia, como a gente consegue visualizar aqui, algumas espécies de angelim, como o angelim-pedra, e também maçaranduba. São algumas das espécies que ocorrem nesse ambiente, no ecossistema de terra firme, tanto no parque urbano quanto na vegetação nativa que a gente encontra na região. O ecoturismo oferecido por essa pequena amostra da Amazônia no meio de um conglomerado urbano acaba sendo uma ferramenta de sensibilização e conservação ambiental. Além de servir como uma forma de proteger essas florestas, acaba sendo trazendo um pouco mais de lazer para a sociedade, né?
Quem não quer visitar uma área completamente preservada, né? Ter mais contato com o verde da vegetação, né? Na verdade, se a gente for aumentar mais a escala, se a gente for olhar de cima, né, da Amazônia, na verdade, a gente que é um pedacinho de concreto, dada toda a imensidão de verde que a gente tem de floresta, né? Que a gente aprende diversas coisas, né? A cuidar da nossa natureza, que é ela que nos proporciona um oxigênio puro para que a gente possa estar sobrevivendo ao longo do tempo e a não jogar lixo nas ruas, né? Que isso é um transtorno para a natureza. Então aqui a gente aprende a cuidar, respira melhor e vive melhor aqui, né? E o cuidado e a conservação deste bioma ainda promove a regulação do clima em todo o mundo, já que a floresta influencia o ciclo hidrológico e absorve o dióxido de carbono da atmosfera. A preservação da floresta tropical, de modo geral, do bioma amazônico, ela é fundamental, né? Que ela vai nortear políticas públicas de modo que consiga combater ou mitigar esses efeitos dessas alterações climáticas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado ouviu a ministra Marina Silva sobre os incêndios florestais e a fumaça que cobre grande parte do Brasil. Marina explicou as medidas do governo federal de combate às queimadas e deu uma declaração preocupante sobre o Pantanal. Podemos ficar sem o bioma até o fim do século. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas. Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. Marina Silva fez ainda um alerta. Poderemos perder o Pantanal até o final do século. A ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta, seja ela depois de derrubada, seja ela ainda em pé. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Eu diria que esses 6 eixos dão conta da transformação que o Brasil precisa fazer e ele é implementado por vários ministérios. E é possível fazer isso sem prejudicar a dinâmica produtiva. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. O aumento do nível do Oceano Pacífico e suas consequências é o tema do quadro Mudanças Climáticas. O aumento do nível do mar está ameaçando cidades costeiras do Pacífico, onde vivem bilhares de pessoas. O alerta foi feito com base nos dados do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, intitulado Estado do Clima na região sudoeste do Pacífico de 2023. O estudo mostra que as temperaturas da superfície do maior oceano do mundo aumentaram 3 vezes mais rápido acima da média global desde 1980.
as ondas de calor marinha se tornaram mais intensas. Elas duravam entre 5 e 16 dias. Porém, desde 2010, a maior parte do Oceano Pacífico vem sofrendo ondas de calor que duram entre 8 e 20 dias. O nível do mar em grande parte do Pacífico tropical ocidental subiu aproximadamente 15 centímetros, resultando no aumento de inundações na região. O relatório destaca que a região do sudoeste do Pacífico é extremamente propensa a tragédias associadas a perigos hidrometeorológicos. Em 2023, esse tipo de desastre causou mais de 200 mortes e impactou mais de 25 milhões de pessoas. Para o presidente da ONU, a causa é clara: as emissões de gases de efeito estufa. Ele destaca que, apesar das ilhas do Pacífico serem responsáveis por apenas 0,02% das emissões globais, elas estão excepcionalmente expostas. 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Em metade dos países do mundo, pelo menos um tipo de ecossistema de água doce está degradado. Relatórios da ONU Água e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destacaram que o fluxo dos rios diminuiu, a poluição aumentou e a gestão hídrica está deficiente. Dados do estudo Hidrogênio Sustentável, Perspectivas para o Desenvolvimento e Potencial para a Indústria Brasileira, da CNI, mostraram que projetos de hidrogênio a partir de fontes renováveis no Brasil já somam mais de 188 bilhões de reais. O porto de Pecém, no Ceará, se destaca como destino que deve receber mais recursos. A rede WWF lançou o Pantanal, uma iniciativa que reúne equipes da ONG do Brasil, da Bolívia e do Paraguai para defender o bioma do Pantanal. O grupo desenvolveu e atualizou o plano de ação, que se concentra em 4 pilares: promoção de um Pantanal com rios livres, áreas úmidas resilientes, Pantanal livre de desmatamento e conversão de solo em pasto e compromisso com um Pantanal sustentável. O programa deve atingir os objetivos até 2030. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? É um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de uma pessoa espirrando, pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do mpox? Não, não é. O mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível. Né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, de pele, né? Vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola, pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos
de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente, a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples, às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças, há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outro tipo de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água, essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantos comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como se chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação é, na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessária a notificação e a realização do exame para confirmação. Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E, recentemente, houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastado da suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença.
e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014, 2015, durante o sul teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado e, na verdade, ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade isso significa... de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2. O clado 1 é um A e um B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível. Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, se morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo, a questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não.
dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta com uma IST, não é um fator de risco para... É importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas, não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, essa pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo. Parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, né? E no ânus. E que geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivites, e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida, e aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento, talvez, hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente, e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro. Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então,
Quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram Mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para Mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da Mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, quer dizer, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a Mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação, existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, a medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando medicações já existentes, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a Mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? População, o que pode ter se aprendido? Eu acho que aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da Mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de Mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério, também já passaram a ser equipados com testagem para Mpox. Então, isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de Mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com Mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de Mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de Mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de Mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões
as bolinhas d'água, né, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal. Esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado, porque infelizmente não existe tratamento. Felizmente a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil habitantes, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. A partir do momento em que a indústria cultural, a cultura de massas, ela foi crescendo, né? O romantismo ele se tornou quase que o neorromantismo, o romantismo vulgar, vulgarizado, banalizado. Ele foi se tornando, ao meu ver, pelo menos, quase que a essência da indústria cultural. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos.
não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, quinta-feira, 19 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto aprovado pelo Senado cria o programa Acredita, uma série de ações voltadas a famílias vulneráveis e inscritas no CadÚnico, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O programa vai funcionar em 4 pilares: microcrédito para inscritos no CadÚnico, apoio a microempreendedores individuais com a renegociação de dívidas vinculadas ao Pronamp, criação de um mercado secundário para o crédito imobiliário e do Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção cambial para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Senadores deram destaque ao desenrola para microempreendedores individuais e pequenas empresas durante a discussão do projeto. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, aqui é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil ou recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. Outro projeto aprovado em plenário pretende dar transparência aos gastos públicos com educação. O texto também segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. O plenário também aprovou outros 2 projetos: o que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular e o que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. Os incêndios e as queimadas em todo o Brasil vão ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O requerimento foi aprovado nesta quarta-feira e devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de institutos de pesquisa e de associações ligadas ao meio ambiente.
Estamos enfrentando a maior seca, né? Uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando, né, uma ação que até então nós sabíamos que existia, né, mas essa questão do incêndio doloso, né? Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo aqui no DF foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório, então eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, todas elas foram afetadas, né? E dano à nossa flora e à fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. A Comissão de Meio Ambiente debateu ontem em audiência pública a criação de uma universidade para valorizar as culturas originárias, reforçar a troca de saberes e promover o desenvolvimento sustentável. A criação de uma universidade dos povos indígenas está sendo estudada por um grupo de trabalho criado em abril deste ano pelo governo durante o acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o IBGE, em todo o país são cerca de 1.200.000 indígenas. A maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. O grupo, formado por representantes do governo, dos povos indígenas e especialistas, está fazendo seminários em vários estados para recolher sugestões para um projeto de lei que deverá ser encaminhado pelo governo ao Congresso. O Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. O representante do Ministério da Educação ressaltou que a Universidade dos Povos Indígenas deverá ser um espaço para valorização da cultura dos povos originários, troca de saberes, inclusão social e reforço ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a ideia é de que a universidade tenha várias sedes. Já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. A oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi,
Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. O diretor do Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas disse que é preciso levar em conta a diversidade de línguas entre as etnias e as especificidades dos biomas de cada região. Durante a história, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. Trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça. Para o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade dos Povos Indígenas deverá reforçar a implementação de políticas públicas ambientais. O manejo, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta, é muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares ao saber científico, eles são tão importantes quanto. E a universidade indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, no mesmo patamar do saber científico. Rutian Pataxó, que participa em Brasília do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, defende que os estudantes também devem ser ouvidos na criação da Universidade dos Povos Indígenas. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. Os impactos da reforma tributária na infraestrutura do Brasil estiveram em discussão na audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos. Representantes de setores como concessionárias de ferrovias, aeroportos, rodovias e serviços de água e energia apontaram problemas para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, entre outras demandas. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. A Comissão de Assuntos Econômicos agora debate o projeto de lei complementar, já aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta as mudanças trazidas pela emenda. Na audiência pública, representantes dos setores de infraestrutura no Brasil apontaram preocupações com o texto aprovado na Câmara e solicitaram ajustes ao projeto. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura gravita, é um belo um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país. Para a representante da Confederação Nacional do Transporte, se o projeto de lei não for alterado, transportadoras brasileiras passarão a ter prejuízo no transporte internacional de cargas. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. Já a representante das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto pediu que esses serviços fossem reconhecidos como serviços de saúde. O nosso pedido aqui é que os serviços de água e esgoto sejam equiparados aos serviços de saúde, o que para a gente já é bastante óbvio. A gente pensa muito em saúde quando a gente fala em remediar, mas a gente tem que pensar também em saúde pública quando a gente fala em prevenir, e a gente sabe exatamente os impactos que a falta de água potável causa em todas as esferas. Um dos principais problemas apontados pelos diversos setores trata do impacto do projeto no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a exemplo de ferrovias, rodovias e aeroportos. O PLP, ele condiciona o reequilíbrio,
ele condiciona o reequilíbrio à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, né, em todos os entes, né, federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões, né, tributárias são comuns, principalmente considerando, né, instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, né, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes, né? Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. Matheus Roca, representante do governo, respondeu questionamentos dos debatedores. Há setores que sofrem com essa morosidade no processo de desequilíbrio, mas também não se chegou num meio termo de permitir ainda que uma parte do reequilíbrio de forma cautelar por diversas questões práticas. Uma questão prática que se discutiu foi que eventual cobrança a maior do reequilíbrio que seria proposto por uma contratada não seria automaticamente restituído para a população que usa aquele serviço público. Ao final da reunião, o senador Isalci Lucas falou sobre o debate. Alguns pontos que merecem realmente ser considerados e alterados na reforma. Né? Por exemplo, os serviços que são prestados para exportação, se a gente não desonerar isso, nós estaremos exportando impostos, né? E o que não é objetivo da reforma. Então, além de perder competitividade. O projeto que assegura vantagens trabalhistas aos árbitros de futebol foi discutido nesta quarta-feira na reunião da Comissão de Esporte. O projeto de lei altera a relação entre empregado e empregador, determinando que os árbitros de futebol tenham direitos assegurados, como férias e 13º. A proposta foi defendida por especialistas que integram o grupo de trabalho criado pela Comissão de Esportes para debater o tema. É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. A gente sabe que quanto melhores são as condições ofertadas ao árbitro, melhor é o seu rendimento dentro do campo de jogo. Não é uma questão fácil, como eu estava conversando aqui com o doutor Luiz. Eu acho que a gente tem que enfrentar aí questões do direito do trabalho, né? Questões relacionadas à própria regulamentação das profissões, questões práticas, né, como remuneração, estabelecimento de vínculos formais de trabalho. A principal queixa dos árbitros do futebol é a de não ter estabilidade financeira, já que os juízes são escolhidos para as partidas através de sorteios e só recebem alguma remuneração quando atuam. A gente está falando de uma categoria de trabalhadores que hoje não tem previsibilidade de remuneração. Né, que sequer existe um critério definido acerca de escolha, né, de quem será o árbitro da partida, porque é um mero sorteio. Então eu posso ter momentos ou períodos em que esse árbitro, embora devidamente qualificado, embora deva estar desempenhando essa atividade, ele sequer pode prestar o serviço. Ele sequer tem uma previsibilidade de quanto ele vai oferir mensalmente, ele não tem uma remuneração. E aí a gente impõe que um atleta de alto rendimento, porque eles são atletas sim, ele tenha que procurar outras formas de sobrevivência. A ideia que prevalece entre os especialistas é de alterar a Lei Pelé, para que os árbitros deixem de ser trabalhadores autônomos e passem a ter vínculo com entidades desportivas. Dessa forma, os juízes podem assegurar as garantias trabalhistas. É um trabalho que necessita do Ministério do Trabalho, da Previdência, das próprias entidades, de que essa palavra autônomo, ele deve sair. E aí o passo seguinte, árbitros profissionais, o reconhecimento com a entidade, e isso traz a garantia para o árbitro. Uma medida provisória editada pela Presidência da República libera 5 bilhões e 130 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, para fazer frente ao pagamento de precatórios judiciais e também para compensar o Estado pela perda de arrecadação com o ICMS.
Dos 5,13 bilhões, pouco mais de 4,4 bilhões serão destinados ao pagamento de precatórios federais no ano que vem. E 675 milhões de reais serão enviados pela União como compensação financeira ao Estado pela perda de arrecadação do ICMS. A medida provisória é uma forma de atender às necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul depois do desastre climático que destruiu o Estado em maio deste ano. A MP tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ela será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. As enchentes de maio levaram vidas e destruíram sonhos. Atingiram diretamente mais de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais de 600 mil tiveram que abandonar suas casas. Desde a tragédia, a Comissão Temporária do Rio Grande do Sul no Senado aprovou várias medidas para socorrer o Estado, como a que permite a dispensa da licitação para compras e obras em casos de calamidade pública. A lei assegura condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pelas enchentes sejam atendidos. Com o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o crédito extraordinário concedido ao Estado pela medida provisória não será computado nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os parentes lá, os pirahã, hoje eles estão muito expostos ali à beira da estrada, né? Por quê? Quando a BR passou, eles sofreram muito isso também. Porque aonde eles estão preocupados, deixaram o raiz deles estão lá, que é a casa do cemitério. A terra pertence a eles e eles pertencem à terra. Para nós foi uma tragédia. Então isso foi o lado negativo da BR Transamazônica. E uma parte, o lado positivo, que os nossos filhos hoje teve a oportunidade de estudar, né? Para se defender na caneta hoje. E de primeira era tudo na flecha. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que, além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo. O que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam, sim, hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país.
Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometido com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado, praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem. Grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Quais são os tipos de golpe mais comuns na internet? A população idosa é a mais suscetível? Psicóloga e integrante da SaferNet, Bianca Orrico, e o diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Ivo Mosca, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema